Rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Essência! Hora certa. Olá, boa tarde para você, tudo bem por aí? Agora 4 horas em ponto. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato no ar, a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Hoje é sábado, dia 9 de setembro de 2023. Daqui a pouco a bola vai rolar. Série B, Campeonato Brasileiro. Tem Ponte Preta em campo contra o Sampaio Correia. Sampaio Correia e Ponte Preta. Esse é o jogo que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior e também pela Essência FM em 102,5, 98,5 no FM. Tem futebol com a Essência FM para Campinas e região em 102,5 e para todo o Circuito das Águas, Amparo, sul de Minas Gerais, na frequência 98,5. Tá no ar a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior para Construtora Patriani. Quem compra compra um Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços. São 3 lojas. Tem loja em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e também na Gigante Sorocaba. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaio. Sábado é dia de pizza e a qualidade em fazer pizza, Pizzeria Papagaios. A partir das 18 horas, peça pelo delivery 3256-7626. Consulte condições de entrega. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Ridier Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. 4 da tarde, mais 2 minutos, 4 horas, 2 minutos. Seja bem-vindo você nos canais Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior, no Facebook Futebol Interior, também no Rumble, no nosso canal de áudio. Você que estava aí com o jogo do 15 de Piracicaba pela Copa Paulista, daqui a pouquinho atualizamos o placar para você com o Mário Luiz e a Rádio Educadora de Piracicaba. Isso no canal de áudio aqui dos canais Futebol Interior. Daqui a pouco vamos atualizar o placar e todo o segundo tempo para você ligado aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM, que tem trabalhos técnicos do Lucas Boa Pessoa, a direção artística do grande Gil Kleber e a direção geral do pastor Josimar Fonseca. A Essência FM, que é a rádio da Igreja Família da Fé, aqui nos canais Futebol Interior. Equipe técnica, mesa de áudio e vídeo a cargo do nosso Felipe Marques, sempre com aquela competência que lhe é peculiar. Trabalhos técnicos e mesa de áudio e vídeo a cargos do Felipe Marques, com a direção comercial do grande Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência e a partir de agora vou girar as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva no seu rádio. Ponte Preta. A bola vai rolar daqui a pouco, jogo marcado para 5 horas da tarde, estádio Moisés Lucarelli. Tem Ponte Preta e Sampaio Correia e Ponte Preta, para você ligado, para você ligada aqui nos canais Futebol Interior. É a 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos destacar a macaca. E para destacar a macaca, nos canais Futebol Interior, o repórter da Ponte é ele, André Luiz, o nosso repórter feliz. Seja bem-vindo à jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. O seu destaque
Boa tarde, André, tudo bem? Muito boa tarde a você, Carlos Corsato, e uma boa tarde muito, mas muito especial você ligado nos canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta, que vem de derrota, jogando no último sábado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Perdeu por 1-0, derby 2-0-6 para o Guarani e precisa mais do que nunca no chamado jogo dos 6 pontos. Nesta tarde, diante do Sampaio Corrêa Futebol Clube, a Bolívia querida, a Macaca precisa de uma vitória para se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento à Série C no ano de 2024. Quanto ao time, muitas novidades durante a semana pelos lados de Moisés Zucarelli. O técnico Pintado já tem à sua disposição o atacante Paul Viledio, o Souza Meia, aquele mesmo que passou no ano de 2010 pela Macaca, Gabriel Santiago Meia. Além disso, o atacante Gé, nesta semana, que estava em recuperação de cirurgia de hérnia de disco, foi liberado do DM e já começou a trabalhar com bola. Mas a provável equipe da Macaca será a mesma que atuou no derby, exceto com o zagueiro Matheus Silva, que tomou o terceiro amarelo, Thomas Kaique entra em seu lugar, e o atacante André, que entrou no decorrente da partida, também estão de fora e cumpre automática esta tarde diante da Bolívia querida. É a Macaca que deverá ter Paulo Baeliel, a esperança de gols do torcedor da Alvinegra Campineira, meu caro Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz, trazendo o primeiro destaque, o destaque da Ponte Preta. Joga daqui a pouco, 5 da tarde, majestoso, contra o Sampaio Corrêa. E essa Bolívia querida, hein? O que você destaca do time lá do Maranhão, que tem técnico novo? Não estará no banco de reservas hoje. O que você destaca da Bolívia querida, André? É o Sampaio Corrêa Futebol Clube, que vem de um empate 1-1 contra o ABC em Natal, no Frasqueirão, jogando no último sábado. Quanto ao time, o técnico novo é ele mesmo, Marcelo Corsato? Fernando Marchiori? Exatamente. É ele mesmo, que não poderá contar com os volantes Micael Suspenso, o Ferreira, o Maurício, que também são volantes por lesionados, além de Henrique, Rafael e Luiz Daniel, também todos entregues ao departamento médico da Bolívia querida. Mas deverá contar com o zagueiro Fábio Aguiar, que se recuperou de uma entorse no tornozelo direito, no lugar do zagueiro Rafael Jansen. São essas as novidades aí da Bolívia querida, que daqui a pouco enfrenta a Macaca no Moisés Zucarelli, Carlos Corsato. Legal, tá aí o André Luiz trazendo os seus destaques na ponte do Sampaio Corrêa. Daqui a pouco as equipes estarão escaladas e definidas. Daqui a pouco também eu quero o destaque lá do Pedro Lino, o repórter do estádio que está no Moisés Zucarelli e vai trazer todas as informações pra gente. Eu passei por volta de meio-dia, 12h30 lá em frente ao Majestoso, a movimentação era muito pequena, mas o torcedor da Ponte tem que entender que o time precisa do seu apoio nas arquibancadas para sair dessa situação difícil. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço lá para Sumaré, querido Jonathan. Ele é corretor de imóveis lá da EVM. Tá ligado com a gente na frequência 102,5. Ô, Jonathan, um abraço pra você, viu, meu querido? E um abraço aí pra toda a família, tá? Aline, Lívia, Ana Laura, Valentina, as mulheres aí da sua vida, tá bom, meu querido? Um abraço, um ótimo final de semana pra você. Agora eu quero trazer o destaque dele, o nosso comentarista Frank Francisco. De carona com o Frank, que traz o seu primeiro destaque na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Ponte Preta e Sampaio Corrêa, hein? Pensa que é fácil a Série B? Hein, Frank? Grande abraço. Boa tarde, meu amigo. Abraço pra você, Carlos. Abraço pra nação ponte-pretana. Carlos, além de tudo, é a Bolívia querida pela frente. E o André tava falando ali, o Sampaio Corrêa também fez contratações, né? Então, assim, vamos ver, Carlos, o que o elenco da Ponte Preta vai apresentar pra gente hoje. Eu falo assim com uma certa decepção, Carlos, que até entendo o torcedor. A Ponte disputa o campeonato sem nenhum tipo de aspiração. E a gente hoje está aqui torcendo para fazer pontos, para atingir uma meta, para se manter na Série B. Eu só queria aqui
inicialmente, dizendo que eu sou um otimista nato. Daqui a pouco eu dou o resultado, a minha expectativa pro jogo em relação ao resultado, tá bom? Mas eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento à sequência de incompetência que vem sendo apresentada pelos diretores da Ponte Preta há anos. Isso não começou agora, tá, gente? Né? O Carlos sempre fala isso e eu sempre guardo isso. É uma opinião minha também, tá? Eu não torço por A, nem por B, nem por C. O meu negócio é Ponte Preta. Então, sobre Ponte Preta e bola rolando, eu só queria agradecer a incompetência de vocês terem presenteado a grande nação ponte-pretana com campanhas vexatórias, quebra de recordes vexatórios, coisas que eu não gostaria que estivessem na história da Ponte Preta. Falou? Falei, hein? Eu falei. Rapaz, deixa eu chamar o André Luiz aqui, porque a Ponte Preta saiu. André Luiz, nós não... Pelo menos eu, vou colocar eu aqui, né? Porque eu escalei a Ponte Preta a semana inteira, um time da Ponte, e pelo que tô vendo aqui, nananina não, hein? Vamos lá então. A Ponte escalada e definida pelo técnico Pintado, com Kaique França no gol, Luiz Felipe, Edson, Fábio Sanches e Arthur, Filipinho, Leonaldi, Lucas, Natan e Everton, e à frente, Igor Torres e Eliel. No banco de reservas, Meu Deus. a novidade, Elvis, Paul Viledio, também no banco de reservas, Paulo Baia, Souza, Jé, de volta ao banco de reservas da Macaca, Thales, o Everton, Ramon Carvalho. Francisco, antes de ir pro intervalo, segura aí, viu, produção? Segura aí, porque Felipe Marques, você simplesmente é sensacional, né, cara? Rapaz, esse Felipe Marques eu vou falar, viu? Ô, Francisco, ó, no meio campo FI, na Essência FM nos canais de futebol interior, a semana inteira eu escalei um time da Ponte, ó. Vamos lá, já tem novidade na zaga, o Edson realmente vai como zagueiro, o Tomás Kaique fica no banco de reservas. No meio campo, o Lucas Natan na vaga do Elvis. O Everton começa como titular nesse time da Ponte Preta. O Igor Torres também titular. E o Eliel, centroavante titular. Ou seja, a Ponte vai no esquema 4-3-3, bastante ofensiva para o jogo contra o Sampaio Correia. Elvis no banco de reservas. Souza e Paul Vidiero, jogadores que foram contratados, também no banco de reservas. E aí, Francisco? Carlos, surpreendente, mas algo realmente tinha de ser feito, né, Carlão? Eu tava olhando no banco. Mas o aqui. Paulo Baia merece banco? Essa é a minha dúvida. Ô, Carlos, mas na verdade, assim, olha, Pintado, você desculpa aí, né? É questão de convicção. A gente sabe que o treinador, Carlos, todo treinador tem as suas convicções. Gente, o Igor Torres, para ele mudar a minha opinião, ele precisa fazer chover no Majestoso. Tá bom? Só isso. Pois esse é o meu ponto. Hoje é o dia. Esse é meu ponto, gente. O Igor Torres, que não, com todo respeito, né, eu até quero, tomara que hoje ele faça 5 gols, né? Você que tá ouvindo a gente no Maranhão, daqui a pouco eu vou falar das parceiras aqui, mas tomara que ele faça 5 gols hoje. Mas vamos lá. O que o Igor Torres fez até agora para ser titular? E o que o Paulo Baia fez para ser reserva? É o que não faz sentido. Aqui a única coisa que eu ia dizer dessa escalação que eu discordo frontalmente é justamente esse fato. Você vai tirar o Paulo Baia para pôr o Igor Torres. Boa sorte, Pintado. Para mim já começa errado. Ponte chegou agora há pouco no estádio Moisés do Carelli. Enquanto o André Luiz fala, vou pedir pro Felipe Marques colocar no ar aqui, você que tá com a gente no YouTube e no Facebook, imagem da Ponte Preta chegando no Majestoso. Imagens essa do Instagram oficial da Associação Atlética Ponte Preta. O ônibus, o Gorilão chegando, né? O primeiro a descer ali, o Pintado, depois vem o João Brigatti, e aí vem lá todo o staff da Ponte, o preparador físico. O primeiro jogador a descer foi justamente o Gé, que desceu ali. Aí você vê o Luiz Felipe já passando, o Edson também passando, Paulo Baia, Eliel, Felipinho, jogadores da Macaca, o
Agora ali o Gé passou novamente. Aí você vê Leonaldi fazendo um joia ali pra câmera. Goleirão Kaique França. Elvis no banco de reserva. Não tá com cara de bons amigos, né? O Fábio Sanches, o Mailton e o Everton. Jogadores da Macaca ali descendo do busão da Associação Atlética Ponte Preta. Felipe Marques, você é sensacional. Vai lá, André. Eu só parei aqui pra narrar pra quem tá no rádio, obviamente na essência, o que estávamos passando no vídeo aqui no YouTube e também no Facebook Futebol Interior e no Rumble. Manda, André. Assim como o Frank falou com muita propriedade, o Sampaio Corrêa tem novidades também, porque são duas as contratações que estão estreando hoje. Uma como titular, que é o Claudinei, e um no banco de reservas, que é o Ícaro. O zagueiro Ícaro está no banco de reservas. O Sampaio Corrêa também definido, com Thiago Braga, Matheus Pivô, Gustavo Henrique, Rafael Jansen e Pará, aquele mesmo. O meio-campo com o Claudinei estreando, Neto Paraíba, Robinho, Thiaguinho. E à frente, Alisson e Ítalo. E o Pimentinha no banco de reservas, viu, meu caro Carlos Corsato? É isso, Pimentinha foi pro banco de reservas. Gente, então é isso. As equipes escaladas, as equipes postas à mesa. Daqui a pouco nós vamos trazer aqui a escalação dos times. Ponte Preta e Sampaio Corrêa, a bola vai rolar já já. É a 15ª partida entre as equipes. Daqui a pouco tem muita história, porque o Arthur Eugênio preparou um material bacana aí falando de Ponte Preta e Sampaio Corrêa. Tem até jogador que foi contratado que vai falar daqui a pouco também aqui nos canais Futebol Interior e na Essência FM. 4 da tarde, mais 16 minutos, o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais de Ponte e Sampaio Corrêa e Ponte aqui nos canais Futebol Interior, porque aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar, Jornada Esportiva, aqui nos canais Futebol Interior. Deixa eu falar aqui dos nossos parceiros, né? A Rádio Edpira tá com a gente aqui nessa transmissão. Um abraço lá pro Edson e todo o pessoal da Rádio Edpira de Piracicaba. Daqui a pouco os amigos lá do Mato Grosso, MS, o Web Rádio e também a Rádio Futebol na Canela vão estar conosco também. Obrigado pela audiência e obrigado aí pela sintonia, você que tá conosco aí pelo Mato Grosso do Sul. Também um abraço lá pro pessoal da equipe de esportes da Rádio Ilha do Amor, em 106.3, equipe maranhense
do esporte no rádio. Garcia Júnior, o coordenador. Tem lá o J. Soares, Ribamar Furtado, que são os repórteres. O Emílio Bidio, o Malvi Correia e o Biné Borges. Todo o pessoal lá da equipe maranhense de esporte do rádio, na Rádio Ilha do Amor, em 106.3. Um abraço para você do Maranhão, que sintoniza a nossa jornada esportiva também em 106,3 FM no Maranhão. Muito obrigado, viu? Você aí pela participação. Rádio Ilha do Amor, 106.3 conosco também na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. O André Luiz, antes do Arthur Eugênio trazer aqui curiosidades e fatos interessantes desse confronto entre Ponte Preta e Sampaio Correia, eu quero que você destaque novamente aí e escale a macaca do técnico Pintado com várias alterações. Escalado e definido pelo técnico Pintado. A macaca entra em campo daqui a pouco diante da Bolívia querida, com Kaique França no gol, Luiz Felipe, Edson, Fábio Sanches e Arthur. Meio campo com Filipinho, Leonaldo, Lucas, Natan e Everton. E à frente, Igor Torres e ele é o meu caro Carlos Corsato. E a Bolívia querida pro pessoal lá da Rádio Ilha do Amor em São Luís do Maranhão, 106.3, pessoal ouvindo a gente. Manda pro ar a Bolívia querida aí, André Luiz. É o Tubarão maranhense ou a Bolívia querida, como queira, escalado e definido pelo técnico Fernando Marchiori. Vai a campo com Thiago Braga no gol, Matheus Pivô, Gustavo Henrique, Rafael Jansen e Pará. O meio-campo da Bolívia querida com Claudinei Neto, Paraíba, Robin e Tiaguinho. E à frente, Alisson e Ítalo, meu caro Carlos Corsato. Legal, tá? Então as equipes escaladas definidas, a bola vai rolar daqui a pouco, jogo marcado para as 5 da tarde. Bom, Copa Paulista, sai o segundo gol do 15, hein? Copa Paulista é o segundo gol do 15. 2 pro 15, 0 pro Juventus. 15 vai vencendo, já estamos no segundo tempo, 19 minutos do segundo tempo. Também pela Copa Paulista, Grêmio, Prudente e Portuguesa vão empatando o primeiro tempo, 21 minutos, placar 0-0. Amanhã tem Marília e São José, Noroeste e Portuguesa Santista. Marília e São José às 4 da tarde, Noroeste e Portuguesa Santista às 5 horas da tarde. Lembrando que já estamos nas quartas de final da Copa Paulista 2023, este campeonato que dá vaga para a Série D em 2024. Um desses 8 clubes aqui vai disputar a Série D em 2024 por São Paulo. E um desses 8 que eu falei aqui vai disputar a Copa do Brasil também em 2024. Campeonato esse que a Ponte Preta não vai conseguir disputar ano que vem, né? Depois de 15 disputas seguidas da Macaca na Copa do Brasil, em 2024 a Ponte Preta não vai disputar a Copa do Brasil, porque já não é mais pelo ranking da CBF, a classificação é pelo estadual, né? Ou então pelo Campeonato Brasileiro da Série B, mas pelo Campeonato Brasileiro da Série B a Ponte teria que ser campeã do torneio. Estamos brigando para não cair, imagina se vai ser campeã, né? E não é mais pelo ranking, agora é pelo torneio estadual. E infelizmente a Ponte Preta, graças a Deus, esse ano subimos, né? Fomos campeões da Série A2, mas a Série A2 não dá vaga para a Copa do Brasil, portanto a Ponte Preta fora da Copa do Brasil depois de 15 anos. Uma dessas 8 equipes aqui, Juventus, 15 de Piracicaba, Grêmio, Prudente, Portuguesa, Marília, São José, Noroeste ou Portuguesa Santista, vai disputar a Copa do Brasil em 2023 por São Paulo ou a Série D em 2024, desculpe gente, por São Paulo. 4 da tarde, mais 23 minutos. Agora é hora de história, aqui nos canais Futebol Interior, na Essência FM, na Rádio Edipira, também na Rádio Ilha do Amor, em São Luís do Maranhão, FM 106,3, Futebol na Canela e MS Web Rádio, porque ele tá chegando. Arthur Eugênio, trazendo histórias, curiosidades do confronto entre Ponte Preta e Sampaio Correia. Ele vai falar do primeiro jogo entre as equipes. Fala, Arthur! Alô, amigos do Futebol Interior! Vamos falar de história, vamos buscar no passado algo envolvendo Ponte Preta de São Paulo e Sampaio Correia do Maranhão. Voltamos no tempo, voltamos em 1977. Foi justamente o primeiro confronto oficial entre Sampaio Correia e Ponte Preta, no dia 19 de outubro de 1977,
pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e Sampaio Correia se enfrentaram em São Luís, capital do Maranhão, no estádio Inhozinho Santos, e o resultado foi 0-0. O jogo válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e Sampaio Correia estavam no grupo C do Campeonato Brasileiro, que tinha muitas equipes na primeira divisão. À época, CBD, hoje CBF, interferência política, passávamos por um momento ruim na política brasileira, governo de repressão. E no futebol, aonde a Arena vai mal, mais um time no Nacional. Aonde a Arena vai bem, mais um time também. Arena, Aliança Renovadora Nacional, era o partido do governo militar, era o partido que estava no comando do governo federal. 1977, o que interessa é futebol. Então vamos falar deste primeiro jogo. Eu estou aqui com a revista Placar. Você vê aí a capa da revista Placar, edição do dia 28 de outubro de 1977. Edição 392. Olha a capa. Toninho, lateral direito já falecido, que jogou na seleção brasileira com a camisa do Flamengo. Cima, o Pelé do Piauí, Danival e Basílio. E aqui, manuseando a revista Placar, eu vou à ficha técnica desse jogo. Olha na tela do seu computador, do seu televisor, do seu smartphone, na multiplataforma do futebol interior. Vamos à ficha técnica. Sampaio Correia 0, Ponte Preta também 0. Jogo disputado no dia 19 de outubro de 1977. Público 20.303 pagantes. Árbitro Leonardo Serpa, do Ceará. Estádio Inhozinho Santos. Vamos à escalação das duas equipes? Você vê aí imagens do Sampaio Correia da época, imagens também da Ponte Preta época. Dois times de botão, olha que legal. O Sampaio Correia de 77 e também a Ponte Preta de 77. Nesse time da Ponte, só Dario que não jogou. Jogou Parraga. Olha a imagem de Parraga. Também aí na tela do teu smartphone, do teu televisor, do teu computador. Mas vamos à ficha técnica deste jogo. Olha o Sampaio Correia. Dorival, Cabreira, Paulo Fraga, Ademir e Ferreira, Rosclin e Joel, Vanderlei, Calu, Cabecinha e Xavier. Adãozinho entrou no lugar de Vanderlei e Bimbinha entrou no lugar de Xavier. Você vê aí a foto de Cabecinha, centroavante do Sampaio Correia. Rosclin também foi um jogador importante, marcou época no futebol do Maranhão. O goleiro era Dorival, não tem nada a ver com o Dorival que jogou no Guarani em 1980. Mas este Dorival foi revelado pelo Madureira, tem 70 anos e mora no Rio de Janeiro. Neste time do Sampaio Correia, o Paulo Fraga é um gaúcho, foi revelado pelo Gaúcho de Passo Fundo e em 1971 teve uma passagem no Guarani com o técnico Daltro Menezes. E acompanhe aqui no Futebol Interior, na ficha técnica, a Ponte Preta de 1977. Olha que timaço! A Ponte Preta, há uma semana antes desse jogo, havia sido vice-campeã paulista, perdendo a final para o Corinthians no dia 13 de outubro, o lendário gol de Basílio. Olha, a Ponte Preta é o mesmo time, só saiu o Rui Rei, muito criticado pela massa pontepretana, e a entrada de Parraga no ataque. Carlos, Jair Pisserni, Oscar Polozzi, Odilei, Vanderlei, Marco Aurélio de Cá, Lúcio, Parraga e Tuta. Lúcio, Parraga e Tuta, o ataque da Ponte. Afrânio entrou no lugar de Tuta e Elinho entrou no lugar do de Cá. Elinho, um meia que também jogou no Corinthians e jogou em outras equipes do futebol brasileiro. A Ponte Preta tinha como treinador Zé Duarte.
e o Ferreira, um treinador lá do norte, comandava o Sampaio Correia. Aqui no Futebol Interior, recordando com imagens maravilhosas o primeiro confronto entre Ponte Preta e Sampaio Correia, em 1977, dia 19 de outubro, 0-0, estádio Inhozinho Santos. Aqui no Futebol Interior, você acompanhou a história deste confronto, Sampaio Correia e Ponte Preta. Se você quer saber mais alguma coisa, quer que eu fale de história, algo envolvendo equipes que estão disputando os campeonatos brasileiros, jogadores antigos, entre em contato aqui com o Futebol Interior, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo canal direto do Futebol Interior. Futebol Interior, 22 anos, o principal veículo de futebol do Brasil. Se não deu no Futebol Interior, se a notícia é de futebol, então é fake news, sempre aqui no Futebol Interior. 4 da tarde, 30 minutos, 4h30 agora nos canais Futebol Interior no horário de Brasília. Tá aí o Arthur Eugênio trazer histórias, curiosidades deste confronto entre Ponte Preta e Sampaio Correia. A bola vai rolar daqui a pouquinho, hein? Jogo marcado para 5 da tarde. Aí ele contou a história do primeiro confronto, né? Entre as equipes em 1977. E aqui vai passando os jogadores, né? O Frank e o André vão lembrando. O Frank lembrou até do Elinho, rapaz. Eu confesso que não lembro de Elinho que entrou aí nesse time depois do Dicá. Eu lembrei de Carlos. Mas a Ponte tinha um timaço, né? O time da Ponte era simplesmente maravilhoso. Sensacional, período fantástico. O Arthur até menciona aí que foi dias depois, né, da Ponte se perder a final pro Corinthians. Foi né? no dia 13 de outubro, no dia 20, acho, jogou qual? Dia 20... Foi no dia 20 que a Ponte jogou com o Sampaio Correia? Eu tenho aqui, peraí que eu vou pegar aqui. No dia 13 foi a final de 77. Isso. 13 de outubro, uma quinta-feira, 21 horas no Morumbi. É isso. Últimos jogos, Ponte Preta esse ano 0-0, primeiro turno, né? Lá no Maranhão, aliás, só deu Sampaio Correia, a Ponte não perdeu aquele jogo, porque Nossa Senhora do Majestoso com certeza rogou por nós. Série B do ano passado, rodada 14, também 0-0 no Majestoso. E na rodada 33, o Sampaio venceu por 2-1 no Maranhão. Naquele jogo, o gol foi marcado por Echaporã. Portanto, a Ponte não faz gols no Sampaio Correia já há 2 partidas, né? Fez gol na rodada 33. Deixa eu ver. Não, há uma partida, porque foram 2 partidas na Série B em 2022, mas o primeiro jogo foi 0-0, na 14ª rodada. Na 33ª rodada, a Ponte perdeu com aquele gol do Echaporã, mas aí fez o gol. E só para informar direitinho aqui, a data daquele jogo, 19 de outubro. 19 de outubro de 77. 0-0 no Maranhão, Ponte Preta e Sampaio Correia. Esse já é o 15º jogo, né? Que vai acontecer entre Ponte Preta e Sampaio. São 3 vitórias para cada lado e 8 empates num jogo bastante equilibrado entre as duas equipes. 4 da tarde, mais 32 minutos, 4h32, mais um intervalo aqui nos canais Futebol Interior. Voltamos já. Vou abraçar você que está nas redes sociais, Facebook, YouTube, Rumble. Daqui a pouco vou mandar aquele abraço para você, Facebook, YouTube e Rumble. Daqui a pouco no WhatsApp você participa, 989-89-3526. Se você está, por exemplo, em São Luís, na Rádio Ilha do Amor 106.3, pode colocar o 19 aí, que é o código de área aqui de Campinas. Você que está com a gente também na Essência FM 102,5, 98.5. Voltamos já. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281-3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social.
uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa, tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Carlos Corsato. 4 da tarde, mais 36 minutos, 4h36. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Jogo marcado para 5 da tarde. Tem Ponte Preta e Sampaio Correia. Sampaio Correia e Ponte. Bolívia, querida e Macaca. Esse é o jogo que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. Com todo o nosso timaço de esportes. Estou ao lado do Frank Francisco e do André Luiz. Para você ligado na Ilha do Amor, em 106,3 em São Luís do Maranhão. Obrigado pela audiência. Para você ligado no FM 102.5 para Campinas e região. Na Essência FM, também em todo o Circuito das Águas em 98,5. Obrigado também pela audiência e pela sintonia. Vai mandando mensagem para cá. O nosso WhatsApp é o 98989-3526. 98989-3526 para você participar com a gente e deixar a sua mensagem. Neucilo Cato, vamos juntos torcer para nossa macaquinha. O ônibus da Ponte Preta passou uma hora atrás aqui na Avenida de Casa, diz ela. 2-0 para a Ponte. O Fábio Bruno tá torcendo para o Sampaio Correia. Nelson Letrinta Júnior. Elinho, bom jogador, mas nunca se firmou. Se me lembro certo, ele era prata da casa. Aí o Frank Francisco que pode dizer, eu não lembro do Elinho. Era prata da casa? Pode pegar o microfone e falar. Não, o Elinho não era prata da casa, não. É. E o Elinho, quando estava aqui na Ponte, já era um jogador maduro, já, né? Ele já tinha rodado alguns clubes aí. Sim, e fazia as 3 posições da meia cancha. Isso. Normalmente, ele era o eventual reserva de todos os 3 ali. Primeiro, segundo e armador. É. O Gustavo Carvalho, boa tarde, amigos. Torcer para que as mudanças do Pintado façam efeito e mexam com o brilho desse time. Que venha a segunda vitória da Macaca hoje. Carlão deu show. Obrigado. Gustavo Carvalho acompanhou a gente hoje no canal oficial da Ponte, lá no Sub-15. A Ponte venceu a equipe do São Bernardo por 4-0. A Ponte já tem 9 pontos no Sub-15. Está a 1 ponto de passar para as quartas de finais do Campeonato Paulista. Já estamos na terceira fase do Sub-15. A Ponte jogou muita bola hoje. 4-0, Luquinha, camisa 10, muito bom jogador. O Gabriel, lateral assistente, né? Ele já deu 9 assistências para gol. O time da Ponte no Sub-15 é muito bom. Hoje venceu o São Bernardo por 4-0. Sábado que vem, em Itapira, joga contra o Palmeiras. A Ponte precisa só de 1 ponto para passar para a próxima fase. Obrigado, viu, Gustavo, pela moral. O chefe printou hoje 4 vezes. Esse é pé quente, Eu hein? sei que você é meu amigo, Gustavo. Obrigado, viu? Mas foi um prazer. A Ponte Preta é o seguinte, a Ponte Preta convoca, né? E a gente vai. Ponte Macaca querida, Samuel Ura, boa tarde, secando aqui. Vai, Sampaio, abraços e boa transmissão. Ô, Samuel, um abraço. Espero que o seu secador não esteja tão bom assim, mas faz parte. Muito obrigado, fica com a gente aí, tá? Vida Nova Show, um abraço lá pro Wagner Santos. Chegamos, hein? Falei mais ou menos bem na Macaca hoje. Mais ou menos?
Ô Wagner, hoje espero falar melhor, que seja um bom jogo e vai Ponte. Ótima transmissão. Valeu, Wagnão. Obrigado, viu? Wagner, que é da Vida Nova FM, lá de Americana também, tá conosco. Obrigado, meu querido, pela audiência. Vai mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp também, o 989-89-3526. Vamos correr, 4 da tarde, 39 minutos. O André Luiz vai trazer aí os seus convidados. Quem que você vai chamar primeiro aqui para falar com o torcedor da Ponte e com o pessoal que tá ligado com a gente nas parceiras, Essência FM, também na Ilha do Amor FM, em 106.3 lá em São Luís do Maranhão, Ed Pira, Futebol na Canela e MS Web Rádio. Vai, André Luiz. Mandar um alô aqui, alô, Ilha do Amor lá no Maranhão e também Ed Pira, que é da minha terra, né? Piracicaba, aquele abraço. Olha, vamos ouvir o volante Leonaldi. Bom, sabemos que vai ser um jogo muito importante pra gente, que é um jogo de 6 pontos, que é um adversário direto nosso. O que acredita ser importante para retomar uma sequência positiva de resultados? Bom, é a confiança, né? Acreditar no nosso trabalho, do grupo, no trabalho do Pintado, do esquema que ele está passando pra gente, confiar nele, não só nele, mas como em toda a comissão técnica, e fazer o nosso jogo, impor vontade, dedicação e que as coisas vão sair. Queria que falasse da força da equipe no Moisés Lucarelli. Bom, a força dentro de casa é muito importante num campeonato como esse. A torcida nos apoiando sempre e fazer valer o mando de campo. Queria que então você falasse do apoio do torcedor nesse momento importante da competição. Bom, o apoio do torcedor sempre foi e sempre será muito importante pra gente e a gente conta com isso até o final do campeonato. Tá aí, esta é a palavra de Leonaldi, volante da Macaca, Carlos Corsato. Legal, tá aí o André Luiz, 4 da tarde, mais 41 minutos, 4h41. Daqui a pouco o Pedro Lino vai falar direto lá do estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco vamos manter contato com o nosso querido Pedro Lino. Ponte que apresentou 3 jogadores nesta semana. Jogadores que vieram do Náutico. O meio-campo Gabriel, o atacante Polvidiero e o experiente Meia Souza. E o Souza também é nosso convidado, não é, André? Isso mesmo, vamos ouvir agora o meio-campista Souza que retornou para a Macaca. Carlos Corsato, Futebol Interior. Seja bem-vindo de volta. Gostaria que fizesse uma análise do Souza de hoje com o Souza da primeira passagem. O que mudou? Primeiramente, estou muito feliz de estar voltando à Ponte Preta. Muito feliz mesmo. Acho que o Souza da primeira passagem era um Souza mais novo, né? Não muito experiente. Hoje eu vou com uma experiência, uma bagagem de mais rodagem. Então, eu acho que a experiência hoje é fundamental e eu estou bastante experiente para poder ajudar o clube nesse momento. A Ponte está na parte de baixo da tabela e vem de uma derrota para o seu rival. Com sua experiência no futebol, como você pode contribuir e ajudar a Ponte a se recuperar na competição? E se o Pintado quiser, você joga contra o Sampaio Correia? Primeiramente, acho que a gente não tem que ficar olhando para trás, né? A gente vai ter um jogo agora importante, um jogo onde a gente tem que fazer os 3 pontos. E estou aqui para ajudar, estou aqui para somar. Se o professor precisar de mim, estou à disposição. E já estou pronto já para poder estar ajudando toda a equipe. Como você encara o desafio de chegar na Ponte num momento de briga contra o rebaixamento? Primeiramente, é um privilégio muito grande estar vindo jogar num clube tão imenso igual a Ponte Preta. E minha segunda passagem aqui, então estou bastante motivado. Não é a situação na tabela que vai mudar isso. Eu vim para cá para somar, para poder ajudar, e é para isso que eu estou aqui. E a qualquer momento que a Ponte Preta precisar de mim, dependendo da situação, eu estarei aqui para poder ajudar. Tá aí, este é o Meia Souza de volta. A Macaca, o bom filho retorna, não, Carlos Corsato? É isso, o Souza que tem contrato com o time do Náutico, né? Ele vai jogar aqui o restante da Série B, vai voltar lá pro Timbu. Diferente do Gabriel e do Polvidiero. O Polvidiero, inclusive, assinou contrato com a Ponte Preta até o final do Campeonato Paulista. Já o Gabriel é empréstimo também até o final do Campeonato Brasileiro. O Gabriel pertence ao time do Vitória. Já o Souza vai retornar lá pro time do Náutico. E aí, ô Frank, das 3 contratações, claro que o mais conhecido é o Souza, né?
O Souza teria vaga de titular nesse time da Ponte hoje? Carlos, o time da Ponte é tão difícil da gente afirmar alguma coisa, né? Eu não vou poupar não, Carlão. Falta critério, jogador que começa a apresentar bem. Eu tava com muita expectativa aguardando o Samuel Andrade. De repente sumiu, nem banco, nem nada mais, ninguém fala. Mas assim, Carlão, pelo que eu pesquisei do Souza esses dias, nesse atual momento ele tá bem fisicamente, tá bem tecnicamente. Com toda a experiência, know-how que tem e passou aqui, nos agradou já na época, eu acho que tinha camisa no time hoje, Carlão. Tem que mudar. A Ponte vem numa plataforma que não vem dando certo, Carlos. Então precisa mexer. Eu acho que seria uma boa. O Franco Francisco falando do Souza, que inclusive está à disposição no banco de reservas, o Paul Vidiero também. Dos 3 reforços, o Paul foi o primeiro a ser regularizado. Depois, na sexta-feira, Souza e Gabriel foram regularizados e estão à disposição aí da Macaca. Lembrando que os times da Série B podem contratar até o dia 15 de setembro, né? Jogadores da Série C, jogadores que foram eliminados aí da Série C, dos times eliminados da Série C, e também jogadores sem contratos, né? Também podem ser contratados aí pelos times da Série B. É a terceira janela de contratações. Muito bem, deixa eu dar uma passadinha aqui na Copa Paulista. O 15 de Piracicaba segue vencendo o Juventus, hein? 2-0, e é isso. O 15, ele pode perder até por 1-0 se continuar esse resultado aqui. André, vou dar uma enrolada aqui que eu quero que o Pintado já passou, né? Pela geradora, mas eu quero se passar o Jair Ferreira aí, a gente vai colocar um pedacinho dele até lá pro pessoal de São Luís, da Ilha do Amor, em 106,3. Grêmio Prudente e Portuguesa, Copa Paulista vão empatando pelo placar de 0-0. Amanhã tem Marília e São José, Noroeste e Portuguesa Santista, Marília e São José, jogo marcado para as 4 da tarde, Noroeste e Portuguesa Santista se enfrentam às 5 horas da tarde. Série B do Campeonato Brasileiro, pode me chamar aí, viu, André, quando tiver condições, tá? Série B Campeonato Brasileiro, a 27ª rodada começou. Ah lá, o Jair tá falando agora. Jair Ferreira, o técnico interino da equipe do Sampaio Corrêa. É uma situação, como eu disse, muito desconfortável pra gente. O Sampaio, pela sua tradição, pelos últimos campeonatos, né, que tem feito de Série B, acho que não era para estar nessa situação na zona de rebaixamento, e principalmente 10 jogos sem vencer. Mas com a chegada do Fernando, né, eu acho que cria uma motivação maior para os atletas. Então a gente trabalhou bem durante essa semana, passando confiança para que nós possamos chegar aqui e enfrentar uma Ponte Preta que também necessita de uma vitória. Eu acho que vai ser um jogo onde as duas equipes fazer um jogo franco, aberto, né? Mas a gente tem que ter certos cuidados para que nós possamos levar uma vitória e começar a mudar, né, dentro da competição e a gente voltar a vencer. Tá, e esta palavra de Jair Ferreira, o técnico interino da Bolívia Querida, meu caro Carlos Corsato. Interessante esse time da Bolívia Querida, são 7 empates na sequência aí. Nesse turno o Sampaio não ganhou e também não perdeu. São 7 empates do time do Sampaio Corrêa. Vamos lá, 27ª rodada, Chapecoense 0, Guarani 1. Na terça-feira com transmissão aqui dos canais de futebol interior. Ceará venceu Londrina 3-1. Tombense venceu o ABC 3-0. Esse jogo transmitimos também aqui com a nova FM lá de Natal. Tombense 3, ABC 0. O Ituano perdeu em casa para o Vila Nova 2-1. A difusora de Goiás transmitiu esse jogo pra gente aqui nos canais de futebol interior. Ponte e Sampaio Corrêa se enfrentam daqui a pouco, 5 da tarde. Ainda hoje tem Mirassol e Botafogo, Sport Recife e Criciúma, esses dois jogos com cobertura aqui dos canais de futebol interior e da Rádio Futebol Interior. Amanhã tem Atlético Goianiense e Juventude, 3h45. Amanhã também às 18 horas, CRB e Vitória. Na segunda-feira, Avaí e Novo Horizontino, com cobertura aqui dos canais de futebol interior. Faltando 12 minutos para 5 horas da tarde, 12 para 5. Ponte escalada, Sampaio Corrêa também escalado, definido. Macaca escalada, Tubarão definido. Em 30 segundos você vai conferir a ficha técnica do jogo. André Luiz, o repórter feliz, vai escalar as equipes para você, torcedor ligado nos canais Futebol Interior. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula.
Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Pintado definiu, você confere aqui nos canais Futebol Interior. Escalada e definida Associação Atlética Ponte Preta. No sistema 4-4-2, vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 14, Luiz Felipe. A zaga central, 3, Edson. Com a 27 no costado, o quarto zagueiro Fábio Sanches, o capitão da equipe. E na ala esquerda, 15, Arthur. O meio-campo da Macaca começa com meia dúzia, Felipinho. 5, Leonaldi. 20, Lucas Natan. E 22, Everton. E à frente, 77, Igor Torres. E 9, o garoto, a esperança de gols do torcedor da Macaca, Eliel. Olha o repeteco da Nega Véia, de Kaique França, 12, Luiz Felipe, 14, Edson, 3, Fábio Sanches, 27, Arthur, 15, Felipinho, meia dúzia, Leonaldi, 5, Lucas Natan, 20, Everton, 22, Igor Torres, 77, Eliel com a 9. No banco, Pedro Rocha, Mailton, Amaral, Elvis, Polvidiero, Thomas Kaique, Paulo Baia, Souza, Gé, Thales, o Everton e Ramon Carvalho. Macaca, 14ª colocada na competição, 31 pontos ganhos. Ponte Preta em 26 jogos, 7 vitórias, 10 derrotas, 9 empates do time da Macaca. É isso, né? Vamos lá, repeteco aqui da Ponte. São 26 jogos com 7 vitórias. Bom, primeiro empate aqui, então repetindo, 7 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, marcou 16, sofreu 21 gols, saldo negativo de 5 gols, Eliel e Pablo Diego, os artilheiros do time, com 3 gols. Próximo jogo da Ponte, sexta-feira que vem, dia 15 de setembro, às 7 horas da noite, no Oba, em Goiás, contra o Vila Nova. Futebol Interior. É o Sampaio Corrêa Futebol Clube, a Bolívia querida, escalado e definido pelo técnico interino de Jair Ferreira no sistema 4-4-2, vai a campo com Thiago Braga, o goleiro número 12. Na ala direita, 2, Mateu Pivô. Na zaga central, com a 4 no costado, Gustavo Henrique. Na quarta zaga, o 13, Rafael Jansen. E na ala esquerda, o meia dúzia, Capitão Pará. O meio-campo da Bolívia querida começa com 8, Claudinei. 21, Neto, Paraíba. 7, Robinho. E 16, Alisson. E à frente, 23, Ítalo e 18, Thiaguinho. Olha o repeteco do Tubarão. Escalado e definido com Thiago Braga, 12, Matheus Pivô, 2, Gustavo Henrique, 4, Rafael Jansen, 13, Pará, meia dúzia. Claudinei, 8, Neto, Paraíba, 21, Robinho, 7, Alisson, 16, Ítalo, 23, Thiaguinho, 18. No banco, Eduardo, Fábio Aguiar, Ícaro, Vitinho, Samuel Santos, Eloir, Maurício, Marcinho, Jetterson, Pimentinha e Vinícius Alves. Sampaio Corrêa, 17º colocado, tem 27 pontos ganhos em 26 jogos. São 5 vitórias. Aliás, esse é o número que faz com que o Sampaio esteja na zona do rebaixamento nesse momento, porque ele tem pontuação de time que está na 15ª colocação, por exemplo, que é a Chapecoense. 1 ponto hoje tira a Bolívia querida da zona do rebaixamento, porque a Chapecoense já jogou na rodada. Então são 27 pontos em 26 jogos, 5 vitórias, 12 empates, 9 derrotas, marcou 19, sofreu 28, saldo negativo de -9. Próximo jogo da Bolívia querida, anote aí, torcedor do Sampaio, sábado que vem, hein? 5 da tarde em São Luís do Maranhão, contra a Chapecoense. Arbitragem.
Apita o jogo Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Ele será auxiliado pela assistente 1, Márcia Bezerra Lopes Caetano, de Rondônia. Assistente 2, Luiz Carlos de França Costa, do Rio Grande do Norte. O quarto árbitro é Fabiano Monteiro dos Santos, de São Paulo. E o árbitro de vídeo, Diego Pombo Lopes, da Bahia. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Equipes escaladas, equipes definidas. A bola vai rolar já já, jogo marcado para 5 da tarde. Ponte e Sampaio Corrêa, 15º confronto entre as equipes, que marca aí o confronto das equipes bem equilibrado. Vou repetir aqui, são 8 empates entre as equipes. Aliás, dos empates, né, dos 8 empates, 6 empates pelo placar de 0-0, o placar que mais apareceu aí nesses confrontos. E 3 vitórias para cada lado, cada time marcou 11 gols. E aí, Frank Francisco, sua expectativa para Ponte Preta e Sampaio Corrêa? Daqui a pouco a bola rola, Frank. Carlos, hoje não há nenhum outro resultado que interesse pra gente que não seja vitória, né? É uma partida aqui de 6 pontos e a Ponte tem que vencer, não há alternativa. Todos nós aqui, né, temos um grande respeito pela equipe do Sampaio Corrêa, mas hoje não tem como a Ponte pensar em qualquer outro tipo de resultado, Carlos. E acredito que por tudo que estivemos passando por esses dias, o mínimo que nós aguardamos é um time hoje brioso, um time com muita garra, que vai buscar esse resultado, né? E eu vou cravar aí, Carlão, você sabe que o seu amigo aqui é maluco, né? E Ponte Preta no roxo. 3-0 pra Macaquinha hoje, hein? Rapaz. Nossa. 3-0. O pessoal que tá lá em São Luís do Maranhão agora deve estar falando. Deve estar te elogiando esse bastante. Comentarista, né? Mas é isso. Maria Aparecida Dami, boa tarde a todos do FI. João Batista de Paula tá dizendo aqui. Frank, Corsato, abraço a vocês. Já tomei meu medicamento. Torcedor da Ponte sabe muito bem como é isso, né? O Carlos Silva, que está em São Paulo, capital, torcendo pro Sampaio Corrêa. Valeu, Carlão. Anderson Grigoleto também tá ligado conosco. Manda lá, você pode votar na nossa enquete, tá bom? Enquete lá no YouTube. Futebol Interior, quem vence? Da Ponte, Sampaio Corrêa ou empate? Vote lá na nossa enquete no YouTube. Anderson Grigoleto, só um resultado interessa hoje para a Ponte, a vitória. Que assim seja. Ótima transmissão. Obrigado, Grigo, pela sua participação. Detalhe no ar. Vai, André. Detalhe que apesar do público não ser aquele esperado, melhorou bastante nos últimos 15 minutos. E só para você e o Frank aí ficarem pontuados, os pendurados da Ponte é o Elvis, o Luiz Felipe e o zagueiro Edson. O Elvis Meia tá no banco, o Luiz Felipe tá jogando e o Edson também. E na equipe do Sampaio Corrêa, o Luiz Otávio, o Matheus Pivô e o Cebolinha. Legal, tá aí o André Luiz trazendo os seus destaques. Por falar em detalhes e destaques, eu tenho o destaque do nosso repórter, né? O Pedro Lino, que está no estádio Moisés Lucarelli e vai participar conosco da jornada esportiva. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Carlos Corsato, André Luiz, Frank Francisco e todos que estão na escuta da transmissão entre Ponte Preta e Sampaio Corrêa aqui no Moisés Lucarelli, pela Essência FM e pelo portal Futebol Interior. A Ponte Preta, que já acabou de fazer o trabalho de aquecimento, Sampaio Corrêa também, já foram para os vestiários. A torcida vem chegando aqui no Moisés Lucarelli em bom número, cerca de 3 a 4 mil torcedores para o jogo de hoje. Tempo de chuva, pode ser que chova, pode ser que não, vamos aguardar para ver. Ponte Preta que vem com um time mudado, né? Time diferente depois do derby, da derrota no derby. O Sampaio Corrêa sem o Pimentinha, com o Pimentinha começando no banco. E o Ítalo, ex-Red Bull Bragantino, começando no time titular. Pedro Lino aqui direto do estádio Moisés Lucarelli. Tá aí o Pedro Lino, né? Gravou aí, claro, o seu destaque um pouquinho antes aí da saída dos jogadores da Ponte Preta no gramado e também da Bolívia, querido Pedro, que tá lá no estádio, é o nosso repórter do estádio. Edilson Roberto, boa tarde a todos. Edson Cláudio, abraço, boa tarde a todos. O Edson Cláudio tá dizendo que tá triste demais com a Ponte Preta. Vergonha na cara dos atletas, diz o Edilson Roberto. Luiz Felipe e Igor Torres no time titular não dá, diz aqui o Edilson Roberto. O torcedor da Ponte não está nada feliz com o time da Macaca e com o desempenho da Ponte Preta. Não há
não é... E essa falta de felicidade, essa tristeza, não é por menos, né? Quem também não está nada feliz com o seu time é o torcedor da Bolívia querida. Bom, Copa Paulista final, hein? O 15 venceu o Juventus fora de casa, 2-0. Próximo sábado, 8 da noite. Próxima sexta-feira, 8 da noite, em Piracicaba, o jogo da volta. O 15 pode perder até por um gol de diferença, que estará na semifinal da Copa Paulista. Parabéns ao glorioso Inhoquim, que o 15 consiga essa conquista de chegar à semifinal e quem sabe voltar de novo a disputar no ano de 2024 a Série D de dado do Campeonato Brasileiro, Carlos Corsato. Grêmio Prudente e Portuguesa, intervalo de jogo, vão empatando 0-0. Amanhã às 4 da tarde tem Marília, São José, Noroeste e Portuguesa Santista. Lembrando que tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série B daqui a pouco. 8h30 da noite, Mirassol, Botafogo, 8h45, Sport e Criciúma. Jogos que você vai acompanhar na Rádio Futebol Interior e também no Placar ao Vivo Futebol Interior. Caio Max Augusto Vieira, ele que ficou o mês de agosto inteirinho sem apitar, viu, gente? Interessante, ele ficou quase 40 dias sem apitar, voltou a apitar agora no dia 13 de setembro pela Série D do Campeonato Brasileiro. Posse de bola no primeiro tempo vai ser da Bolívia querida, apita o árbitro, a bola está rolando no majestoso Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato e você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor de futebol ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ponte, Sampaio Correia e Ponte jogando, correndo atrás da bola no majestoso. Ponte Preta defendendo o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, portanto atacando pro gol da linha do trem toda de branco, faixa preta no peito. Time da Ponte, já o time da Bolívia querida com seu tradicional uniforme tricolor, com faixas na vertical e meiões e também o short verde, a Bolívia querida, verde, amarelo, vermelho, as cores da Bolívia querida. Detalhe no ar, vai André. O detalhe que, como nós sabemos, o técnico interino que hoje comanda o Sampaio Correia, o Dijar Ferreira, está no gramado e reservado lá a diretoria da equipe visitante no chamado gol de fundo, chamado gol da linha do trem do estádio Moisés Lucarelli, e a presença do técnico contratado Fernando Marchiori, Carlos Corsato. Fernando Marchiori que esteve no Náutico, né? Até 3 rodadas antes da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Ele foi demitido, saiu do Náutico e o Bruno Pivetti terminou lá a campanha do Náutico na Série C, mas o Fernando Marchiori que fez um trabalho excepcional no ABC, tirando o ABC da C, levando para B, eliminando o Vasco da Gama na Copa do Brasil. É o novo técnico na Portuguesa aqui em 2020. E foi campeão dessa Copa Paulista, enfim, Fernando Marchiori que vem fazendo bons trabalhos pelo futebol do Brasil, agora vai na Bolívia querida mostrar todo o seu talento. Posse de bola para a equipe da Ponte aqui no campo de defesa, Luiz Felipe, camisa número 14, vai trabalhando, toca para o menino da base, zagueiro Edson, no time hoje, na vaga do Matheus Silva, que suspenso não joga, né? É a 4ª vez que fica fora por suspensão o Matheus Silva do time da Ponte, ele já tem 9 cartões amarelos na competição. É falta para Ponte, o Everton recebeu a falta, o árbitro parou para marcar a falta, falta para Macaca, vem Arthur, bate a falta, toca a bola para o capitão Fábio Sanches, jogando na 4ª zaga, toca a bola aqui para o Edson para Luiz Felipe, camisa número 14, vem na marcação ali, para cima dele o Alisson, jogador camisa número 16 da Bolívia querida, a bola volta para Fábio Sanches toca a bola para Arthur do meio já trabalhou essa bola para o Everton, falta, o árbitro não deu não, hein, não deu falta não. O Caio Max Augusto, ele acabou só marcando, deixa eu ver se ele marcou falta, marcou sim, marcou falta, é falta pra Ponte, Arthur bate a falta, põe bola aqui no campo de ataque, que procurava o Everton, chega, a zaga da equipe da Bolívia querida, tira, bola volta pra Macaca, volta a bola aqui pra Felipinho, contrato renovado com o time da Ponte, chuteira amarela, ele volta o jogo, trabalha a bola aqui pro Edson, também chuteira amarela, volta a bola aqui pra Leonardo, chuteiras brancas, ele volta a bola, fez o passe, toca a bola aqui pra Luiz Felipe, chuteiras brancas também do Luiz Felipe, volta a bola aqui um pouco mais atrás pro Edson, aliás
os zagueiros da Ponte jogando de amarelo, a chuteira. Bola aqui pelo meio, volta essa bola para Fábio Sanches. Fábio Sanches para Arthur, 3 minutos passados, primeiro tempo de jogo, 0-0. Ponte, Sampaio Correia, 27ª rodada, Série B Brasileirão. Bola para Macaca, cruzamento do Filipinho, levantamento na boca do gol. A zaga da equipe do Sampaio tira, da Bolívia tira a bola com Rafael Jansen, camisa número 13, tira a bola, volta para o Edson. Edson põe bola na frente, Eliel vai correr o Eliel, vem Pará, capitão do time da Bolívia querida, ganha essa bola, foi bem o Pará, ganhou a bola para a equipe do Sampaio Correia, sai jogando, toca a bola para Thiaguinho no meio para o Alisson aqui na ponta esquerda, ele volta essa bola um pouco mais atrás, bola para Robinho começa tudo de novo no campo de defesa, 4 minutos, primeiro tempo de jogo, 0-0, Ponte, Sampaio Correia, Essência FM, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. O Carlos Lemos Matozinho tá com a gente aqui no YouTube. Obrigado pela audiência. E você, já deu um like aí na nossa transmissão? Vai lá, não vai custar nada pra você. Vai lá no YouTube, Futebol Interior, inscreva-se em nosso canal e dá um like lá, aquele joinha bacana. Ó, daqui a pouco vou lá pro Facebook, hein? Se você quiser interagir conosco também, no Facebook aqui dos canais Futebol Interior, fique à vontade para deixar a sua mensagem. Quase 5 do primeiro tempo, tá 0-0, Ponte Preta e Sampaio. Everton toca a bola para Arthur, tudo isso aqui no campo de defesa, ele trabalha a bola, toca a bola aqui pro Igor Torres, jogando mais centralizado, ele tá na direita, a bola veio pro campo de ataque, chegou o Edson, tirou o zagueiro da equipe da Ponte, joga a bola para lateral, é lateral para a equipe da Bolívia querida fazer a cobrança, lado direito, campo de ataque, lateral para a equipe da Bolívia querida, o Luiz Carlos de França Costa acabou anotando o lateral para a equipe da Bolívia querida fazer a cobrança lá pela direita, vem Matheus Pivô, o único pendurado do time titular da Bolívia querida em campo como titular, vem o Pivô para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe da Bolívia, ele levanta na boca do gol, Arthur sobe, tira dali, a bola fica pelo meio, bota a bola para a equipe do Sampaio Correia, bola para o camisa número 13, o Rafael Jansen, a Bolívia querida toda no campo de ataque, Gustavo Henrique toca a bola para Pivô, levantou, tocou na boca do gol, Leonardo para trás, Léo. Pra trás, Leonardo. A bola passa, vai embora na linha de fundo. Escanteio para a equipe do Sampaio. É o primeiro escanteio do jogo. Escanteio para a Bolívia querida, André. E na primeira boa descida para o setor direito, Matheus Pivô fez o cruzamento. O Leonardo já tá baleado, acabou cabeceando para trás. Mandando pela linha de fundo, é escanteio, lado esquerdo favorece a Bolívia querida, Pará, camisa meia dúzia na bola. Vem Pará para fazer a cobrança do escanteio, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte para tirar, sobe a zaga da Ponte, tira, o Eliel acabou fazendo falta, o Pará vem para a bola, mas já tinha feito falta aqui o Eliel, no jogador da equipe da Bolívia querida, o jogo tá parado. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal da Sport Sul Web, Jandaia do Sul, Paraná, conectado aqui com os canais Futebol Interior. Nesse momento pro jogo. Opa, um abraço. Um abraço lá pro pessoal da Rádio Sport Sul Web. Mais uma parceira conosco aqui. A equipe de Félix Silva, Rian, Eduardo e Diodete Silva. Um abraço, rapaziada. Obrigado pela audiência. Volta pra equipe da Bolívia querida. Parar pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Edson. Sobe de cabeça, tira dali. Lateral para a equipe da Bolívia, hein? Bolívia vem pra cima da Ponte. Canais Futebol Interior. Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Matheus Pivô para fazer a cobrança do arremesso manual, levantou, tocando a boca do gol, Filipinho, por incrível que pareça, ele teve que se abaixar para tirar na bola de cabeça, a bola voltou pro time da Bolívia, a bola aqui pelo meio, vem bola com o Rafael Jansen, camisa número 13, toca a bola para Gustavo Henrique, o 4 da equipe da Bolívia querida, faz o lançamento longo, procurava aqui o 16, o Alisson, passe muito forte, a bola acabou saindo linha de fundo, tirou de volta para Macaca, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Você vai participando, mandando mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp 989-89-3526. Manda a mensagem, manda que a gente coloca no ar. Vamos lá pro Facebook, Futebol Interior. Já mais mensagens. Ontem o Brasil do Fernando Diniz venceu 5-1 o time da Bolívia. E o Neymar foi pra rede 2 vezes, se tornando aí, segundo a FIFA, né, jogos oficiais, passando até o Pelé, né, em número de gols, né?
Ele vai a 79 gols contra 78 do maior jogador de todos os tempos, né? Tem gente que aceita essa contagem, tem gente que não aceita, mas é número da FIFA, número oficial da FIFA. É que a FIFA não contava, né? É bom a gente lembrar aqui, jogos, por exemplo, da seleção brasileira contra, vamos lá, os times internacionais. O Brasil, na década de 70, 60, jogava com a Roma, Internazionale de Milão, chegou a jogar com o Atlético de Madrid. Jogos aqui no Brasil, por exemplo, teve um jogo muito disputado entre Brasil e Bangu antes da Copa de 70, né? Esses jogos não são computados pela FIFA, né? Então, como só são computados jogos contra a seleção, o Neymar passou o Pelé. Tem jogador ali da Bolívia querida caído, hein, André? É o Matheus Pivô, ele subiu numa dividida junto com o Igor Torres, acabou levando a pior, parece que abriu supercílios, está no chão sendo atendido nesse momento pelo departamento médico do Sampaio Corrêa, e o técnico Pintado aproveitou para chamar o Luiz Felipe ali, as falas, conversando, dando instruções ao lateral direito da Ponte, informação para a construtora Patriani. Foi um choque de cabeça ali com o Igor Torres, está caído o jogador da equipe da Bolívia querida, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente, YouTube, Facebook, Futebol Interior. Manda a sua mensagem. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. Chegamos a 10 minutos, toque eletrônico, mesa de som, canais Futebol Interior, Felipe Marques marcando. Aqui nos canais Futebol Interior, Lucas Boa Pessoa, marcando na Essência FM, nas nossas parceiras. 10 passados, o teu primeiro tempo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite, porque o tempo passa no regressivo. 35 para terminar no primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você, Série B, Campeonato Brasileiro, 27ª rodada, majestoso. Ponte Sampaio Corrêa vão empatando pelo placar de 0-0. 8h30 da noite tem Mirassol e Botafogo, 8h45. Sport Recife Criciúma. Essência, a frequência da vida. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda, vinha, né? Porque tá impedido. A Márcia Bezerra Lopes de Natal acabou anotando o impedimento do ataque da Ponte. Estava muito impedido o Everton, hein, André? E como estava? Estava uma semana na frente do último homem do Sampaio Corrêa, bem marcado impedimento pela Márcia Bezerra Lopes Caetano, assistente 2, que corre nas, aliás, ela que corre na assistente 1, que corre nas sociais. Informação para Iga Atacado. Trabalha a bola o time do Sampaio Corrêa, o time da Bolívia querida no campo de defesa. Bola para Rafael Jansen. Jansen toca a bola ali pro Gustavo. Na ponta, o Matheus Pivô já tá de volta, né? O camisa número 14 da equipe do Sampaio Corrêa. Frank, fala do jogo aí, meu querido. 11h30, quase 12. Primeiro tempo 0-0. Carlos, um jogo amarrado, né? As duas equipes estão se respeitando. É uma partida, como a gente já sabia, de vital importância para as duas equipes, né? Mas eu não estou gostando do que estou vendo na meia cancha, Carlão. O Sampaio está querendo botar as manguinhas de fora. Vou aguardar mais um pouquinho e já te dou um diagnóstico aí, tá? Mexeu errado Pintado no time. A Ponte pode até ganhar o jogo, mas tirou os 3 volantes que eram muito errado. Sustentação ali do time da Ponte. O Elvis fora, o Paulo Baia no banco. O Pintado quis inventar a roda dessa vez. Bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe trabalha a bola aqui pro time da Ponte. Ele vira o jogo, toca a bola para Leonaldi. Leonaldi vem, briga com o Pará. Aí o Pará empurrou o Leonaldi. O Leonaldi pegou a bola. O Pará jogou a bola para lateral. O Leonaldi joga a bola para lateral. Último toque do jogador da equipe da Ponte. É lateral para a equipe da Bolívia querida fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121.
Você participa, manda mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp 989-89-3526, 989-89-3526. Pode mandar mensagem também no Facebook. Tô entrando aqui no Facebook já. Vou pras mensagens do Face. É bola pra equipe do Sampaio. Só o Sampaio tem a bola, hein? Bola pro time do Sampaio. 13 minutos passados, o primeiro tempo de jogo tá 0-0. Vem parar com a bola pra equipe da Bolívia querida. Ele toca essa bola ali do meio. Já voltou bola pro Ítalo. Volta a bola um pouco mais atrás. Trabalhou, bola dentro da grande área. Chega a zaga da Ponte com o Filipinho. Tira o volante da Ponte, joga essa bola para a lateral. É lateral para a equipe do Sampaio fazer a cobrança aqui pela direita. Em Rio Preto, torcendo para Macaca. O Ronaldo Queiroz, valeu, muito obrigado. O Antônio César Ferreira, perto da EPTV, lá no São Gabriel, tá ligado com a gente. Valeu, meu querido. Obrigado pela audiência. Valeu. Vai participando. Vai mandando mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior. Vem ali o Pará pra fazer a cobrança do arremesso manual pra equipe do Sampaio Correia. Tá 0-0. Ponte Sampaio. Ponte Bolívia querida. Vem Pará. Trabalha essa bola aqui na ponta. Ele faz o passe, bola pro Neto Paraíba. Neto Paraíba vira o jogo. Bola pra Matheus Pivô. Na ponta direita fez o passe pro Ítalo. Na grande área vai queimar ali. Bateu pro gol. Edson trava o jogador da equipe da Ponte. Trava ali a jogada do Edson. O árbitro tá parando o jogo, marcando falta pra Ponte, né, André? Falta em cima do Edson. No ataque do Sampaio Correia. Bem marcado pelo senhor Caio Max Augusto Vieira. Continua 0-0 majestoso. Informação para Shimozono, Mega Sorte Loterias. Você participa, manda mensagem pra gente. Quase 15 passados deste primeiro tempo. Tá 0-0. Ponte e Sampaio Correia. Macaca e Sampaio Correia, 0-0. Vamos lá. Deixa eu dar uma chegadinha aqui na posse de bola. Fiquei curioso. Posse de bola. Nesse momento, eu até achei que o Sampaio tinha mais posse que a Ponte. Mas, ó, tá ali, ó. 51 Ponte, 49 Sampaio. Posse de bola, 51 pra Ponte. 49% pro Sampaio Correia. Escanteios, comecinho de jogo, um só. Né? Aliás, então, escanteio só um pro Sampaio, nenhum pra Ponte. Vem o time do Sampaio, bola aqui pela ponta esquerda, bola pro Alisson. Alisson, perna esquerda na bola, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte pra tirar dali. Sobe a zaga da Macaca, foi o Fábio Sanches que subiu e tirou. Ele volta essa bola aqui pro meio, bola pro Igor Torres. Igor Torres, vem, disputa de bola ali com o jogador da equipe da Ponte. O Lucas Natan, a bola acabou saindo pra lateral. É lateral pra Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Vem Luiz Felipe pra fazer a cobrança do arremesso manual. O Osmar Dangar chegando, boa tarde a todos. Tá aqui no YouTube. Será que os deuses do futebol irão nos ajudar com os 3 pontos? Quando começa a pedir pra Deus, Nossa Senhora, né, Osmar? Vida dura. Jesus, que time horrível, diz o Edson Cláudio, vem Ponte. Olha o Igor Torres, dentro da grande área, vai queimar dali, bateu pro gol. Espalma Thiago Braga. Espalma o goleiro. E aí tá anotado o impedimento. Vamos ver se foi no primeiro lance. O Igor Torres apareceu na cara do gol, bateu. O Thiago Braga fez a defesa, André. Impedimento foi marcado por dele mesmo. Impedimento, já não valia o lance. Lance favorável à equipe da Bolívia querida. Vem para a cobrança ali o Thiago Braga. Continua 0-0 majestoso. Informação para Ovo Satoshi. Thiago Braga que está no lugar do Luiz Daniel. Bom goleiro da equipe da Bolívia querida. O Thiago Braga foi contratado, é titular agora do time da Bolívia querida. E tá tendo uma DR lá, hein, do Luiz Felipe com o Alisson. E aí o árbitro vai chamar os dois agora, né, para bater aquele papo, né, aquela chamada, né, o André Luiz? Com certeza. Eles estão ali combinando e comeram uma deliciosa pizza depois do jogo, mas o árbitro chega lá e falou, nada disso, segue o jogo. Sampaio Correia que estava no Mercury Hotel, ali bem próximo ao estádio Moisés Lucarelli. Passei pela manhã lá em frente, né, e tava lá o busão e o pessoal do Sampaio Correia. Se quisesse, dava para ir a pé. Pro estádio que não fica nem a 500 metros. É que tem que subir ali um pedacinho da Glicério, né? E depois pegar ali do lado do Bosque. Mas dava pra ir a pé se quisesse, viu? Lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Lateral pra Macaca, lateral cobrada. A zaga do Sampaio tira, joga a bola pra lateral. Jogo feio, hein? Jogo feio demais. Por enquanto 0-0, que mostra a campanha das duas equipes da competição. Ponte 31 pontos, 32 agora. A Bolívia querida com esse empate está indo a 28, está saindo da zona do rebaixamento. Leonardo faz o passe pelo meio, bola para o Eliel. Mas hoje, muito esse jogo ruim da Ponte aí, pela escalação do técnico Pintado. Meu Deus. Nossa Senhora, fez a Ponte virar um Frankenstein. Tá impedido ali o ataque da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Aparecido Alves, tá ligado com a gente aqui, Aparecido Alves, boa tarde, chegando agora e vendo os comentários, já fiquei com receios, até porque a Ponte se especializou em nos decepcionar. Pois é. Osmar Dangar, eu também, vendo esses comentários, já me decepcionei. Vem Ponte, olha o Lucas Natan, vira o jogo, bola pro Arthur, quem sabe agora, cruzamento, levantamento na boca do gol, pega! Ali no jogador da equipe da Bolívia, querido Thiaguinho, ajudando a defesa. A bola vai para a lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança do lado do povo. Lateral para Macaca. Vem Arthur para fazer a cobrança do arremesso manual. Para a equipe da Ponte. 0-0 o jogo no Majestoso. Arthur para a bola, levantou, tocando na boca do gol. Era para o Igor Torres. Sobe a zaga da Bolívia, tira. Sobe a zaga da Bolívia, tira. A bola volta ali pelo meio. O árbitro está parando para marcar uma falta. Falta em cima do capitão da Ponte, o Fábio Sanches. O jogo está parado, falta para Macaca. Canais Futebol Interior. Essência FM 102,5, 98,5, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Bola aqui pro campo de ataque, pro Eliel, não deu pra ele. A bola acabou saindo, ele teve que quase que pular ali a placa do patrocinador master da Ponte Preta. Bola pra equipe do Sampaio Corrêa fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Olha o Edson já querendo entregar na paçoca. Fábio Sanches arruma tudo pra Macaca. É, rapaz, do Edson a gente pode esperar tudo, né? Vide jogo contra o Tombense, né? Que a Ponte perdeu por 1-0 com uma falha grotesca dele, né? Que coisa. Agora o árbitro para marcar uma falta. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol. Para você ligado conosco na Essência FM em 102,5, 98,5, Ilha do Amor em São Luís do Maranhão, FM 106,3 e demais parceiras, Edpira, Esportes Web, Rádio Futebol na Canela, MS Web Rádio, todo mundo ligado com a gente, para você passar dos 20 minutos deste primeiro tempo, no regressivo 25 para terminar o primeiro tempo de jogo. Aproveite cada segundo porque essa é a coisa mais divina desse mundo. Te contei não, girando o placar do futebol para você. Série B Brasileirão, 27ª rodada, Majestoso, Ponte, Sampaio Corrêa, Ponte, tudo igual, 0-0 Ponte. 14ª colocada, 32 pontos, mesma pontuação do Ituano nesse momento, mas com uma vitória a menos. O Sampaio Corrêa, 28 pontos, nesse momento, 15º colocado na competição. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, junto com o André Luiz, o Frank Francisco, Felipe Marques e toda a galera ligada aqui nos canais Futebol Interior. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, vem Leonaldi, trabalha a bola na ponta esquerda, bola para Lucas Natan, entrou na grande área, fez a finta, virou, trabalhou pro Igor Torres, bateu pro gol, foi travado na hora do agora. Pará, meia dúzia, capitão do time, tava lá, salvou a Bolívia querida agora, hein, André? É, o detalhe do Lucas Natan pro Igor Torres, ele foi travado na hora pelo Pará. E na sequência aí do lance, Leonaldi, amarelado, camisa número 5, é o primeiro do jogo, o primeiro para jogadores da Ponte, o Leonaldi, que não estava pendurado amarelado, mas agora está. Informação para Café Canecão. É, e ele foi ali no tornozelo do Robinho, camisa número 7 do Sampaio Corrêa. O jogo tá parado, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Osmar Dangar, Aparecido Alves, tem técnico que pede para ser chamado, vocês sabem de que ele coloca aqui. O Edilson Roberto, Baia e Thales estão no banco? Sim, Edilson. Edson Cláudio, Leonaldi, depois que se cogitou sair, futebol foi e ele ficou. Tá dizendo aqui o Edson Cláudio.
22, quase 23. Metade da metade do jogo já foi embora. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque lá na ponta esquerda. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Era pro Igor Torres. Sobe a zaga, o Everton que fez o cruzamento, sobe a zaga da Bolívia, tira, joga a bola para lateral, mas lateral para Ponte fazer a cobrança. Quase 23 passados do primeiro tempo, 0-0 Ponte, Sampaio, Ponte, vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda, bola lá na ponta, é ali pro Lucas Natan foi pro chão, o árbitro tá dando escanteio, não, tiro de meta para Bolívia querida. Tiro de volta pro goleirão Thiago Braga, André. Apenas o tiro de meta para Thiago Braga, continua 0-0 majestoso e passando rapidamente o banco da macaca para o torcedor se situar. Pedro Rocha, Mailton, Amaral, Elvis, o Paul Vidiero, o Tomás Kaique, o Paulo Baio, o Souza, o Gel, Thales, o Everton e Ramon Carvalho. E o banco da Bolívia querida, por favor, André. Eduardo, Fábio Aguiar, Ícaro, Vitinho, Samuel Santos, Eloir, Maurício, Marcinho, Jetterson, Pimentinha e Vinícius Alves. E vem Bolívia, bola aqui pro campo de ataque, era pro Alisson Luiz Felipe. Foi bem agora o Luiz Felipe, a Ponte ganhou essa bola. E Igor Torres, por baixo, chega a zaga da Bolívia querida para tirar. O árbitro não tá dando nada. Jogador mostra a bola. O Igor Torres pediu falta. Mandou seguir. Bola pra Bolívia, bola pro Alisson. Alisson vira esse jogo, toca a bola pra Robinho. Robinho vem, levantamento na boca do gol. Era pro Ítalo, sobe a zaga da Ponte pra tirar. A bola voltou pro Thiaguinho. Tá na ponta direita. Vem na marcação ali pra cima dele o Lucas Natan. Chega. É o Everton, que tava na jogada. Disputa de bola ali com o jogador da Bolívia querida. A bola acaba saindo, vai embora pra lateral. Vamos ver aqui, se for lateral, é lateral pra Ponte, né? Não, ele marcou solada do camisa número 18, que é o jogador Thiaguinho, em cima do Everton. Tá marcando falta. Falta pra Ponte fazer a cobrança aqui na quarta zaga. Ô Frank, fala do jogo aí, meu querido. Quase 25 passados do primeiro tempo. 0 pra Macaca, 0 pra Bolívia. Rapaz, um festival de coisa feia, hein? Meu Deus do céu. Carlão, jogo horrível. Muito ruim, a Ponte não consegue pôr a bola no chão, não consegue jogar, tá perdida na meia cancha. Mas vai sabe lá, agora, Carlão. Lucas Natan ganhou essa bola pra Macaca, linha de fundo, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, pega na zaga. Sai, vai embora. O Lucas procurava ali o Eliel. O passe não chegou pra ele, a bola foi embora, linha de fundo, escanteio. Primeiro pra Ponte, André. E no cruzamento do Lucas Natan, ele que foi raçudo, ganhou a dividida, foi até a linha de fundo, olhou e cruzou. A bola resbalou no camisa número 13, o jogador Rafael Jansen foi pela linha de fundo. Se não fosse ele, Eliel estava pronto para fazer o primeiro do jogo, o primeiro da Ponte. É escanteio lado esquerdo, Lucas Natan na bola. Vem Lucas Natan pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe de cabeça o Fábio Santos, Arthur também sobe de cabeça. E aí, se atrapalharam ali o camisa número 4, o Gustavo Henrique e o Thiago Braga. O Thiago teve até que empurrar o companheiro dele pra pegar a bola, porque senão ia ficar pro jogador da Ponte, André. É, ele falou assim, sai nego que essa é minha. Ele acabou empurrando o próprio companheiro, o goleiro Thiago Braga, para que pudesse chegar primeiro na bola, porque o jogador da Ponte estava por ali, fez a defesa. Lance favorável à equipe da Bolívia querida, continua 0-0 majestoso. Informação para bebidas, Poti. Mas já não valia mais nada também o lance ali, porque o Arthur havia feito falta no jogador, o camisa número 4, Gustavo Henrique da Bolívia querida. Bola pra Ponte, aqui pro campo de ataque é pro Eliel. Vamos ver se ele pega esse passinho. Pegou, entrou dentro da grande área, olhou pra grande área, fez o cruzamento pra quem? Pra ninguém. Tinha ninguém na grande área. Tinha ninguém, a bola voltou pra Ponte, a Bolívia saiu errado, vem o Arthur, cruzamento por baixo, chega a zaga da equipe do Sampaio para tirar com o Rafael Jansen, tira, joga a bola para lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança, lá pela ponta esquerda vem Arthur para fazer a cobrança do arremesso manual, vem Arthur, toca a bola para Filipinho, tocou errado, rouba a bola o time do Sampaio, bola ali com o Ítalo trabalha a bola para a equipe do Sampaio, toca a bola para Thiaguinho pro Ítalo, ele faz o passe, abre o jogo, vem o time da Bolívia, trabalhando bola aqui no setor de ponta esquerda, bola pro Pará tem o Alisson pedindo aqui na esquerda, o Pará sai da ponta, vem pro meio, vem pro cruzamento, vai chegar a zaga da Ponte, Filipinho, deixa a bola passar, pra Kaique França, todo de azul, vai ficar com ela o goleirão da Ponte, 27, primeiro tempo, vai Frank, fala do jogo aí 0-0. Carlão, a Ponte está totalmente sem meia cancha, perde a meia cancha pro time de Sampaio Correia, e os amigos aí, torcedores do Sampaio, me perdoem, vocês vão ter que torcer muito também, que nós estamos aqui, porque olha... Pelo amor de Deus, que festival
de passe errado. O Leonaldo, ele tá completamente fora de posição, Carlos. Completamente. E o Sampaio começou a soltar o sarrafo agora também, hein? O jogo tá pegado, mas agora não foi nada não, viu? Achei que foi até na bola lá, ó. A Paulistinha, viu, Carlão? Paulistinha. Achei, não. Vou ser bem sincero, viu? Mas ele foi na bola, né? Ele foi na bola. Bem pra cartão, pra mim, não é essa jogada. Pode ter machucado o Eliel, mas achei que ele foi só na bola. O Lucas Lopes escreveu: salve, Carlão. Manda um abraço aí pra Sumarezinho, Hortolândia. Torcida Jovem Ponte na área. Ô, Lucas, meu querido, seja bem-vindo. Obrigado aqui pela audiência. Aparecido Alves, quando vejo o Frank colocar as duas mãos na cabeça, já imagino que está acontecendo um festival de horrores. Deus do céu. Bola para a equipe do Sampaio, Vinha, chegou o Arthur, mete o pé na bola, tira. Vem o jogador da equipe do Sampaio, o árbitro está dando bola para a equipe do Sampaio. Lá na ponta direita, é bola para o Sampaio Correia fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Em Campinas, Ponte e Sampaio Correia já se enfrentaram 6 vezes. 4 empates, 2 vitórias da Macaca. É falta para a equipe do Sampaio Correia fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Falta para o Sampaio. Thiaguinho para a bola. Levantou na boca do gol. Kaique França. Que segurar não, hein? Deu um soco nessa bola. Jogador da Bolívia deixa a bola sair. A bola sai para a lateral. É lateral para a equipe da Bolívia fazer a cobrança. Camisa número 7, o Robinho. Fez que ia bater o lateral. Só fez que ia bater. Deixou a bola para o Pará. Lateral esquerdo, capitão do time. Pará toca a bola aqui para o Robinho. Robinho para Pará. Tentou tocar entre as pernas ali do Luiz Felipe. Melhor para o Luiz Felipe. Ganha essa bola para a Ponte. Sai jogando. Faz o passe aqui na ponta direita. É para o Eliel. Vem Jansen. Rafael Jansen ganha essa bola para a equipe da Bolívia. Toca a bola para Thiago Braga. No campo de defesa. Thiago Brava é cantor, né? Esse é o Thiago Braga, goleiro da equipe da Bolívia, jogando com aquele uniforme verde, cor marca-texto. Sabe aquelas placas que à noite ficam claras, né? Pois é, esse uniforme do goleiro, o Thiago Braga. Agora tem falta para a equipe da Bolívia aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O João Limílio Neto tá aqui no Facebook. A pergunta que todo mundo quer saber, viu, João? Por que escalar o Igor Torres? Por que escalar o Igor Torres? Por que deixar o Paulo Baia no banco? O que o Paulo Baia fez para ser reserva? O que o Igor Torres fez para ser titular? Essa pergunta que vale R$1 milhão. Roberto Santos, Igor Torres é pior que o Guipira. O Frank Francisco, fala no microfone aí, Frank. Eu concordo em gênero, número e grau. Por enquanto o Guipira realmente foi melhor mesmo, viu, Roberto? Eu também. Vamos, Ponte. Apostei vintão em você. Tá dizendo aqui o David Santos. David, você é corajoso, viu, meu querido? Ô, David, rapaz, o azar foi seu, hein? Você é corajoso, viu? Carlos Lemos Matozinho, esse árbitro não dá uma falta pra Ponte. Pisando na bola, irritando os jogadores da Macaca. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Bola dentro da grande área pro Eliel, foi pro chão. O Igor Torres também por lá. Chegou na cara do Thiago Braga. O Thiago foi pra bola, pegou. O Igor ficou se contorcendo em dores ali, parecendo uma lagartixa. O árbitro não deu nada, hein, André? E quase que o Gustavo Henrique, o Eliel bateu ali a carteira. O último toque do zagueiro do Sampaio Correia. A bola sobrou pro goleiro Thiago Braga, que já repôs. E na sequência, a falta favorecendo a equipe da Bolívia querida. Informação para Plone Alimentos. A Bolívia querida tá querendo entregar também ali, hein? Tá querendo entregar. Agora o Everton fez ali foi o Everton. A passagem, né? E o Igor Torres foi pra ela. Rapaz, que estranho ali. O lance foi estranho demais no Igor Torres, mas o árbitro mandou seguir. Na sequência, o Luiz Felipe deixou o braço ali
o árbitro também não deu nada. Bola para a equipe da Bolívia, bola com o Matheus Pivô. Pivô trabalha a bola ali para o Thiaguinho na ponta direita. Thiaguinho tocou, bola pegou na cara do Pivô, Deus do céu. Bota a bola ali para o Luiz Felipe, ganha essa bola para a equipe da Ponte. Vem o Luiz Felipe, vem briga ali com o jogador da equipe da Bolívia querida, que é o Alisson. A bola acaba saindo para lateral para a Ponte, fazer a cobrança, 32,5, quase 33 passados do primeiro tempo. Tá 0-0 Ponte e Sampaio. Bolívia querida e Macaca no Majestoso. Bola pro Kaique, França fica reboteada ali pro Kaique, que sai do gol com as mãos pra ficar com ela. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 33 agora cravados passados deste primeiro tempo. 12 minutos para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. 27ª rodada Série B Campeonato Brasileiro. Para você ligado na Essência FM 102,5, 98.5. Ilha do Amor em São Luís do Maranhão. No FM 106.3. Nas parceiras MS Web Rádio. Rádio Ed Pira. Futebol na Canela. E Esportes Web de Jandaia. No Paraná. Ponte. Sampaio Correia empatam 0-0. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Bola com ele. Recebeu esse passe aqui na ponta direita. O Luiz Felipe pede. Ele toca pro Luiz. Cruzamento. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga. Pivô. Matheus Pivô meteu a cabeça na bola pra tirar dali. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, placar ao vivo. Ponte, Sampaio Correia vão empatando 0-0 mais cedo. Copa Paulista. O 15 venceu o Juventus fora de casa na Javari 2-0. Essência, a frequência da vida. Carlos Corsato. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se é uma crise lá fora, não foi eu quem fiz. 34, primeiro tempo. Fala do jogo aí, Frank Francisco, 0-0. Carlos, o jogo não agrada, né? O time do Sampaio tenta jogar, a Ponte tá querendo aparecer, Carlão. Vamos ver nesse ataque. Vem, bola pra Ponte, Lucas Natan. Vai pro cruzamento, era pro Everton. Na grande área, foi rasteirinho. Não conseguiu pegar, precisa se entender, né? Os atacantes da Ponte. Quando é o Everton que cruza, ele cruza alto demais. Quando é o Lucas Natan, a bola não chega. Os caras não estão se entendendo. Quem está se entendendo é um ataque agora do Sampaio. Bola com o Thiaguinho. Tá lá na ponta direita, aberto, livre, leve e solto. Ele faz o passe, abre o jogo. Toca a bola para Neto Paraíba. Neto Paraíba toca a bola para o Alisson. Tá sem marcação. Tá aqui na ponta esquerda. O Pará parou, pediu, ele não toca, volta essa bola um pouco mais atrás pro Robinho, Robinho pra parar, calibrou, cruzamento, levantamento na boca do gol, Arthur, sobe de cabeça pra tirar dali, bola voltou pra Ponte, vem o Everton, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pra Lucas Natan, falta, o jogo tá parado, falta pra Ponte fazer a cobrança no campo de defesa, vai Frank, completa aí, 35 primeiro tempo, 0-0. Carlos, o grande problema da Ponte continua sendo a meia cancha. O Filipinho deu uma melhorada agora, mas o Leonardo está totalmente fora de foco, fora de posição, não entendeu o posicionamento dele. O Igor Torres é perda de tempo, gente. Eu falo, infelizmente, eu não gosto de fazer isso, mas essa insistência irrita a gente. Porque eu tô com o Carlos, o que fez o Paulo Baia para perder a camisa e o que está fazendo o Igor Torres para ser titular? Já que você vai mexer no time, você vai bagunçar, porque não tem tempo para treinar, por que a gente é obrigado a aguentar esses caras, né? Agora teve, né? Perdeu o derby no sábado, teve uma semana para treinar, pô. Com uma semana de treinamento não deu para arrumar ninguém, não, né? Nós somos obrigados a aguentar o Igor Torres. E inventou, né? Inventou, porque tirou o Thales do time. A pergunta é, o que o Thales fez para ser reserva do Igor Torres no time da Ponte? O Thales não, o Paulo Baia. E o Thales estava entrando bem, ele me escala o Everton, que não estava quase jogando. O que ele fez no time? A Ponte virou um Frankenstein. O time que já é ruim, hoje, primeiro tempo, pífio da Ponte Preta. Bola para Filipinho. Filipinho no campo de defesa. Volta essa bola aqui pro Fábio Sanches. Fábio Sanches toca a bola para Leonardo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Antônio Neres, lá da MS Web Rádio. Parceiraça conosco. Grande Antônio Neres. Obrigado pela audiência. Trabalha a bola o time da Ponte. Bola aqui no campo de defesa. Bola para Fábio Sanches. Fábio Sanches, capitão da Macaca. Toca a bola pro Arthur. Arthur toca a bola para Filipinho. A Ponte não se entende. Que coisa horrorosa. Canais Futebol Interior. Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Esther
Capeleto, Taubaté, São Paulo, tá dizendo que é ponte. Ô, Esther, obrigado, querida, seja bem-vinda. Osmar Dangar, notei que nenhum dos reforços estão em campo. Não, dois, né, no banco de reservas. O Souza e o Vidiero. O Gabriel não está nem no banco. Aí ele pergunta aqui, será que vão estrear no penúltimo jogo? O Souza já vai estar nesse time, tá? Carlos Lemos Matozinho. Isso quando o Igor fica de pé, não é, Carlão? Lucas Lopes, manda um abraço aí pra Dona Zefa. Ô, Lucão, um abraço. O jogo tá parado, tem jogador da Bolívia caído. O Thiaguinho tá caído ali, né, André? Ele tá caído porque o Lucas Natan chegou nele, acabou empurrando. O árbitro marcou falta de defesa ali no setor de defesa, favorecendo a equipe do Sampaio Correia. Continua 0-0. Informação para Ridier, comunicação integrada. Osmar Dangar, Baia no lugar do Igor Torres. Eu já tirei trocado agora, né? Ele não tirou o Baia no primeiro tempo do derby, tira o Igor Torres no primeiro tempo contra o Sampaio. Bola para a equipe do Sampaio aqui no campo de ataque, falta em cima do Luiz Felipe. O jogo tá parado. Carlos Lemos Matozinho, o treinador não sabe escalar e pedir marcação alta. Pressão na saída de bola deles. O Ricardo Roloff. Esse time é uma piada. Se não cair, podem ir até a Aparecida do Norte de joelhos. Aproveite para pegar a Dutra sentido Rio de Janeiro. Tá falando aqui ele. Valeu, Ricardo. Obrigado pela audiência, viu? Valeu. Eu espero que você seja ponte pretano, né? Senão é muita maldade sua. Sofrendo com a macaca. A Esther Capeleto tá ligada com a gente. Se você for ponte pretano, vai com a gente então, né? Vamos todos aqui, tá bom? Se não for, quanta mágoa no seu coração, hein, rapaz? O que a macaca fez pra você se você não for ponte pretano? Valeu, um abraço, obrigado aí pela audiência, tá? Osmar Dangar também tá ligado conosco aqui no YouTube. Felipe Silva tá ligado com a gente, tá perguntando se o Sampaio tá ganhando. Eu acho que ele não tá prestando atenção aqui no nosso logo. O placar tá bem grandão, né? Na tela aqui do Facebook, bem grandão, viu? E ele tá no Facebook. Ô, Felipe, o placar do jogo tá aí, Felipe. Presta atenção no serviço, Felipe. Bola aqui na ponta esquerda, trabalha a bola do time da Bolívia. Aqui na ponta, era pro Alisson. Chega na marcação a zaga. Chega na marcação a zaga, bola volta aqui pro Luiz Felipe, pro time da Ponte. 39 passados do primeiro tempo, tá 0-0. Ponte e Sampaio Correia. Tenho certeza que nem o torcedor da Bolívia, nem o torcedor da Ponte, ninguém tá feliz com esse futebol apresentado pelos dois times. E agora, o Fábio Sanches, né? Pra variar, já ganhou o seu amarelinho do dia. Pra variar, Fábio Sanches amarelado, ele que não estava pendurado, mas agora está. Segundo amarelo do jogo. Aí adivinhe, torcedor. Segundo para jogadores da Ponte, Fábio Sanches, o capitão da equipe amarelado. Informação para Jump Esportes. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, é falta para a equipe da Bolívia querida. Falta para o Sampaio Correia fazer a cobrança. Gente, cadê o futebol da Ponte Preta? Meu Deus do céu, cadê o futebol da macaca? E a torcida já começa a protestar e protestar feio, hein? 40 minutos passados, toque eletrônico, mesa de som aqui dos canais Futebol Interior, da Essência FM. E também, para você ligado nas rádios parceiras, MS Web Rádio, Rádio Futebol na Canela, Web, Esporte Sul de Jandaia. Também você ligado conosco para Ilha do Amor em 106.3 FM em São Luís do Maranhão. É falta para a equipe da Bolívia, o capitão Opará tá lá pra fazer a cobrança de falta, vai direto e não, cruzamento, levantamento na boca do gol, toca de cabeça pra trás, Kaique França levanta voo, pousa, comece aos braços do goleirão da Ponte, mas o auxiliar ali, o número 2, o Luiz Carlos de França Costa, já notava impedimento do ataque da Bolívia querida, André. O impedimento foi ali pelo setor direito de ataque, o camisa número 2, o jogador Matheus Pivô, estava irregular no lance, bem marcado pelo assistente 2, o Luiz Carlos de França Costa, do Rio Grande do Norte. Lance favorece a macaca. Informação para Restaurante do Dadá. Bom, esse 0-0 é o resultado que mais aparece em jogos de Ponte Preta e Sampaio Correia. Por enquanto foram 14 jogos na história, 6 deles terminaram pelo placar de 0-0. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 41 minutos, 30 segundos passados do primeiro tempo. 3,5 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte, Sampaio Correia empatam
0-0 Copa Paulista. Mais cedo, 15 venceu o Juventus pelo placar de 2-0. Bola rolando, Grêmio Prudente vai vencendo a Portuguesa. 38 do segundo tempo, Grêmio Prudente 1, Portuguesa 0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Obrigado pela grande audiência, torcedor. Segunda a sexta, meio-dia, Meio Campo FI, hein? As informações do seu time, Ponte Guarani, Meio Campo FI, com o comando do Cláudio Nicorsi na essência, 102,5, 98,5. Vem Bolívia, bola aqui pro campo de ataque, é pro Thiaguinho, escanteio. Último toque do jogador da Ponte, escanteio pro Sampaio, lá pelo setor de ponta direita, André. Último toque do Fábio Sanches, a bola pela linha de fundo, mais um escanteio para a equipe da Bolívia Querida, vem aí para a cobrança, o camisa número 7 é o Robinho na bola. Vem Robinho para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Bolívia Querida, é o segundo escanteio pro Sampaio, Ponte teve um escanteio até aqui. Belo escanteio, a Ponte tá perdendo, Robinho pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça pra fora! O Kaique França foi pra bola. Eu achei que ele ia conseguir pegar essa bola. Ele disputou com o Jansen. E o Jansen meteu a testa nela. Ela passou à direita do Kaique. Na verdade, foi nas costas do Jansen. Quase que a Bolívia abre o placar, hein, André? E o detalhe é que no escanteio, Kaique França saiu muito mal do gol, caçando borboletas. Ele subiu junto com o Jansen, a bola passou no meio dos braços do goleiro da Ponte, no costado do camisa número 13, o zagueiro da equipe do Sampaio Correia, o Rafael Jansen, foi pela linha de fundo. Por muito, mas muito pouco, o Sampaio Correia não abre o placar no Majestoso. O Ricardo tá dizendo aqui, ó, não dá pra gostar desse time. Por que não dá? Fala um salve. É que quando a gente... O goleiro, né? Aí ele só falou que o goleiro não vale, então ele disse que o goleiro não pode, né? Mas, ô Ricardo, gostar da Ponte é uma coisa, né? Dos jogadores em campo, do time que tá em campo, aí é outra coisa, a gente tem que dividir aqui. Mas tá bom, vai. Carlos, sempre love. Ó, gostei, hein, Carlão? Carlos, sempre love. Always love. Mirandópolis, São Paulo. Ponte Preta vai, Macaca. Vamos ganhar esse jogo, tomara. Luiz Fernando Silva, tá ligado com a gente. É Lucas Lopes, vamos, nega véia. Carlos Lemos Matozinho, sugestão, trocar as posições, Brigatti, treinador e Pintado, não sei. Hoje eu tava conversando com o Israel Moreira, que foi meu parceiro hoje na transmissão do Sub-15, lá no canal da Ponte Preta. E eu tava falando pro Israel, eu queria ver o Brigatti como técnico da Ponte. Aqui o Brigatti joga ofensivo, né? E talvez não seja esse o esquema que o presidente, o Marco Eberlin, goste. O Pintado já joga mais naquele esquema defensivo. Pintou ali acréscimos. Mais 4, vamos até 49. Eu tô atrasadaço no giro aqui. Daqui a pouco a gente paga tudo, viu, Felipe? Volta pra Ponte. Leonardo pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Toque do Arthur de cabeça. Pega o goleiro. Foi bem demais. Agora o Thiago Braga. Pega bem o goleiro, quase o gol da Ponte, André. É, e boa cobrança pelo setor direito, levantamento no segundo pau. Arthur entrou como um raio e testou forte. No canto baixo, direito da meta de Thiago Braga, bem postado, fez a defesa, evitou aquele que seria o primeiro gol do jogo, o primeiro da Ponte. Quase a Macaca chega lá, finalzinho do primeiro tempo, 0-0, Majestoso. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Ponte vem, banha aqui pro campo de ataque. Jansen chega, tira, joga a bola para lateral pra Ponte. Lado direito, campo de ataque, ele faz o passe, abre o jogo. Toca a bola para Lucas Natan, foi pro chão, falta. O jogo tá parado, falta pra Ponte. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Falta ali em cima do Lucas Natan, falta pra Ponte, vem bola na grande área da equipe da Bolívia Querida, é falta pra Macaca, Lucas Natan pra fazer a cobrança, não, Leonardo, vem ele pra fazer a cobrança de falta pra Ponte, o camisa número 5 da Macaca, 46:30, passados os primeiro tempo de jogo, vamos até 49, Naldi pra bola, levantou, tocou na boca do gol, era de novo pro Arthur.
Chega a zaga da Bolívia. Tira, joga a bola para a linha de fundo. O árbitro tá dando só escanteio, só tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Sampaio Correia fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Chegamos a 47 passados desse primeiro tempo, 0-0, Ponte Sampaio Correia, Copa Paulista mais cedo, o 15 venceu o Juventus fora de casa na Javari, 2-0, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você, Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Bom, nesse momento Sampaio Correia está na 15ª colocação com esse empate. 28 pontos. A Ponte logo acima, 32 pontos. 14ª posição, mesmo número de pontos aqui do Ituano, mas o Ituano passa a Ponte aqui no número de vitórias. Falta para a equipe do Sampaio, Thiago Braga fora da grande área para colocar a bola em jogo, perna direita, ele põe bola ali pro Ítalo, sobe o Edson, tira de cabeça, a bola volta aqui pelo meio, volta para Robinho, na ponta esquerda, Leonardo, ganha essa bola para a Ponte, toca a bola para Lucas Natan, vem o Pará, ganhou essa bola para a equipe da Bolívia, o Luiz Felipe toca a bola no meio, bola aqui pro Eliel briga ali com o Gustavo Henrique, a bola acaba saindo ali, fica pro jogador da equipe da Bolívia, vem o Ítalo, vem ali o Kaique França, dá um bico, perna esquerda, ela ganha altura, não ganha muita distância, Leonardo vem, perde essa bola ali pelo meio pro Neto Paraíba, Claudinei que tava na bola, Claudinei ganha essa bola pra equipe do Sampaio, toca a bola aqui na ponta, a bola pro Alisson pro Pará na ponta esquerda, vem o capitão da equipe da Bolívia, sai da ponta, vem pro meio, tenta fazer o passe ali na marcação, chega a zaga da equipe da Ponte, mas conseguiu dominar o time da Bolívia, sai jogando bola com o Robinho na ponta, toca a bola ali para Matheus Pivô trabalha a bola pra equipe da Bolívia, toca a bola pra Gustavo Henrique das costas do jogador da Bolívia, aí fica difícil, né? Bola volta ali pro Eliel, foi seguro pelo Matheus Pivô, vai tomar cartão ali, o lateral da equipe da Bolívia, querida, vai ter que parar, né? Porque ele vai ter que dar cartão lá pro jogador da Bolívia, viu, André? É o primeiro amarelo do jogo para a equipe do Sampaio Correia, camisa número 2, o Matheus Pivô amarelado, o terceiro no jogo, informação para a Construtora Patriani. E ele estava pendurado, não joga no próximo jogo contra a Chape. Aponta o centro do gramado. Caio Max Augusto Vieira, árbitro do Rio Grande do Norte. Fim de jogo no primeiro tempo. Ponte, Sampaio e Ponte empataram 0-0. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. É isso, fim de jogo, primeiro tempo aqui nos Canais Futebol Interior. Ponte e Sampaio empataram pelo placar de 0-0. Saída dos jogadores no gramado do Estádio Majestoso. Vai, André Luiz. Saída dos jogadores da Ponte, também do Sampaio Correia. Eu confirmo a você o placar. Intervalo de jogo, Moisés Lucarelli. 0-0, Ponte Preta e Sampaio Correia. Jogadores da Ponte se dirigindo ao vestiário número 1. O gol dos portão principal do estádio Moisés Lucarelli. E os jogadores do Sampaio Correia se dirigindo junto ao vestiário número 2, lá no chamado gol da linha do trem, o gol de fundo do Majestoso. Vamos ouvir aí o jogador da Ponte saindo. Igor Torres. É o Igor Torres. Nosso time tem um grande volume de jogo, só que infelizmente a bola não entrou ainda. Agora é focar no trabalho, focar no que o professor tem que falar no intervalo, voltar mais focado, porque eu tenho certeza que nós sairemos com 3 pontos. Muito bem. Tá, e essa palavra de Igor Torres, falando, meu caro Carlos Corsato. Igor Torres, ô Frank, pega o microfone já, o jogador da Bolívia. Volume de jogo, foi isso que eu vi? Aonde ele tá vendo esse jogo aí, Carlão? Por isso que ele não tá jogando nada, né? Porque ele não tá vendo o jogo. Ele tá assistindo alguma outra coisa aí, por isso que ele não joga. Jesus do céu, que coisa horrorosa. Vamos ver se tem alguém aqui da Bolívia, querida, pra falar com você, ligado nos Canais Futebol Interior, pra você também da Ilha do Amor, em 106.3 FM, em São Luís do Maranhão. Bora lá, tem jogador da Bolívia, querida, falando, vamos conferir. Eu acho que tem um pouquinho mais de tranquilidade ali no terço final, né? Estamos trocando bem a bola, estamos ganhando a segunda bola, que é um jogo muito competitivo. É trabalhar um pouco mais a bola para que a gente possa finalizar com mais clareza no gol. Esse foi o Robinho. Essa palavra de Robinho,
do Sampaio Correia, mas mais ninguém no tapete verde do estádio Moisés Zuccarelli. Eu volto ao comando a você, Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz, trazendo os detalhes de Ponte Preta e Sampaio Correia, para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ô Frank, um destaque aí, por favor, seu desse primeiro tempo horroroso, hein? Ponte 0, Sampaio Correia 0. Os dois times mereciam sair com menos 3 pontos. Pelo amor de Deus, Carlos, que futebol ridículo. Parece o jogo do primeiro turno, né? Muito... Se bem que no primeiro turno o Sampaio jogou melhor que a Ponte, muito melhor, né? O Sampaio foi muito superior no primeiro turno, Carlão. Agora, o jogo de hoje, gente do céu, o que é isso? E a entrevista do Igor, pra mim, é o retrato do jogo. Ele está assistindo alguma coisa, está fazendo qualquer coisa, menos jogar futebol. O que ele falou, Carlão, eu não consigo nem interpretar. Para mim é conversa de bêbado. Para mim, ele nem voltaria para o segundo tempo. Paulo Baia já na vaga dele, Elvis no time já, se der coloca o Souza também. Vamos lá, Ponte, faltando 7 minutos para as 18 horas. Vou fazer o seguinte, atenção você das rádios parceiras, hein? Você em FM 106,3 na Ilha do Amor, em São Luís do Maranhão. Essência FM 102,5, 98,5. Pessoal da MS Web Rádio, um abraço para vocês da MS, Rádio Futebol na Canela. Grande Tiago Lopes, grande abraço, meu querido Ed Pira de Piracicaba, Esportes Web de Jandaia no Paraná. Todo mundo conectados, tá todo mundo ligado aqui nos canais Futebol Interior. A gente vai pro intervalo, o primeiro aqui do intervalo do jogo nos canais Futebol Interior. Voltamos já para mais informações e tudo sobre o primeiro tempo de Ponte 0, Sampaio Correia 0, canais Futebol Interior. Essência FM, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Carlos Corsato. Sempre, pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Faltando 4 minutos para as 18 horas. 4 minutinhos para as 18 horas, intervalo de jogo. A Ponte vai empatando com o Sampaio Correia. Sampaio Correia e Ponte empatam pelo placar de
0-0. Bom, deixa eu dar uma passadinha aqui no placar ao vivo Futebol Interior, Copa Paulista. Não terminou ainda a Grêmio Prudente e Portuguesa não, hein? E a Portuguesa, hein, fez um investimento danado nessa Copa Paulista, mas perde o primeiro jogo, fora de casa, claro, né? Mas tá perdendo pro Grêmio Prudente pelo placar de 1-0. O Juventus em casa perdeu pro 15 por 2-0. Amanhã tem Marília São José, às 4 da tarde, Noroeste e Portuguesa Santista. Bom, faltando 3 minutos para as 18 horas, a gente vai pro intervalo aqui. E depois do intervalo tem o Frank Francisco comentando que foi Ponte Preta e Sampaio Correia 0-0. Só trazer os números do jogo. Chutes, 3 da Ponte contra 1 da Bolívia, foram 4 no total. No gol, 1 só da Ponte, nenhum da Bolívia querida. Escanteios, 2 para Bolívia, 1 para Ponte, posse de bola 52% Ponte, 48% Sampaio Correia. Mais um intervalo, voltamos em definitivo para todo o segundo tempo de Ponte e Sampaio Correia. 0-0, 27ª rodada Série B do Brasileirão. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 18 horas em ponto, noite de sábado, hoje 9 de setembro de 2023, noite aqui pra gente que está no sul, né, do país, que está aqui na região sudeste, porque pra você que tá aí no Mato Grosso do Sul, né, horário de Brasília, 18h01 aí, 17h01, aí é tarde, aqui noite no sudeste do Brasil. Obrigado pela audiência, você na MS e também na Rádio Futebol na Canela. Aliás, deixa eu abraçar aqui todas as nossas parceiras, né? A Ilha do Amor em FM 106,3 em São Luís do Maranhão. Um abraço a todos por lá. Também a Edpira de Piracicaba, a Sport Sul Web de Jandaia no Paraná, a MS Web Rádio, Rádio Futebol na Canela e claro, Essência FM 102,5, 98.5. O Ronaldo Queiroz, tá difícil, ele coloca aqui, eu nunca vi um time tão ruim como esse, nada dá certo, olha que torço pra Ponte desde 76,
diz ele aqui. O Monet Fernandes, abraços do Marcelino. Ô, Marcelino, grande abraço, querido, obrigado, viu, por estar com a gente aqui, tá? Mestre Dito Ovídio, ô mestre, aquele abraço. Não tá fácil a nossa macaca não, hein? Tá no Facebook Futebol Interior. Roberto Santos já manda aqui um fora pintado. Até que não demorou muito, hein, Carlão? Fora pintado. Tem muita diferença desse time aí pro time do Felipe Moreira? Francisco. Carlos, honestamente falando, a gente não gosta de falar certas coisas. O problema da Ponte não é treinador. A verdade é essa. Péssimas contratações. Quem vem não tá dando certo. Mas hoje o problema foi né? o treinador, que mexeu no time errado. Mas, Carlos, sabe o que acontece? Existe uma coisa que é assim, ó. Por mais que você faça o certo, quando você tá mergulhado no meio de uma situação como essa da Ponte hoje, até você que tem o norte, que, olha, eu sei, eu vou por aqui, você se perde. E eu vou falar o seguinte, hein? É um conselho, Pintado, eu não assisto, não sei. Um passarinho me falou, esquece leão de treino, viu? Tem muito jogador que é leão de treino. Não vai nessa, não. Ô, Frank, você faria alguma alteração aí no time da Ponte Preta? Carlos, se eu pudesse, eu trocava os 11, né? Mas assim... só dá pra trocar sim. Uma que eu faria de cara. O Igor Torres não sobe nem... vá. Não sobe pro gramado. O Everton também não jogou nada. Carlão, aliás, por falar nisso, o que deram pra esse rapaz beber antes do início do jogo? Ele tá loucão. Não, o duro é que tem tanta gente conosco aqui, as parceiras também, os caras ouvindo isso. Aí falam, o que ele falou? Volume de jogo? Tá loucão, tá loucão. Sacanagem, né? Qual que é a segunda que você falou que você faria, Carlos? Eu? Eu tiraria o Everton. O Everton não tiraria já, Carlos, mas não deixaria jogar. Mas não jogou nada também. Mas ele não pode jogar na meia, né? Ele é um quarto atacante do lado esquerdo, com liberdade para flutuar, e não como tá jogando. É o que eu falei, se você às vezes fizer as coisas e não fizer da maneira como ela tem que ser feita, você queima jogador. Lucas Natan não jogou até agora. Eu colocaria Paulo Baia, Elvis e Souza, de uma vez só no time. Aí escolhe aí, tira no par ou ímpar, para ver quem você quer tirar. Placar geral, Campeonato Goiano, você pode baixar aí o novo aplicativo do Placar ao Vivo Futebol Interior, tá? Divisão de acesso, Centro-Oeste 1, Santa Helena 1. Só no Placar ao Vivo Futebol Interior essas informações. Campeonato Catarinense Série C, Blumenau 4. Rapaz, o Blumenau tá na Série C do Catarinense, hein? Fluminense de Santa Catarina 1. Tudo isso no Placar ao Vivo Futebol Interior. O Elvis, será que volta? Gé, será que vem pro jogo? Elvis e Gé. Elvis e Gé. Vamos aguardar. Vamos corrigir o que fizemos de errado, Carlão? É isso aí, Copa Paulista, Grêmio Prudente 1, Portuguesa 0, fim de jogo, hein? Quartas de final, Copa Paulista, o Juventus perdeu em casa pro 15, 2-0, na semana que vem o jogo da volta, sábado 3 da tarde, Portuguesa e Grêmio Prudente, sexta 8 da noite, 15 de Piracicaba e Juventus, o Grêmio Prudente joga pelo empate, o 15 pode perder até por um gol de diferença. Thales 21 tá ali também, hein? O Elvis e o Gé estão conversando com o Pintado, mas eles ainda estavam com o colete, né, André? Eles estavam com o colete. O Thales já tá à beira do gramado. Elvis e o Gé apenas conversa, mas me parece que a alteração primeira vai ser o 21 Thales, daqui a pouco na Macaca. Boa tarde, meu nome é Evaldo Roberto Fernandes, sou de Paulínia e estou acompanhando o jogo da Macaca. Espero que ela possa vencer para continuar na Série B. Esperava ver ela subir para a Série A do ano que vem. Faz falta a Macaca de anos atrás. O que fazer para a Macaca voltar a ser top? Pergunta ele aqui, o Evaldo Roberto Fernandes. Tá ligado conosco na Essência FM em 102,5. Ô Evaldo, obrigado, viu? Tem que contratar jogador bom, né? Mas a Ponte tem muitos problemas financeiros, viu, Evaldo? Obrigado por estar conosco em 102,5. A Bolívia querida tá voltando agora. Vai, André. A única alteração a princípio na Ponte é a camisa 21 Thales. Vamos ver quem vai sair. Se ele não tirar o Igor Torres, aí ele vai... Aí eu parei com ele, né? Ah lá, Carlão. E não foi, hein? Saiu o 22. Deus. O 22 é o Everton para a entrada do 21 Igor Torres. Primeira alteração processada na Macaca pelo Pintado. Jogou nada também. Mas já errou na substituição de cara, Carlão. Mas não jogou nada. Já errou de cara. Vai deixar o Igor Torres em campo? Vai. Não jogou nada, viu, o Everton também. Não jogou nada. Ô, produção, eu tenho o Pedro Lino aí no intervalo ou não? Pra mim não tem nada aqui, viu? Tem nada do Pedro Lino aqui no intervalo. Tem alguma coisa? Nada do nosso Pedro Lino? Nada. Então o Pedro Lino tá lá, o repórter do estádio, mas está
quietinho, vai participar da coletiva do técnico Pintado. Vamos aguardar, tem mais 45 minutos de jogo para Ponte Preta e Bolívia Querida. Ponte Preta e Sampaio Correia. A bola vai rolar no segundo tempo. A Bolívia Querida não vai fazer alteração não, hein? Ô Carlos, aí... Jair Ferreira mesmo tá ali. time. Você concorda comigo que aí tinha que ter entrado o Paulo Baia? Claro, lógico, óbvio, evidente. Vai começar o jogo no segundo tempo. Apita o árbitro. Tem bola rolando no segundo tempo. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vou pedir para nossa produção aumentar um pouquinho o BG do torcedor da Ponte para ver se dá ânimo, isso, para a torcida da Ponte, porque para o time da Ponte também, porque eu vou falar uma coisa para você, viu? Que primeiro tempo horroroso do time da Macaca. Ponte atacando pro gol do portão de entrada, defendendo o gol da linha do trem do majestoso. Igor Torres briga ali com o jogador da equipe da Bolívia Querida que joga essa bola pra fora. É lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Comecinho de jogo no segundo tempo. Arthur vem ali pra fazer a cobrança do arremesso manual. O jogador da Ponte não tava ligado, né? Não estava ligado, o Eliel, aí ele não tocou. Agora sim, toca a bola para Eliel. Eliel faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio, bola para o Arthur. Arthur fez ali a dividida, mas ficou sentindo. Lucas Natan vem para a bola volta para a equipe da Ponte, bola ali para o Filipinho. Filipinho ganha essa bola para a Macaca, toca a bola na ponta para Eliel. Eliel para o Arthur. Arthur dá cavadinha para o Lucas Natan, no peito, na grande área, foi para o chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Vem o Filipinho, ganha na primeira no pé de ferro, toca a bola para Leonaldi, vai queimar dali, bateu pro gol, fora. Passe, vai embora. Pelo menos chutou o Leonaldi, ela saiu à esquerda do Thiago Braga, primeiro lance de perigo da Ponte no segundo tempo, André. E na primeira investida pelo lado esquerdo, o Leonaldi apareceu no meio de 4 jogadores da Bolívia Querida, chutou forte, a bola foi à esquerda da meta do goleiro Thiago Braga. Tiro de meta para o Sampaio Correia, continua 0-0 majestoso, informação para a Iga Atacado. Ponte fez uma alteração no intervalo, o Everton foi embora. O Everton, para você que está ligado conosco aí em São Luís do Maranhão, para você que está ligado aqui na Essência FM, aquele mesmo que jogou no Flamengo, Grêmio, São Paulo, Atlético do Paraná, é ele mesmo. Vem o time da Ponte, bola aqui pro campo de ataque, já foi embora, né? O Thales entrou no seu lugar, a bola vem ali pro Igor Torres, na marcação chega a zaga da equipe da Bolívia Querida, tira, joga a bola pra lateral, lateral pra Ponte, Luiz Felipe tem pressa, 2 minutos passados o segundo tempo de jogo, tá 0-0, Lucas Natan, trabalha a bola com a perna esquerda, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali pro Arthur, Arthur vem na marcação ali pra cima dele, o pivô, vem o Arthur, nossa senhora, hein? Pegaram o Arthur, hein? E depois pegaram o Eliel também. O árbitro tá marcando falta. Próxima grande área. A do Arthur ele não deu porque deu vantagem. Falta em cima do Eliel. O jogo tá parado. É falta pra Ponte. Quase próximo da risca da grande área lá do esquerdo do campo de ataque, André. A primeira do Thiaguinho no Arthur ele não deu nada. E a segunda, o Eliel estava passando ali pelo camisa 18. Também pelo próprio Thiaguinho, quem chegou lá pegando ele foi a camisa número 2, Matheus Pivô, que já tem amarelo. É falta para a Ponte, lado esquerdo, o jogador Leonaldi na bola. Vem Leonaldi para fazer a cobrança da falta, 72% apostam que a Ponte vai ganhar o jogo. Empate 14, Sampaio Correia 14. Leonaldi para a bola, levantou direto pro gol, passa, vai embora. Ele não cruzou não, hein? Procurava o canto esquerdo alto do Thiago Braga. Ela saiu linha de fundo. Pegou na trave, Carlão. Quase. O gol pegou ali na junção das traves. Quase que a Macaca faz o gol na cobrança de falta do Leonaldi, hein, André? E como dizia meu amigo Edivaldo Tites, alô Edivaldo Tites, encharqueado, aquele abraço. A bola bateu na junção ferrosa, na falta bem cobrada pelo Leonaldi, a bola bateu na junção das duas traves, a chamada junção ferrosa, e quase a Macaca abre o placar no majestoso, continua 0-0, informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. Vem o time da Bolívia Querida, bola com o Ítalo tenta fazer o passe ali pelo meio, ele procurava ali o Alisson melhor para a zaga da Ponte, tira, perde de novo, bola voltou para Robinho, cruzamento, levantamento na boca do gol, Fábio Sanches tirou, chegou ali o Thiaguinho, tenta ganhar nessa bola, o Arthur ganha a bola para a equipe da Ponte, toca a bola para o Eliel, chegou o Matheus Pivô, tira, joga a bola para a lateral, é lateral para a Ponte fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. O Carlos Lemos Matozinho no travessão, perto de onde fica a coruja, diz ele aqui. Paulo Baia no banco, brincadeira. Já deu esses erros de escalação, hein? E trocas de intervalo. Viviane Cristina está dizendo que o Pedro Lino está desfilando no majestoso. Pois é. João Batista de Paula, ainda bem que o Pimentinha não está no jogo. Ainda bem, hein?
Aí vai que o Djair põe ele para jogar. Bola na ponta esquerda. Bola pro Pará. Pará, capitão do time da Bolívia querida. 4 minutos 40 segundos, segundo tempo de jogo. 0 para Ponte, 0 para Bolívia querida. Esse empate tá tirando a Bolívia querida do Z4. E a Bolívia querida sai do Z4 com esse empate, porque a Chape já jogou e perdeu. Mas a Bolívia quer mais. Bola aqui pro campo de ataque. Bola na grande área. Vai fazer pro gol. Chega a zaga da Ponte com o Luiz Felipe. Chega, tira, joga a bola, linha de fundo. O árbitro tá marcando escanteio pra Bolívia querida, André. E o detalhe do contra-ataque rápido do Sampaio. Chegou por ali o camisa número 7. O jogador número 7, o Robinho. Ele tocou a bola para o meio de campo. Aliás, pro meio da área, a bola chegou por ali, a zaga da Ponte tirando, evitando o gol do Sampaio Correia. É escanteio, lado direito, olha o Sampaio. Escanteio pra equipe do Sampaio, Thiaguinho pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira, a bola volta, fica pererecando ali na grande área. Fábio Sanches tira como deu, a bola voltou pro Pará, na ponta esquerda, faz o passe lá pro Alisson, vai brigar com o Filipinho por baixo. Se joga na bola, joga a bola, linha de fundo. 4 escanteio pro Sampaio, segundo no segundo tempo, André. Último toque do Filipinho, a bola pela linha de fundo, é escanteio, lado esquerdo, favorece a equipe do Sampaio Correia que aperta. Quer o primeiro gol do jogo no Majestoso. Escanteio para a equipe do Sampaio Correia, pra bola, levantamento, perna esquerda na boca do gol, sobe a zaga, tira, a bola voltou pro Sampaio, vai queimar dali, bateu pro gol, o Thiaguinho, a zaga tirou, a bola voltou aqui na ponta esquerda pro time da Bolívia, trabalha a bola, vem cruzamento, vem levantamento na boca do gol, toque de cabeça, não consegue pegar. Era o Rafael Jensen que estava por lá, zagueirão. Ela saiu, foi embora, linha de fundo. Tiro de volta pro Kaique França, Canais Futebol Interior. Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Arthur trabalha a bola aqui para a equipe do Sampaio, vem na marcação, chega a zaga, tira, a bola voltou aqui pelo meio, sai para a lateral para a equipe do Sampaio fazer a cobrança, não, lateral para a Ponte, marcando aqui a arbitragem. Lateral para a Ponte, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Vai participando aí, vai mandando mensagem pra gente no WhatsApp 989-89-3526, 989-89-3526. A Ponte só uma alteração, saiu Everton no intervalo, entrou o Thales. O Sampaio, mesmo time que começou jogando. Bola pra equipe da Ponte aqui no campo de ataque, era ali pro Thales, chega a zaga da equipe do Sampaio com o Jansen pra tirar. Ele mete o pezão na bola, tira, joga a bola pra lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Luiz Felipe, toca a bola pro Thales para Luiz Felipe, volta a bola para Thales, lá na ponta, fez o passe no meio para Luiz Felipe, é pro Thales, o Leonardo pediu, Thales trouxe a bola para a perna esquerda, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, o toque para trás, para fora. Igor Torres perdeu Igor, que jogada da Ponte. O Igor Torres apareceu e não tinha impedimento não, hein, André? E na bela jogada do Thales pelo setor direito. Ele olhou, levantou a cabeça e cruzou. Acontece que perdeu o tempo de bola o Igor Torres, a bola bateu no seu joelho e foi por sobre a meta de Thiago Braga, que agradeceu. Por muito pouco a Macaca não abre o placar no Majestoso, continua 0-0, informação para Ovos Satoshi. O Gé não ia perder esse gol nunca. Vem o time da Bolívia. Bola aqui pro campo de ataque. Robinho pra fora. Pegou o microfone na mão. O comentarista quer falar? Fala, Franqui. Pintado, por favor, poupa a gente dessa fadiga. A gente já tá cansado de ver esses filmes. Igor Torres, não! Bola pra equipe da Ponte aqui na ponta esquerda. Lucas Natan tenta fazer o passe aqui pelo meio. Chega a zaga da equipe da Bolívia pra tirar. Aí o Lucas vai fazer falta. É falta pra equipe da Bolívia fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Jogador ali da Bolívia é o 16, o Alisson. Parece que não vai dar pra ele não, tá colocando a mão na coxa ali, André. Ele tá colocando a mão na coxa, chega o departamento médico do Sampaio Correia. Jogo paralisado no Majestoso, continua 0-0. Vamos ver aí se vai ter condições o camisa número 16, o Alisson,
da equipe da Bolívia Querida, vai saindo nesse momento. Vamos aguardar ver o que o departamento médico fala. Informação para Café Canecão. Caio Max Augusto Vieira, árbitro do Rio Grande do Norte, nasceu em 1982, tem 41 anos. Ele é professor de educação física. Mora em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Na Série B, 4 jogos como VAR e 6 como árbitro. Com ele no apito foram 2 vitórias do mandante, 3 empates e 1 vitória do visitante. Não apitou nenhum jogo do Sampaio, nem da Ponte nesse campeonato. Detalhe, ele ficou 40 dias sem apitar nenhum jogo sequer. A última partida dele havia sido 23 de julho. Cruzeiro 0, Goiás 1 pela Série A. Aí ele voltou a apitar em setembro, portanto passou o mês de agosto inteirinho sem apitar jogos. Voltou em setembro, no dia 3/9, Ferroviário e Maranhão empataram 1-1 pela Série D do Campeonato Brasileiro. Já o cara do VAR, o Diego Pombo Lopes, fez o trabalho inverso. Ele já apitou 6 jogos na Série B como árbitro e como VAR foram 2. Tem um jogo da Ponte nesse campeonato como árbitro, que foi aquela derrota para o Atlético Goianiense fora de casa pelo placar de 1-0. Não tem nenhum jogo do Sampaio neste ano. Bola para a equipe da Ponte, é para o Lucas Natan. Jesus amado. O Arthur tocou para o Lucas Natan. O Lucas Natan não tinha ninguém perto dele. Ele foi cruzar, cruzou tudo torto. E tem nego que reclama do Elvis ainda, viu, André? Verdade, ele pegou muito mal na bola, sobre a meta do goleiro Thiago Braga. Tiro de meta para o Sampaio Correia, que empata em 0-0 com a Ponte do Majestoso. Informação para Bebidas Poti. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Passamos de 11h30, quase 12 passados deste segundo tempo, 33 no regressivo para terminar o jogo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Te contei não, Majestoso, Série B Campeonato Brasileiro. Ponte e Sampaio Correia vão empatando. Ponte e Sampaio Correia empatam, placar 0-0. Amanhã tem CRB e Vitória às 18 horas, às 3h45 também amanhã, Atlético Goianiense e Juventude. À noite, Mirassol e Botafogo às 8h30, Sport Recife e Criciúma. Essência, a frequência da vida. Carlos Corsa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. A Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, Luiz Felipe Vinha. Tocou errado pro Leonardo e deu contra-golpe pra Bolívia. Vem o Arthur, vem na bola ali, o Arthur ganha essa bola pra equipe da Macaca. Tiaguinho ficou no chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. A bola voltou pra Eliel, Eliel aberto aqui pela ponta esquerda. Vai o Eliel, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Igor Torres. Chega a zaga da equipe da Bolívia pra tirar. Só que ele tá dando o último toque do Igor Torres. E aí o Igor reclama com o Caio Max Augusto Vieira, mas não adiantou nada porque o árbitro tá dando bola pra Bolívia Querida, viu, André? No cruzamento do Eliel, o Igor Torres subiu junto com o zagueiro, o último toque do próprio jogador da Ponte, Igor Torres, mas olha, me parece que no replay quem tocou foi o zagueiro do Sampaio Correia, o camisa número 13 que tocou foi o Rafael Jensen. Ele que tocou por último, errou o árbitro, tiro de meta para a equipe do Sampaio, continua 0-0 Majestoso, informação para Café Canecão. Errou feio, o último toque foi do Jansen, o zagueiro da equipe do Sampaio Correia. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Robinho, vem Bolívia, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga da Ponte, saiu. Linha de fundo, escanteio para Bolívia Querida, aqui pela ponta direita é o terceiro escanteio no segundo tempo, o sexto do jogo, o quinto para Bolívia, André. O detalhe é que no chute do Robinho, a bola resvalou na zaga da Ponte e foi pela linha de fundo, escanteio lado direito, mais um para a equipe da Bolívia Querida, vem aí o camisa número 21, o Neto Paraíba na bola. Neto Paraíba pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Arthur tira, a bola voltou, vai queimar dali, bateu pro gol pra fora. Passe, vai embora. No cruzamento o Arthur meteu a cabeça na bola. Ela ficou lá do lado esquerdo, mas ficou clara lá pro jogador da equipe da Bolívia Querida que bateu pro gol. Ela saiu, foi embora, linha de fundo. Camisa número 16, o Alisson
Quase o gol da Bolívia. E ó, tô pra dizer pra você que o Kaique França defendeu essa bola. Seria escanteio pra Bolívia. Quase que a Bolívia faz 1-0, André. O detalhe que no escanteio bem cobrado pelo Neto Paraíba, no primeiro pau, subiu o Arthur de cabeça, a bola resvalou no camisa número 13, o Rafael Jansen, e sobrou do outro lado. Para o jogador, como você bem disse, o Alisson. Ele chutou forte, a bola passou por toda a extensão da meta do Kaique. E o goleiro da Ponte não resvalou na bola, quase. O Sampaio chega lá. E vem o time da Ponte, vinha aqui pro campo de ataque, a bola fica ali pro Thales, chegou o Thiago Braga, dá um tapa na bola, tira, põe a bola ali no meio, vem ali o Claudinei, camisa número 8, aí chega o Neto Paraíba e tira essa bola, joga a bola pra lateral. Vem aí o Elvis e o Gé, hein? Elvis e Gé. Daqui a pouco o Elvis, camisa 10 e Gé 19 na Ponte Preta. O Gé que não joga há um tempão, hein? O Gé que não joga, se eu não estou enganado, desde a 10ª rodada. Ó, Carlão, mas se o Gé se fizer 10% já vai fazer mais que esses que estão jogando aí. E o Elvis no banco, um horror, né? Colocar o Elvis no banco, pelo amor. Bola aqui pro time da Ponte, vem o Thales, falta em cima do Thales. O Pará abriu a caixa de ferramenta, o jogo tá parado. É falta pra Ponte fazer a cobrança, campo de ataque lá do direito. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Aleluia, hein? Aleluia, meu Deus do céu. Vai embora o Igor Torres, vá com Deus. Vai aí, André. Mudou, foi embora. Foi embora Igor Torres com a 77 para a entrada do 19 Gé. E foi embora o 20 Lucas Natan para a entrada. Vamos ver aí para a entrada o 20 Lucas Natan para a entrada do 10 Elvis. 10 Elvis está no campo. O jogador 20, Lucas Natan, foi embora. Informação para restaurante do Dadá. Falta pra Ponte, Elvis já entra batendo falta. Chega a zaga, tira a bola, volta pro Elvis. De novo, lá na linha de fundo, vai pro cruzamento. Chega a zaga da equipe da Bolívia, tira a bola, volta pra Leonaldi. Leonaldi vem, perde essa bola. A bola volta pro time da Bolívia. Vem o Neto Paraíba. Filipinho corre atrás dele. Ele abre o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda. Era pro Alisson, muito forte o passe. A bola acaba saindo, vai embora. Lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. E o camisa número 22 ali do Sampaio Correia. Vai mudar. Vai entrar. Quem é o 22, André? O 22 é o Vinícius Alves. Daqui a pouco, muito provavelmente, ele vem pro lugar do Alisson, que parece que não vai dar pra ele mesmo. Vinícius Alves, camisa número 22. Seria a primeira alteração do técnico Jair Ferreira, o técnico interino. Marchiori tá ali, ó, vendo o jogo no estádio Moisés Lucarelli. Inclusive, vendo o jogo. Bola para a equipe da Ponte, trabalha a bola ali pro Elvis. Daqui a pouco eu quero saber do Frank Francisco as alterações da Ponte. Arthur fez o passe, virou, trabalhou a bola pro Eliel. Eliel pro Gé, dentro da grande área, escorregou na hora do agora. Chega ali o camisa número 2, o Matheus Pivô, para ganhar essa bola para a equipe da Bolívia querida. Já faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pelo meio. Bola pro Claudinei, vem ganhando bola aqui para a equipe da Bolívia querida. Chegou o Leonaldi, rouba essa bola para a equipe do Sampaio. Trabalha a bola aqui pro Thiaguinho. Thiaguinho volta a bola aqui pro camisa número 21, que é o Neto Paraíba. Neto Paraíba volta a bola para Pivô. Pivô na ponta direita, toca a bola aqui pro Thiaguinho. Vem o Arthur, disputa a bola com o Thiaguinho. Ele empurra o Thiaguinho pro campo de defesa. A bola voltou ali pro Gustavo Henrique, camisa número 4. Tem o Jansen pedindo bola, o Gustavo Henrique fez o passe ali muito alto, muito forte. Kaique França vai ficar com ela, o goleiro da Ponte. Já repõe a bola em jogo, trabalha a bola para Luiz Felipe para Thales. Thales aberto, livre e solto ali pela ponta direita. Ele sai da ponta, vem pro meio, passou pelo primeiro, passou pelo Claudinei, foi pro chão. Jogador da equipe do Sampaio e roubou essa bola o Neto Paraíba e põe a Bolívia querida pro campo de ataque. Trabalha a bola ali pro Ítalo. Ítalo trabalha essa bola um pouco mais atrás pro Neto Paraíba. Vira o jogo, trabalha a bola ali pro Ítalo. Filipinho foi duro ali pra cima do jogador da equipe da Bolívia querida, ganhou, trabalhou a bola para o Alisson. Alisson vem, faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Neto Paraíba, canto esquerdo, dá um ataque da equipe da Bolívia querida, vem o Elvis, ficou no chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou pro Thiaguinho, Fábio Sanches. Perna direita, dá um bico na bola, põe bola pro Eliel. Eliel também pega cada passinho que, pelo amor de Deus, hein? A bola vai sair aqui pela lateral. É lateral pra Bolívia querida fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Detalhe. Oi. E o jogador 22, que estava à beira do gramado na equipe do Sampaio Corrêa, o Vinícius Alves, retornou para o banco de reservas. Por enquanto, tudo ok com o 16, com o Alisson, que continua no jogo. O Osmar Dangá tá ligado com a gente, Edilson Roberto, César Gila, Carlos Lemos, Edilson Roberto, ligados com a gente também por aqui. Na nossa enquete, 72% vitória para Ponte, Sampaio Corrêa empate, 14% para cada lado. O Alfredo Neto também tá ligado conosco. Viviane e Cristina, todo mundo aqui no YouTube. Quem sabe agora, olha a Ponte, Thales para Luiz Felipe, 20 segundo tempo, Luiz Felipe para a bola, cruzamento era pro Gé, rasteirinho. Chega a zaga ali com o Gustavo Henrique, tira, a bola volta para Felipinho, Felipinho deu bobeira, mas ainda conseguiu ganhar essa bola para Ponte Preta, trabalha a bola ali pro Arthur do meio, bola para Leonardo, vai Léo, toca a bola ali pro Elvis, cara, o Elvis no banco da Ponte, que horror, toca a bola ali pro Felipinho fez o passe errado, parece que tá cansado o Felipinho já, né, bola voltou pelo meio, ganhou a Ponte, Thales no pé de ferro, 1 para lá, 2 para cá, o árbitro tá em cima da jogada, não deu nada, bola ali pro Gé, ganhou essa bola pra Ponte, trabalha a bola pro Elvis na ponta direita, pro Eliel, perna esquerda, vem na marcação pra cima dele o pivô, Eliel, pivô, Eliel ganha a bola pra Ponte, pivô, conseguiu marcar, consegue marcar o Matheus Pivô, vem Thiaguinho na disputa de bola ali com o Arthur, último toque do jogador da Ponte, aí o Thiaguinho tá no chão, tá caído, o jogo tá parado, e atenção torcedor de futebol do Brasil, hora de girar pra você tempo, e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 21 passados do segundo tempo, 24 para terminar o jogo. 27ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Te contei não, majestoso. 0 para Ponte, 0 para o Sampaio Corrêa. Série B, Campeonato Brasileiro. Abertura da rodada, 27ª, Chapecoense 0, Guarani 1. Ceará 3, Londrina 1, Tombense 3. ABC 0, Ituano 1. Vila Nova 2, daqui a pouco tem Mirassol e Botafogo, 8h30 da noite, 8h45, Esporte Criciúma. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsa. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Falta para a Bolívia querida, vamos chegar na metade do segundo tempo. Tá 0-0 Ponte e Sampaio. Detalhe. Sampaio tá aí na 15ª colocação, 28 pontos. Tá saindo nesta rodada do Z4, porque a Chape perdeu, fica com 27, o Sampaio tá ainda a 28 pontos. Detalhe no ar, André. Daqui a pouco o técnico interino Dejair Ferreira irá promover 2 alterações da Bolívia querida. Já. E na Ponte também, daqui a pouco vai ter estreia. Colombiano vem aí. Levantamento na boca do gol pro time do Sampaio. Chega a zaga da Ponte. Olha o Gé na onde tá. Chega, tira. Elvis vem, disputa a bola com o jogador da equipe do Sampaio. A bola volta pelo meio. Por incrível que pareça, a Bolívia não mudou. Vem Sampaio. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Passa pelo Edson. Passa pelo Luiz Felipe. Passa pelo Alisson. Vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pro Kaique França fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. E deu ruim pro time da Ponte. A Bolívia ganha essa bola. Thiaguinho faz o passe pelo meio pro Neto. Neto Paraíba sai da ponta, vem pro meio. Arthur falta do Arthur. Arthur já tá fazendo muitas faltas aqui na divisa da grande área. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Você ligado, você ligada aqui nos canais Futebol Interior. Vai participando com a gente, vai mandando mensagem no nosso WhatsApp. Você participa, 989-89-3526. 989-89-3526 para você participar. Bom, vem aí o 19 e o 22. O 22 agora vai entrar, viu? Agora vai entrar o 22. Vai, André. Mudou. Primeiro da Ponte. A estreia do colombiano Paul Vigero, entrando no lugar do 9 Eliel.
É a quarta alteração processada pelo Thiago na Macaca. E o técnico interino Dejair Ferreira faz 2 alterações da Bolívia querida. Tá indo embora o camisa 18, Thiaguinho, para a entrada do 19, Vitinho. E foi embora o 16, Alisson, não deu mais para ele, para a entrada do 22, Vinícius Alves. Informação para a Prone Alimentos. Muito bem, saíram então Thiaguinho e Alisson para a entrada de Vinícius Alves e Vitinho, as entradas dos jogadores da Bolívia querida. E que demora, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. O César Gila diz: vamos ganhar. Vai Ponte. Edilson Roberto, Elvis entrou cansado. Tá pegando no pé do Elvis aqui. Olha o Sampaio. Bola pro campo de ataque. É pro Ítalo. Chega a zaga da Ponte para tirar. Falta ali em cima do Thales, jogador da Ponte. O jogo tá parado. Falta pra Macaca. E amarelo. Pra quem? Para o camisa meia dúzia, o capitão da equipe Pará amarelado. É o segundo amarelo na equipe do Sampaio Correia. E o quarto amarelo na partida. Informação para Jump Esportes. Neuci Lucato tá perguntando aqui pro comentarista se o time melhorou com as trocas. Daqui a pouco o Frank fala, tá? Vivi Vicente também tá ligada com a gente. Pode falar agora, Frank? Vamos lá, as trocas na Ponte. Carlos, a entrada do Thales foi muito boa, né? Eu acho que a Ponte agora pelo menos tenta jogar, Carlão. Vamos aguardar mais uns minutos para ver a reação do time agora com todas essas mudanças, né? Vamos aguardar. Com o Paul Vidiero, que entrou na vaga do Eliel, Elvis e também o Gé. Elvis na vaga do Lucas Natan. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda. Olha o Vidiero, levantou, tocou na grande área, sobe a zaga para tirar. Sobe a zaga para tirar. O Gé tava ali, ó, para pegar a bola voltou com o Thales. Cruzamento, levantamento na boca do gol. É pro Vidiero, pro gol, para fora. Passe, vai embora. Quase que o colombiano marca o seu, printa a tela e desbloqueia o placar, hein, André? E não tinha impedimento não, hein? Ele saiu nas costas do camisa número 2, o pivô da equipe do Sampaio Correia. Belo cruzamento do jogador Thales da Macaca. O Vidiero entrou e acabou tocando de perna esquerda, tirando do goleiro Thiago Braga. A bola passou lambendo o poste esquerdo do goleiro do Sampaio Correia e foi embora. Quase a Macaca abre o placar no Majestoso. Fran, a APP tá dizendo vamos, Ponte. Carlos Lemos Matozinho tá dizendo que o Pintado tá de birra com o Paulo Baia. Tirou ele antes de terminar o primeiro tempo no jogo contra o Guarani e não coloca mais. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, era pro Leoneldi. Zaga da equipe da Bolívia querida tira, joga a bola para lateral. É lateral ou falta para Ponte? Vamos ver o que ele marcou. Lateral para Ponte. Vem Luiz Felipe para fazer a cobrança do arremesso manual. E o Mailton também tá no banco e não entra. Bola para Macaca. Só pode colocar mais um agora, né? Só pode fazer mais uma troca o Pintado. Olha o Arthur, tentou fazer a finta ali para cima do jogador da equipe do Sampaio Correia, se deu mal, mas a bola voltou. Vem Filipinho. Outra parte dessa do Filipinho, toca a bola ali pro Kaique. Kaique França, perna esquerda, vira o jogo, trabalha a bola na ponta lá pro Edson. Aberto o zagueiro da Ponte, fez o passe. Deu certo ainda, mas o errado que deu certo. Aí foi sair, saiu errado. Aí vem o Edson, meu Deus do céu. Que coisa horrorosa, falta. O jogo tá parado. É falta em cima do jogador da equipe da Bolívia, querido. O jogo tá parado. Falta pro Sampaio Correia fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui, nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. No Facebook aqui, o pessoal tá de bronca com a Ponte, hein? Dizendo que o time da Ponte é muito ruim. Vem Sampaio, bola aqui pro campo de ataque. Fábio Sanches tira a bola, voltou pro time da Bolívia. Vai queimar dali, bateu pro gol. Foi travado. Filipinho tirou. E aí depois o Elvis sofreu falta. O jogo tá parado. Volta pra Ponte. Tá valendo nada, não. Tá valendo nada. O árbitro manda voltar a cobrança de falta para a equipe da Macaca. Fábio Sanches, vem ele para fazer a cobrança de falta. Conosco, Essência FM 102,5, 98.5, FM 106.3, Ilha do Amor, em São Luís do Maranhão. Um abraço para você ligado na 106.3, Ilha do Amor, Rádio Futebol na Canela. MS Web Rádio vem Ponte. Olha o Thales, entrou na grande área, vai queimar dali, bateu pro gol. Chegou
Boa zaga da Bolívia querida, tira. O Polvidiero tentou também. Chega a zaga da Bolívia com o Claudinei. Dá um bico nessa bola, tira dali. A bola voltou com o Ítalo. Ítalo perde a bola para Fábio Sanches, ganha a bola para a equipe da Ponte. Toca a bola para o Arthur. A Ponte tem poucas chances, né? E quando chega na grande área, os caras não têm cuidado. Não tem aquele fino trato. Tudo que você faz pouco, quando você vai fazer, Frank, tem que fazer bem feito, não é mesmo, Frank? É verdade, mas Carlos, a Ponte já mudou, tá com uma outra cara. Pelo menos a galera que entrou tá jogando no ataque, né, Carlão? Tá tentando, a Ponte já criou oportunidade. Eu só tenho uma preocupação com essa meia cancha nossa. O Filipinho tá apresentando já um cansaço e o Léo também tá bem extenuado, hein, Carlão? E Ponte, é o seguinte, hein, se não dá pra ganhar, não perde, tá? Não vamos perder, porque vamos lá, o Sampaio agora tá chegando a 28, né? A Ponte tem 32. Caso a Bolívia querida vença, a Bolívia vai a 30 e a Ponte ficaria com 31, né? Então, pelo amor, né, Ponte? Bola aqui pro campo de ataque, Thales, falta. Zagueirão saiu lá pra fazer a falta no Thales e vai tomar cartão amarelo, hein, André? É o camisa número 13, amarelado pela falta cometida, um pouco mais além da linha divisória de meio campo, em cima do jogador Gé da Ponte Preta, é o 13, Rafael Jansen, amarelado, é o quinto amarelo no jogo. Informação para Ridier Comunicação Integrada. Beleza, Ridier Comunicação Integrada. Rapaz, esse aí é o Pimentinha, né? O camisa número 11, é ele, né? E vem ele, a esperança de gols do torcedor maranhense, o camisa número 11, Pimentinha. A alegria deste time do Sampaio Corrêa, ele que faz aí muita fumaça no ataque da Bolívia querida, entrou no lugar do meia dúzia, o Pará, capitão da equipe, foi embora para a entrada do Pimentinha com a 11. Ponte Pretano não tem um minuto de sossego, aí entra o Pimentinha agora para fazer fumaça na zaga na Ponte, vem Ponte lá pela direita, Luiz Felipe na marcação, chegou a zaga para tirar, tira, joga a bola para lateral, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança, Luiz Felipe toca a bola ali no meio, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali pro Thales, Thales retorna essa bola na ponta pro Leonardo, ficou pedindo toque de braço do jogador ali da equipe do Sampaio, e o Caio Marques Augusto Vieira deu, é falta pra Ponte, falta pra Macaca porque pegou no braço do jogador da equipe da Bolívia, querido Robinho, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Essência FM, não, já, porque vai ter falta pra Ponte, falta pra Macaca fazer a cobrança, você ligado aqui na Essência FM 98.5, pra todo o Circuito das Águas, 102.5 pra toda a região de Campinas, Essência FM Futebol no FM, pra toda a região de Campinas, em 106.3, estamos falando lá pra São Luís do Maranhão, pessoal da Ilhas do Amor, Ilha do Amor FM, em 106.3, obrigado também pela audiência, falta pra Ponte, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, chega a zaga, tira. Quem tava lá era o Vitinho, 19, joga a bola, linha de fundo. Aleluia, primeiro escanteio da Ponte no segundo tempo, André. É, último toque no bom cruzamento do Elvis, o Vitinho meteu a cabeça na bola e mandou pela linha de fundo, é escanteio, olha Macaca. Escanteio pra Ponte, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga da equipe da Bolívia pra tirar, a bola acaba saindo pra lateral, é lateral pra Ponte, fazer a cobrança lá pela direita, Leonardo, Luiz Felipe, Leonardo, ele deixa a bola pro Luiz Felipe, bate rápido esse negócio aí, vem o Luiz Felipe pra fazer a cobrança do arremesso manual, ele pede pra jogar mais atrás, aí ele volta essa bola atrás, bola pra Leonardo trabalha a bola com a perna esquerda, toca a bola ali pro Elvis tem 2 na marcação pra cima dele, toca a bola ali pro Filipinho pra Fábio Sanches fez a cavadinha, toca a bola ali pro Arthur tem o Polvidiero pedindo bola aqui pela ponta esquerda, faz a sua estreia, o colombiano jogando na Ponte Preta, 17º estrangeiro a vestir a camisa da Macaca em toda a história, o Polvidiero colombiano, primeiro colombiano a vestir a camisa da Macaca em toda a história da Ponte, história de 123 anos da Macaca, trabalha a bola ali pro time do Sampaio Corrêa, que rouba essa bola pro Pimentinha, e vem Pimentinha, fez o passe, virou, trabalhou bola no meio, bola ali pra grande área, é a bola pro Ítalo, na marcação, vem a zaga da Ponte, Fábio Sanches também, o Ítalo tá sozinho, toca a bola ali pro Pimentinha, marca o homem aí, Pimentinha, Fábio Sanches na marcação, virou, trabalhou bola na ponta, bola pro Ítalo, dentro da grande área, ele fez o toque pra Pimentinha, tá na ponta, vem na marcação, ali pra cima dele, o Polvidiero, pede a marcação ali, a bola volta pra Matheus Pivô toca a bola ali pro Pimentinha, a bola passa pelo pé do Pimentinha, pra Pivô, cruzamento, levantamento na boca do gol, o toque pra fora! Meu Deus! Bateu pro gol, ela saiu, foi embora na linha de fundo, foi o Robinho, perna esquerda, é só o Pimentinha entrar, põe Pimenta no zóio da Ponte, quase, batida ali
do camisa número 7, o Robinho. Que perigo, hein, André? E eu dizia que o Pimentinha faz um salseiro, coloca incêndio na partida como quando entra. E pelo setor direito, ele fez a dobradinha ali com camisa, com o jogador da equipe do Sampaio Correia, que fez o cruzamento. A bola acabou sobrando para o Robinho, que chutou forte. A bola passou à esquerda da meta de quem que fez, foi embora. Tiro de meta para a Macaca. 0-0 Majestoso, quando nesse momento o técnico Pintado faz a última alteração na equipe. Foi embora o 5 Leonaldi para a entrada do 16 Paulo Baia. Repetindo, 5 Leonaldi foi embora. 16, Paulo Baia tá no jogo. Informação para restaurante do Dadá. Vai jogar no meio campo, vem o time da Ponte, bola com Paul Vidiero, fez o passe, virou, tocou a bola para Paulo Baia. Primeira participação dele do jogo. A segunda, né? No primeiro ele acertou o passe, na segunda ele erra, vem ali o Claudinei, ganha essa bola para a equipe do Sampaio, toca a bola pro Pimentinha, vem ali para cima do Arthur, Fábio Sanches pega a bola, o Arthur consegue ganhar, Pimentinha vem para correr aqui em cima do Arthur, bola ali pro Edson, 35 minutos, toque eletrônico, mesa de som do Felipe Marques, marcando 35 passados do segundo tempo, tá 0-0 Ponte Sampaio, bola ali pro Gé foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro deu vantagem, bola pro Luiz Felipe, o Gé vem ali, ele que tá voltando depois de uma cirurgia, né? Hérnia de disco, bola pra Thales no meio, bola pro Elvis ali pro Gé, fez o passe no meio pro Luiz Felipe, vai fazer, bateu pro gol, Thiago Braga! Defesaça do goleiro do Sampaio, mas não tava valendo nada, porque ele marcou falta ali, em cima do Jansen, do Gé, e foi, né? O Gé fez falta ali em cima do Jansen. E aí o Luiz Felipe apareceu na cara do gol. Mas olha o tapa do Elvis ali pro jogador da Ponte. É que o Gé fez a parede com falta ali, né? Que senão seria uma jogada de muito perigo pra Ponte Preta, Frank Francisco. E o pessoal ainda reclama do Elvis. O cara bate, é brincadeira, Carlão. É muita categoria, né? É só isso que ele precisa fazer. Ele só precisa ter esse espaço em campo aí, gente. Diante desse elenco da Ponte, eles não precisam dar moral pro Elvis. Mete a bola no pé dele que ele sabe o que faz. E o detalhe é que no momento do tapa que o Elvis deu com muita maestria na bola, o jogador já acabou puxando pelo braço o Thiago Jansen da equipe do Sampaio Correia. Se ele não tivesse puxado, ele sairia na cara do Thiago Braga. Aliás, ele saiu na cara do Thiago Braga e evitando aquele que seria o primeiro gol do jogo, o primeiro da Ponte. Continua 0-0 no Majestoso. Informação para Café Canecão e um forte abraço a Lucas de Souza. Lucas de Souza. Vem o time do Sampaio Correia, bola ali pro campo de ataque, chega a zaga da Ponte com o Luiz Felipe para tirar, toca a bola para Paulo Baia. Paulo Baia entrou jogando aqui no meio campo, faz o passe na ponta esquerda, bola pro Vidiero, entrou fazendo fumaça também aqui pela esquerda, o Arthur passou, o Vidiero viu, tocou pro Arthur, cruzamento, levantamento, na trave! Na trave, passa, vai embora. Rapaz, se o Arthur quis chutar, eu não sei. Mas que ela foi pro gol, ela foi. Quase encobriu. Quase que entra. Sem querer também vale, né, André? E merecia, que pintura. O Arthur levantou a cabeça e nem ele sabe se ele cruzou ou chutou pro gol. A verdade é que a bola fez uma curva, beijou caprichosamente o poste superior esquerdo da meta de Thiago Braga e foi embora. Por muito, mas muito pouco, a Macaca não abre o placar no Majestoso, continua 0-0, informação para a consultora Patriani. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Batata, lá em Cedral, tá ligado com a gente? Tá dizendo que o time da Ponte é muito ruim, tem um monte de perna de pau aí. Lamentável ver esse time pobre da Ponte, diz o Batata. Obrigado pela audiência, Batata. O Osmar Dangar, às vezes alegra a semana toda, diz aqui o Osmar Dangar. Só falta o trem passar para sair o gol. Agora ficou tudo por conta do trem. O José Maduro também tá ligado com a gente. Carlos Lemos Matozinho, Vicente Ponte Preta, Robson Vitoriano, tá em Leme, São Paulo, tá ligado conosco, valeu Robson. O Paulo Baia entrou jogando aqui como se fosse meio campo, ele trabalha a bola pro time da Ponte, para Arthur pra Filipinho pro Edson, sai jogando pro time da Ponte, 38,5 passados do segundo tempo, 0-0 Ponte Sampaio, bola do Paulo Baia, vira o jogo, toca a bola aqui pro Paul Vidiero, o Arthur passou, pediu, o Paul Vidiero tentou tocar, chegou ali, o Matheus pivô na marcação pra cima dele, a bola volta pra Paulo Baia trabalhou, bola pro Paul Vidiero pro Arthur, falta
Falta pra Ponte, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Falta pra Macaca, 39 passados do segundo tempo, tá 0-0. Ponte Preta tá indo a 32 pontos. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga do Sampaio, tira. Aí vem o Pimentinha com o Elvis, ganha a bola pra Ponte, trabalha no meio, bola pro Fábio Sanches pro Elvis. Elvis vem, cruzamento na boca do gol, chega a zaga, tira, bola volta pro Filipinho. É que ele é canhoto, não deu pra chutar. Ele virou pra Luiz Felipe pra Thales. Thales vem pro cruzamento, levantamento direto, ela passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro Sampaio, André. No cruzamento do Thales, a bola muito forte, passou por toda a extensão da grande área do Thiago Braga e foi embora à direita do goleiro do Sampaio Corrêa. Tiro de meta para a Bolívia querida, continua 0-0 majestoso. Informação para Iga Atacado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Deixa eu abraçar aqui no Facebook o Ronaldo Dias, tá em Belém do Pará. O Pedro Quintas também tá ligado com a gente. Valeu, querido. Altair Souza, vamos Ponte. O Yannick Eduardo também tá ligado. Jesuíno Ribeiro, Antônia, Rafael Saldanha, o Valderez Tomazoni, Felipe Silva, tá todo mundo com a gente lá no Facebook Futebol Interior. Toque de 40, você ouviu aí do Felipe Marques. Vem Ponte, Paulo Baia, fez a cavadinha, tocou pro Vidieiro. Vem o Paul Vidieiro, colombiano, fazendo a sua estreia com a camisa da Ponte. Toca a bola pra Paulo Baia, 2 na marcação do Baia, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, na frente do árbitro, falta. Falta pra Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Você ligado aqui nos Canais Futebol Interior. Falta pra Macaca. Elvis e Paulo Baia na bola. Eu duvido que o Paulo Baia vai bater essa falta aí, né? Com o Elvis em campo. Mas, como eu já vi de tudo nessa vida, né? Então vamos lá. E o detalhe, a camisa número 2 do Sampaio, o Matheus Pivô, tá batendo muito. Ele já tem amarelo, ele já fez umas 3 faltas. E é o Paulo Baia que vai pra bola. Paulo Baia pra bola, direto pro gol, pra fora. A bola passa, vai embora, tá todo mundo pedindo escanteio. O Thiago Braga olha... Parece que não é com ele. O Paulo Baia bateu direto pro gol, hein, André? E o chute forte de perna direita do Paulo Baia, visando o canto baixo direito da meta do goleiro do Sampaio Corrêa, que foi para a bola, tocou nela sim. É escanteio para a Ponte. O árbitro deu apenas tiro de meta para o Sampaio Corrêa. Continua 0-0 majestoso. Informação para o Ovos Satoshi. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Noite de sábado tem futebol aqui nos Canais Futebol Interior, na Essência FM também e na Ilha do Amor FM 106.3, lá em São Luís do Maranhão. Rádio Futebol na Canela, MS Web Rádio, é de Pira, Esporte Sul Web de Jandaia no Paraná. 42:50, quase 43, segundo tempo 2 para terminar no regressivo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. Te contei não, majestoso. 27ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte, Sampaio empatam 0-0. Essência, a frequência da vida. Carlos Costa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Polvideiro, chega o Thiago. Mete o pezão na bola, tira dali. O Sampaio mudou 2 vezes, daqui a pouco o André informa, porque a Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Bola na ponta, pra Macaca, era o Thales. Chegou a zaga pra tirar, vem Thales, tenta ganhar essa bola pra Ponte. Não consegue, a bola fica aqui na ponta direita. Vai André, alterações do time do Sampaio. Foi embora o camisa número 2, Matheus Pivô para a entrada do 17.
o Samuel Santos. E foi embora o 23, o estreante Ítalo, para a entrada do 20, o jogador Maurício. As duas últimas alterações processadas pelo técnico interino de Jair Ferreira na equipe da Bolívia querida. Informação para a construtora Patriani. Ponte vem Elvis, 3 dedos na bola, procurava ali o Vidieiro na ponta, vai chegar na zaga da equipe da Bolívia com o Samuel Santos. Mete o pezão na bola, tira, joga a bola para lateral, a bola volta Arthur Elvis, Arthur, toca a bola aqui para Paulo Baia, jogando bem recuado, viu na ponta direita, jogador da Macaca que vem ali, o Luiz Felipe, tá na ponta, fez a finta, trouxe a bola para a perna direita, chega a zaga para tirar. Ele fez tudo certo, aí na hora de cruzar, cruzou errado. A bola voltou pelo meio. O 22 ali, o camisa número 20, o 22 é o Vinícius Alves, né? Ele que tá no meio ali. Aí vem o Paulo Baia do meio da rua, daí Paulo Baia. Chutou, ela vai embora, liga de fundo. Renda. Tiro de volta pro Thiago Braga fazer a cobrança. Vai, André. Público pagante, 3.403. Não pagantes, 484. Público total, 3.887 para uma renda de R$ 49.245. Confirmando, público pagante, 3.403. Não pagantes, 484. Público total, 3.887 para uma renda de R$ 49.245. Até aqui, Ponte 0, Sampaio Corrêa também 0 e mais 6 minutos de acréscimo. Vamos até 51 nesta segunda etapa. São 14 chutes no gol, 7 para cada lado. 58% de posse de bola para Macaca. Escanteio 5 para Bolívia, 2 para Ponte, que desce na ponta direita. Vem ali o Luiz Felipe, trabalha a bola pro Thales, perninha esquerda, bola pro Filipinho, vai queimada ali, bateu pro gol, fora. Oitavo chute da Ponte, foi embora, linha de fundo. Tiro de volta para a Bolívia querida fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Ô Frank, quase 46, segundo tempo, 0-0 Ponte Sampaio. Carlos, quando eu fico observando aqui certas coisas, eu começo a pensar, né? Por que o Pintado não mexeu antes? Você viu como a Ponte melhorou a sua produção ofensiva, Carlos? Ela agora dá um sufoco, a Rocha, o Sampaio Corrêa, mas com muito pouco tempo para jogar. Pelo amor de Deus, gente, pare de inventar moda. Sabe, algumas coisas já deu, né? Ó, gente, eu vou ser bem sincero aqui pra você. Vou abrir meu coração pro torcedor da Ponte aqui. Se não perder, eu já vou feliz pra casa, viu? Porque futebol da Ponte é realmente horroroso. Horroroso. Se não perder pro Sampaio Corrêa hoje, eu vou feliz pra casa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. E aí daqui a pouco vão falar: Carlão, você tá pensando pequeno. É o seguinte, cara, vamos pensar aqui com a cabeça, né? Já que no campo o time é ruim mesmo. Então a Ponte nessa rodada aqui tá ficando bom ainda pra Ponte, porque ela começou a rodada a 4 pontos do primeiro time no Z4, que era o próprio Sampaio. Tá ficando a 5, porque a Chape perdeu. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Gé, tá na grande área, fez o toque, pegou ali no Samuel. Pegou no Samuel, amorteceu, ficou fácil pro Thiago, que sai do gol pra ficar com ela, André. O detalhe é que o Gé quis fazer o cruzamento, chegou ali o zagueiro do Sampaio fazendo amortecendo, ficando fácil para Thiago Braga, que já repôs, continua 0-0 majestoso, finalzinho de jogo. Vamos até 51 nessa segunda etapa. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. A bola tava com a Ponte Preta e ele vai devolver a bola pro time da Bolívia. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Aí chegou ali a zaga da equipe da Bolívia com o Gustavo Henrique, dá um bico na bola, procurava ali o Samuel Santos aqui pela direita, a bola acaba saindo para lateral. É lateral para a Ponte fazer a cobrança. Paulo Baia, quase que ele trupica na bola. Bola voltou pelo meio, bola pro Filipinho. Filipinho é marcado ali pelo camisa número 7, o Robinho. Fez bom jogo o Robinho pro time da Bolívia querida. Trabalha a bola ali pro Paulo Baia. Tentou tocar pro Vidieiro. A bola acabou saindo para lateral. É lateral para a Ponte. Vem o Paul Vidieiro para fazer a cobrança do arremesso manual.
3.887 o público no Majestoso. Menos de 4 mil torcedores. O torcedor da Ponte realmente tá abandonando o time. Porque o time dentro do campo também, eu vou falar, tá abandonando a torcida há um tempão, né? Chegou a zaga da equipe do Sampaio pra tirar dali. O Jansen dá um pico nessa bola, tira, joga a bola pra lateral. Vamos chegar na 49. Chegando a 49, mais 2 minutos pra terminar. Aí a bola vem, a zaga da equipe do Sampaio espanou o Samuel Santos. A bola saiu pra escanteio. Linha de fundo, escanteio pra Ponte, André. Último toque do Samuel Santos, a bola foi pela linha de fundo, é escanteio para a Macaca. Vamos ver, vem para a cobrança, o camisa 10, Elvis na bola. A esperança do gol da Macaca. Vem bola, Elvis pra bola. Levantamento, primeiro palma pro Gé. Sobe a zaga da equipe da Bolívia pra tirar. O Wagner aqui no YouTube tá concordando com o comentarista. Ele diz: concordo, deveria ter entrado com esse time. Paulo Baia entrou bem, diz aqui o Lemos Matozinho. Lucas Lopes, manda um abraço aí pro bar do Alemão. Marcelo Borges também tá ligado com a gente. Fala, Marcelão, abraço pra todos. Boa transmissão, bom jogo. Melhor equipe de transmissão. Ô, Marcelo, obrigado. Vem Ponte, Paulo Baia, levantou, tocou na grande área, o Edson. Tem que avisar ele que ele tava no ataque, né? Ele não é mais zagueiro do Sampaio Correia. Aí ele meteu a cabeça da bola, jogou a bola pra linha de fundo, André. Ele pegou de costas, né? Ele quis dar um toquinho na bola, acabou mandando longe da meta de Thiago Braga, que não tem pressa alguma para cobrar. O tiro de meta continua 0-0, Majestoso, finalzinho de jogo. Informação para o Café Canecão. 59% de posse de bola para Ponte, 41% para Bolívia, 3 escanteios para Ponte, 5 para Bolívia querida. Vem Ponte, bola do Vidieiro, trabalha a bola ali pro Gé, falta. Pegaram o Gé, rapaz, esse Maurício entrou aí distribuindo butinada, hein, André? E o Maurício tomou amarelinho, mais um no jogo, 6º na partida, o 4º para jogadores da Bolívia querida. Maurício, que é o camisa número 20, amarelado. Informação para o Alvo Satoshi. Foi o Maurício ou foi o Samuel? Acho que eu atrapalhei você, viu, André? Foi o Samuel que tomou cartão, tá? 17 aqui, era ele que tava na jogada. Era ele que estava na jogada e não o Maurício. Elvis pra bola, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, sobe a zaga. O último toque foi do jogador da Ponte, a bola acabou saindo. Então confirma aí, André. Cartão amarelo foi pra quem então? 17, que é o jogador Samuel Santos, amarelado, 6º na partida. 4º para jogadores da Bolívia querida. Informação para Café Canecão. Vai pegar a bola ali o árbitro do jogo e vai apontar o centro do gramado. Apita Caio Max Augusto Vieira. Ponte e Sampaio, como gostam do 0-0, né? Em 15 jogos, esse é o 7º resultado de 0-0 entre as equipes. Acabou! 0 para Ponte, 0 para o Sampaio. O Pintado foi lá reclamar e tomou cartão amarelo. Pintado, o técnico da Ponte, hein, o André? Tomou amarelo Pintado. Agora vamos confirmar aqui se ele estava pendurado ou não. Eu acredito que o Pintado, se não me falha a memória, ele estava pendurado, hein? Se estiver, não fica no banco de reservas do jogo do próxima sexta-feira, 19 horas, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, na cidade de Goiânia, diante do Vila Nova. 0-0, Ponte e Sampaio Correia. No final das contas, ficou bom para os dois times, viu? Porque o Sampaio, com esse resultado, vai passar essa rodada fora do Z4. O Sampaio está fora do Z4. Vai a 28 pontos, o time da Bolívia querida, e põe a Chapecoense, por enquanto não, né? O Avaí está na 17ª colocação, porque a Chape, nos critérios aqui, a Chape tem um saldo de gols... o saldo de gols é um pouco menos pior, menos 5 contra menos 12. Vitórias, 6 para cada lado. Então o Avaí tá na zona do rebaixamento. Arthur. Difícil na questão emocional para vocês. Eu queria que você falasse a respeito disso, como que foi essa semana e uma avaliação desse empate que não estava dentro dos planos aqui no Majestoso. Claro, a gente veio dando derrota no clássico, ninguém quer perder um clássico, é complicado. Só que a gente sabe a camisa que a gente está vestindo, a gente sabe o empenho que a gente tem que ter para poder conquistar as vitórias. O clássico passou, a gente botou uma borracha no clássico, deixou para trás, pensando nesse jogo para ter uma vitória aqui dentro de casa. Não conseguimos, porém temos que levantar a cabeça, que não faltou dedicação, não faltou empenho, a gente faltou o terço final, que é acabar fazendo gol, não conseguimos. Temos que ter total confiança na gente mesmo para continuar trabalhando, porque só a gente pode conquistar os pontos que a gente precisa durante esse campeonato e fazer um bom campeonato.
Tá aí, esta palavra de Arthur, lateral esquerdo da Macaca, Carlos Corsato. É isso, né, Arthur? É o seguinte, perde o derby, aí esquece o derby, a torcida que se lasque, né? Fica com a cabeça daquele tamanho, porque perder pro Guarani não é fácil, pro Ponte Pretano. O Ponte Pretano passou uma semana realmente horrorosa, né? Mas aí o torcedor que se ferre, né, Arthur? Que se ferre. Aí você vai jogar contra o Sampaio Corrêa, que não tá ganhando de ninguém, 11º jogo sem conquistar uma vitória, 8 empates seguidos, mas todo mundo sabe que o Sampaio é um time osso duro para ganhar, mas tinha que fazer mais, e aí vem no estádio Moisés Lucarelli, aí também não consegue ganhar, vida que segue, vamos pro próximo, enquanto isso o time só afundando, né? É fracasso em cima de fracasso, né, André? E o técnico da Ponte, então, que escala o time horrorosamente. Escalou muito mal o time da Ponte no começo de jogo. Produção, tem o teaser pra pagar ainda? Não tem mais nenhum? Acabou todos? Ó, tá vendo? Até eu me surpreendi agora. Bom, são 7 da noite, mais 1 minuto. Tem jogador da Bolívia querida falando. Vamos conferir. Pô, difícil jogar aqui contra a Ponte, né? Sabemos que ia ser complicado, a Ponte na pressão, mas nós sabíamos que se a gente suportasse os primeiros 15 minutos, a gente conseguir manter o equilíbrio do jogo. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas esse ponto é importante para nossa briga. Muito obrigado. Tá aí, esta palavra de Claudinei, o jogador estreante na equipe da Bolívia querida, o Sampaio Corrêa. Mais ninguém no tapete verde do estádio Moisés Lucarelli. Eu confirmo você o placar. Final de jogo, Moisés Lucarelli, 0 para a Ponte Preta, 0 também para o Sampaio Corrêa, meu caro Carlos Corsato. 7 da noite, mais 2 minutos, 7-2. Bom, a Ponte Preta com esse resultado vai a 32 pontos. É o mesmo número de pontos do Ituano, que já jogou na rodada e perdeu inclusive. Mas a Ponte não passa o Ituano porque tem 7 vitórias contra 8 do time do Ituano. Pra você ter uma ideia, a Ponte Preta tem o pior ataque do campeonato. Pra não falar que é o pior, a Ponte tem o mesmo número de gols do ABC. Aí você pega a classificação, deixa eu ver que posição que tá o ABC no campeonato. É o último colocado, tem 16 pontos. Ô Frank, Ponte e Sampaio Corrêa empataram 0-0. Quer saber, Frank? No final das contas foi bom, não perdemos. Infelizmente, Carlos, sou obrigado a corroborar com o que você está falando. Do pior dos cenários, a maior tragédia, o empate acabou sendo um bom resultado. Mas olha, o pintado hoje tudo que não deveria ter acontecido, aconteceu, Carlão. O pessoal na Ponte hoje, olha, abusaram da bobagem, escalou mal o time, demorou para substituir, jogadores que evidentemente, Carlos, olha, eu penso assim, Carlos, na vida funciona assim, se o que você está fazendo ele não está dando certo e você quer um resultado diferente, você tem que fazer diferente, caçamba. Tá dando errado, não tá dando certo, você vai continuar insistindo? Meu amigo, errar uma vez é humano. A partir da segunda, pode botar a orelha. Ponte e Sampaio Corrêa empataram pelo placar de 0-0. Vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo. Na volta, depois do intervalo, começa o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Por incrível que pareça, vamos se preparando aí, viu, coleguinhas? Vamos ter que votar no melhor em campo da Ponte, tá? Vamos ter que votar no melhor em campo da Ponte depois desse jogo horroroso. 0 para Ponte, 0 para o Sampaio Corrêa. 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Voltamos já já. Essência FM 102,5, 98,5. Ilha do Amor 106,3 em São Luís do Maranhão. Conosco também, atenção rede. Atenção, rádios parceiras, a gente vai para o intervalo aqui, o intervalo tem 3 minutos. E aí a gente vai voltar com o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, entrevista coletiva do treinador da Ponte Preta, o Pintado. Conosco, Rádio Futebol na Canela, MS Web Rádio, de Piracicaba, Esportes Web de Jandaia, no Paraná. Vai mandando mensagem pra gente no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, 989-3526. Depois do intervalo voltamos com o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Essência FM, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro!
Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Depois do empate entre Ponte Preta e Sampaio Correia, 0-0, 27ª rodada Série B Campeonato Brasileiro. A Bolívia querida sai da zona do rebaixamento, fica na 15ª colocação, pode cair uma posição, dependendo aqui do resultado do jogo do Avaí. O Avaí que joga na segunda-feira contra o Novo Horizontino em casa. Se o Avaí empatar, o Avaí vai passar, né? Deixa eu ver aqui, ele passa a Bolívia querida porque ele vai a 28 pontos, mas tem uma vitória a mais. Se o Avaí perder, fica atrás, se vencer, passa também a Bolívia. Então a Bolívia pode perder uma posição, mas aí ficaria na 16ª colocação e não estaria no Z4, porque a Chape estaria no Z4, se o Avaí empatar, né? A Chape vai ficar no Z4 com 27 pontos, o Tombense é o 18º, 25, a Chape 17ª ficaria com 27, nesse momento o Avaí é o 17º, 27, Londrina tem 20 pontos, 19º colocado, e o ABC tem 16 pontos, é o 20º colocado. Bom, daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico Pintado, hein? Já, o Pedro Lino trabalhou na saída dos jogadores da Ponte Preta. Vamos curtir aqui a saída dos jogadores da Macaca. Vai, Pedro Lino. O Elvis está chegando por aqui, Corsato. O Elvis após esse empate sem gols. Não, batalhamos, tentamos, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol, mas batalhamos, tentamos de todo jeito. O grupo está de parabéns hoje, queríamos a vitória, infelizmente não veio. Agora o que o juiz faz é sacanagem, fazem palestra de arbitragem, fazem tudo. Aí o Sampaio Correia segura o jogo todo, cai, e ele me dá acho que 5 minutos de acréscimo, 6 minutos, é uma palhaçada, pô. Tá aí, Elvis. Elvis, o primeiro jogador a falar na saída no gramado. Tem mais um, vai Pedro. Gé. Depois de 3 meses, a sensação ainda falta um pouco. E esse momento da Ponte? Boa noite. Momento delicado, né? Nós vem aí de uma derrota. Acho que pudemos fazer mais, né? Graças a Deus eu pude retornar aí ao grupo. Agora focar na semana, trabalhar mais, porque nós temos bastante qualidade e pode dar mais. Tá aí o Gé. Gé falando no microfone do Pedro Lino. Tem mais um. Solta aí o Pedro Lino, que trabalhou bastante no intervalo. Vai, Pedro. Kaique França. A gente tentou, tivemos chance, tivemos bola na trave, bola que passou perto. A gente buscou a vitória desde o começo. Acho que todo mundo que assistiu o jogo viu isso. Felizmente o futebol é assim e a gente saiu com 0-0 de casa. E agora a sequência, preocupa o Kaique? Não, a gente já sabe que é um campeonato difícil, preocupação, não é nada além do normal, preocupação normal. Tu sabe que os times estão bem equilibrados, a gente tem um jogo fora agora contra o Vila que vai ser difícil, depois a gente volta aqui pro jogo em casa.
é trabalhar pra gente fazer os pontos que a gente necessita. Kaique França, acabou de falar aqui no microfone do Futebol Interior. Kaique França, mais um jogador falando na saída do gramado e tem mais um jogador da Ponte, deu pra ver no fundo lá, a torcida brava, pé da vida com os jogadores. Vamos lá, Pedro Lino. Como avaliar mais... Tá aí Arthur falando, Corsato. Cara, é complicado, né? Eu sempre vim aqui, sempre falei com vocês, independente da gente estar vencendo ou perdendo ou empatando, tinha que levantar a cabeça, igual você está escutando, né? Hoje eu não presto, ninguém quer, a torcida, alguns acabam falando, mas, cara, eu não deixo de ter meu empenho, minha dedicação, eu tento honrar o máximo que eu posso dentro de campo, dou 300%, porém, às vezes o resultado não é como a gente quer, cara. A gente tem que seguir trabalhando, hoje não conseguimos os 3 pontos, perdemos 2 pontos e vamos erguer a cabeça, continuar trabalhando, tem um jogo muito importante agora contra o Vila Nova, a gente confia na gente, tem que conseguir essa confiança para poder sair com resultado bom fora de casa. Tá aí Arthur falando, Corsato. Legal, o Arthur falando. Agora criticar o Arthur, né? Aí é um pouco de falta de inteligência também, né? Porque passa longe pelo desempenho do Arthur, o desempenho da Ponte. Aí o torcedor também tá de sacanagem, né? Eu discordo por completo. Pra mim, o Arthur aí foi um dos poucos que se salvou no jogo de hoje com correria. Criticar o Arthur também é pra acabar, né? Ele e Filipinho, hein, Carlão? Filipinho destruiu, hein? Deus do céu. Correu e jogou demais. Não dá. É um dos jogadores mais lúcidos da Ponte, o lateral esquerdo Arthur e o volante Filipinho. É o que tá salvando aí. É o que temos para hoje. Deixa eu abraçar aqui o pessoal que tá com a gente. O Alê, da D7 Produções. Ô, Alê. Muito obrigado, Alê, que hoje fez a transmissão conosco lá no canal da Ponte Preta do Sub-15, que venceu por 4-0, né? Tivemos alegria pela manhã. Valeu, Alê! Obrigado, meu querido, por estar conosco. Lembrando que o Sub-15 volta a jogar contra o Palmeiras no próximo sábado lá em Itapira, a partir das 9 horas da manhã. Bom, o Felipe Marques está ligado lá no YouTube. Assim que começar a entrevista coletiva do técnico Pintado, vamos colocar no ar aqui para você, torcedor ligado nos canais Futebol Interior. Bom, nas redes sociais, o torcedor da Ponte tá bem pé da vida, viu? Mas bem pé da vida. Ronaldo Queiroz, tá ligado com a gente aqui. Valeu, Ronaldo. Obrigado. Luiz Antônio, Frank, eu achava esse Leonardo fraco. Hoje tive certeza. Tem que fazer um limpa nesse clube ou teremos dias horríveis. Mas também pelo Leonardo também não, né? Tem muita coisa ruim na Ponte, o Luiz Antônio, mas o Leonardo não, né? Jogaço de várzea. Série C logo ali, diz o Bianchim. O jogo foi fraco mesmo, mostra a campanha dos dois times. Tô contigo, viu, Bianchini? Obrigado por estar conosco aqui. O Fábio Vieira tá pedindo para mandar um alô aqui pro Pedro Lino. João Limírio, que o Pintado estava pensando com essa escalação inicial. Deus do céu, hein? Rocha Wilson, me desculpe, mas o Arthur, assim como os outros, estão abaixo. A crítica é normal, os laterais da Ponte não sabem cruzar. Não precisa pedir desculpa não, ô Wilson. Eu também não peço desculpa pelos meus comentários aqui não, mas acho burrice do torcedor que critica o Arthur. Tem muito pereba no time aí, muito pior do que o Arthur. Então, se é pra criticar, critica os ruins, né? Vamos criticar o Igor Torres, o Everton, que não jogou B nenhuma. Vamos criticar o Lucas Natan, que não fez P de Ponte nenhuma. O Edson, que infelizmente é fraco. O Luiz Felipe, lateral, que é água de salsicha, sabe? É isso aí. Então, o Pintado, que hoje foi um horror. Vamos criticar esses caras aí, né? E não os que correm, né? O Arthur corre. O Arthur sai do campo estafado, né? E não esses caras que correm. Filipinho, Kaique França, esses, o Fábio Sanches também hoje. Esses não dá pra gente criticar não, viu? Vamos criticar quem merece, né? A crítica tem que ser pra quem merece. Esse é o meu ponto, tá bom, Wilson? Mas respeito a opinião. Aí não precisa pedir desculpa não, viu, Wilson? É a sua opinião, a gente respeita aqui. Bom, gente, por incrível que pareça, e até contra a minha vontade, eu tenho que eleger o melhor em campo, tá? Então se você quiser ajudar aqui, você, ouvinte dos canais Futebol Interior, manda no YouTube. Manda no YouTube pra gente o seu voto de melhor em campo, que nós vamos eleger já já o melhor em campo da Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Pintado deu uma boa colaboração para esse resultado hoje, escalou mal e depois demorou para mexer, diz aqui o Anderson Grigoleto. Leonardo sempre se esforçando e buscando a vitória, diz a Viviane Cristina. Osmar Dangar, saudade das palestras do Hélio dos Anjos. Roberto César Santos diz que o Arthur é um morto em campo.
Brigatti é melhor que os dois juntos disparadamente, diz o Osmar Dangar aqui do Pintado e do Felipe Moreira. Mas o Brigatti agora é diretor de futebol, né? Valeu, meu querido, obrigado. Gustavo Carvalho. Luiz Felipe nem cacoete de jogador tem. Desengonçado demais, diz aqui o Gustavo Carvalho. Já tem voto pingando aqui no nosso YouTube pro Melhor em Campo. Nada ainda da entrevista, né, produção? Nada da entrevista. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui o craque, a eleição do craque do jogo, e aí assim que o Pintado começar a entrevista, a gente corta a eleição do craque do jogo. Agora, o Melhor em Campo, o craque do jogo. O craque do jogo aqui nos canais Futebol Interior, na Essência FM 102,5, 98.5, Ilha do Amor FM em 106.3 na Linda. Pintado. São Luís do Maranhão, Rádio Futebol na Canela, MS Web Rádio, Edpira de Piracicaba e Sports Web de Jandaia no Paraná. Entrevista coletiva do treinador da Ponte, Pintado falando. Contra times aqui no Majestoso, como o ABC, que ainda não era você o treinador, o Londrina, a Ponte teve muita dificuldade, hoje contra o Sampaio Correia. Como você explica esse fraco desempenho ofensivo da Macaca? Você disse fraco desempenho em gols, é isso? Em gols. Em gols. Mas acho que a oportunidade hoje a gente até teve um bom volume. A gente chega ali com uma boa condição para terminar melhor a jogada. Eu acho que a gente, com a chegada do Gé, né, a gente ganha um homem de área que é muito perigoso. O Igor teve a bola do jogo, né, pra gente ali. Era uma bola que era muito clara, a oportunidade de gol. Nos números, embora seja frio, né, eu não gosto muito de levar para os números, mas nós fomos melhor em tudo nos números. E é esse detalhe de empurrar para dentro, né? Hoje o gol no futebol tem um preço, tem um valor muito alto e a gente tem que continuar trabalhando para concretizar, porque se a gente está produzindo, né, como você bem falou, a gente precisa finalizar melhor. E isso é continuar trabalhando, a chegada do Gé, do Paul que entrou hoje e o Gabriel também, acho que a gente vai ganhar um pouco mais de qualidade para finalizar essa última jogada. Ricardo, boa noite. Você falou aí desses jogadores que chegaram. Você está satisfeito agora com o plantel que você tem, principalmente nesse setor ofensivo, né, que vem sofrendo tanto com a falta de gols? A sua perspectiva aí para essas praticamente 10 últimas rodadas? E vocês falam claramente nos bastidores, o objetivo é fugir desse rebaixamento nesse momento aí, apesar da pontuação ainda favorecer, mas existe já uma preocupação muito grande de olhar aí nessa parte de baixo da tabela? É que a preocupação sempre existiu, né? A gente está muito atento a tudo que vem acontecendo. Claro que a gente vê o principal objetivo do clube hoje, ele está distante, a gente sabe disso, a gente respeita. O importante é que a gente continua competindo no momento difícil da competição, no momento onde todo mundo se reforçou, melhorou, contratou com qualidade. E a Ponte Preta tem muita dificuldade, né? Isso é claro, todo mundo sabe aqui. Mesmo assim, a gente conseguiu 3 peças importantes que foram... a gente praticamente escolheu a dedo nessas situações e hoje a gente pôde ver que a entrada do Paul melhorou bastante. Acho que o Souza era uma opção muito boa para nós ali, mas no final do jogo eu optei por um homem mais ofensivo, que era o Paulo Baia. O Gé voltando, a gente ganha mais um reforço. Então eu tô satisfeito com esse grupo, sim, principalmente pela determinação, competitividade, luta, que eu acho muito importante. Pintado, boa noite, Gabriel Tinal de Jovem Pan. Falando um pouco ainda do Gé, o Gé é artilheiro da equipe no ano, com 12 gols, e você ganha ele agora depois de 3 meses fora. Qual a sua avaliação inicial sobre esse jogador? Qual o planejamento em cima dele, né, porque ele teve um problema um pouco sério? E sobre o Everton, a mudança ali foi uma questão física ou uma questão técnica, tática? Não, do Everton foi uma questão física, ele acabou sentindo o tendão, né? Um jogador intenso, de velocidade. Infelizmente ele incomodou muito o tendão, acho que o tornozelo que ele machucou, e ele preferiu sair, mas é um jogador que a gente acredita muito, confia bastante. O Gé, vocês conhecem muito melhor do que eu, a gente tem essa
essa esperança que ele venha nos ajudar, né? Porque a gente precisa muito nesse setor ali de um homem, junto com o André, junto com o Igor hoje, a gente precisa muito com o Eliel mesmo, a gente precisa muito de um homem desse que tem essa presença que o Jé tem. E como você bem tocou, é um planejamento, eu queria ter começado com ele o jogo hoje, mas conversando com o atleta, ele disse que não se sentia bem para iniciar o jogo, ele falou que em 25, 30 minutos ele jogaria num bom nível, como fez hoje. Então a gente vai ficar mais forte com a chegada desses jogadores. Então, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Você é um treinador que gosta bastante da jogada da bola nas pontas, né, pelas laterais, com esse cruzamento vindo para a área. E como a volta do Gé, um jogador muito bom de cabeça, daria para aproveitar bem esse lance. Hoje o time não conseguiu criar tanto desta forma como você gosta. Você vê dessa forma também, e se você concorda, foi pela marcação do Sampaio Corrêa ou a própria dinâmica do jogo não permitiu que isso acontecesse? O Sampaio veio para empatar, né? O Sampaio veio para esperar a gente, num erro nosso, estava buscando uma jogada deles. Acho que o Kaique não fez nenhuma defesa assim tão complicada, exigiu muito não do Kaique. O árbitro ajudou, né? O árbitro ajudou o jogo terminar em 0-0. São 10 substituições, mais a parada que eles ficaram no chão por 6 minutos. É algo assim que a gente não entende, mas não dá para reclamar. A gente tem que tentar fazer o nosso melhor. Eu gosto sim desse jogo, né, com os extremos. Hoje a gente tem o Paul, o próprio Thales hoje acho que ajudou bastante. Nós tivemos 3 jogadas ali no primeiro tempo, pelo menos 3 jogadas com o Lucas Natan, que se a gente tem uma presença mais forte dentro da área, talvez a gente tivesse terminado melhor a jogada. No segundo tempo, tanto o Paul como o Thales fizeram o que a gente tinha combinado, conversado. Essa bola chegou, né, para esses homens definirem. E a gente precisa pôr essa bola para dentro, né? Não tem muito o que ficar arrumando desculpa. Essa bola tem que entrar e eu acredito que isso vai acontecer. Boa noite, professor Cristiano Leonardo da Rádio Resenha. Claro que o resultado não é esperado, mas dentro do trabalho que vem sendo realizado, a saída de um volante de marcação e a entrada de um homem de frente, acredito que o torcedor Ponte Pretano gostou dessa mudança dentro da sua equipe. Era que o pessoal vinha falando muito desse meio de campo com 3 volantes, não um jogador de linha de frente. Eu quero que você fale um pouco da atuação do Igor Torres. Você vem dando sequência e se você vai continuar com essa sequência, com essa treino até pela atuação no dia de hoje. Bom, na verdade, a opção era ter um ataque rápido, um ataque leve hoje. Em alguns momentos a gente conseguiu, né, essa velocidade com esses homens de frente. O Igor é um jogador que tem força, né, mas talvez o ritmo tenha prejudicado um pouco. Um jogador que não joga 70 minutos há algum tempo. A ideia é a gente construir melhor essa jogada, mas nós não podemos pensar só em atacar, né? Claro que a gente quer ser um time ofensivo, que a gente quer fazer mais gols, mas eu acredito que a gente precisa equilibrar essa defesa, e hoje a gente conseguiu ter uma defesa mais sólida. Talvez nesse momento, sim, a gente possa pensar em ter mais um homem de frente ali no meio campo, como foi hoje. E são estratégias que a gente usa, né? Eu acredito muito nesse grupo, jogadores que a gente sabe que vão continuar crescendo, alguns jovens que com a experiência que estão tendo do lado hoje podem melhorar ainda mais. Mas repito, futebol não é merecimento, mas se alguém merecia ganhar o jogo hoje era a Ponte Preta, né? Então vamos trabalhar não só para merecer, mas ser competente e vencer. Boa noite, Pintado. Pedro Lino, Rádio Essência FM, Portal Futebol Interior. Pegando um gancho sobre o Igor Torres, qual que foi o seu critério para escalar o Igor Torres e deixar o Paulo Baia e o Elvis no banco? São jogadores diferentes, né? São jogadores de posições diferentes, né? O Paulo Baia é um meia, o Elvis é um meia e o Igor é um atacante, é isso? Então são jogadores de posição diferente. Se a gente tem a possibilidade de ter um homem de frente sem improvisar, sem mexer muito na estrutura do time, como a gente vinha fazendo com o Eliel por fora, a ideia era manter a estrutura. O Elvis é um jogador que a gente sabe que é importante, que a gente vai saber usar melhor. O Elvis pode render muito mais, a gente sabe disso. Mas, repito, a ideia foi ter um atacante de área, ter um homem de área. A minha ideia e o planejamento era ter 2 homens de área, que ou seria o Eliel ou seria o Igor, junto com o Gé.
em algum momento do jogo, mas a gente acabou perdendo pela parte física, né? O desgaste do Igor e do Lucas Natan fez com que a gente mudasse um pouco. Mas o Igor é um atacante que está aqui no grupo e precisa jogar, né? Então não pode estar aqui só passeando. Nenhum jogador pode estar aqui só torcendo, só assistindo o jogo. Precisa entrar na arena para a gente ver se merece estar na Ponte Preta, como todos nós estamos trabalhando aqui. Pintado, claro, como você disse, não estava no planejamento esse empate, jogando dentro de casa, mas já tem um próximo desafio na sexta-feira contra um adversário muito difícil, que está querendo voltar para a briga pelo acesso. Como é que fica o planejamento para esse próximo jogo? O Vila, a gente viu o jogo do Vila ontem contra o Ituano, é um time cirúrgico, né? Tem essa bola aérea muito forte, jogando lá em Goiânia, ainda mais com a força da torcida, é um time que vai buscar o resultado a qualquer momento. A gente tem que ver como é que terminaram os jogadores hoje fisicamente, se alguém sentiu algum desconforto, para que a gente consiga melhorar o que a gente fez de bom e ajustar alguma coisa que a gente precisa melhorar, isso é muito claro. Mas enfrentar um adversário como a gente vem fazendo, com coragem, disposição, com determinação, para ir em busca do resultado. A gente nunca treina para empatar, a gente nunca treina para nenhum outro resultado. A gente sempre trabalha todos os dias para vencer. Então a gente não pode pensar em outro resultado, seja aqui em Campinas ou seja em qualquer outro lugar. A gente não pode pensar em qualquer outro resultado a não ser a vitória, respeitando sempre o adversário. Pintado, boa noite, Heitor Freire da Band. Ainda falando sobre esse jogo, o Vila tem a melhor defesa do campeonato, o time que menos sofreu gols. Você pretende manter essa estratégia com meio campo com 2 volantes, menos marcador, enfrentando um adversário que briga pelo acesso e já conta também com o Gabriel Santiago para essa partida, já que hoje ele ficou de fora? O Gabriel volta a ser uma opção, né? Ganhamos mais uma opção, ganhamos mais um homem que tem uma qualidade interessante para nós. É sempre pensando no adversário, mas sem mudar a nossa estrutura, né? A gente não pode criar assim, muita dificuldade para uma equipe que foi contratada para jogar de uma maneira, tem uma característica já de algum tempo. Eu acredito que o nosso time hoje tem mais opções para a gente montar. Não vou definir a equipe hoje, porque a gente tem uma semana toda pela frente, quero ver como é que terminaram os jogadores aí, para a gente montar um time competitivo, um time que vai lutar pela vitória, seja onde for. Maravilha, gente. Tá aí. Esta palavra do técnico Pintado, meu caro Carlos Corsato. Bora lá, vamos pontuar algumas coisas aqui. É claro que é clichê, né? Mas falar, nós trabalhamos sempre para vencer, ninguém trabalha para perder ou para empatar. A gente sabe disso, Pintado. E as perguntas, elas são feitas taticamente, né? Pode ver, 2 repórteres perguntaram a respeito do Igor Torres. Na pergunta que fez o nosso repórter, o Pedro Lino, era só o Pintado colocar uma vírgula ali, né? Quais os critérios para escalar o Igor Torres, vírgula, e deixar Elvis e Paulo Baia no banco de reservas, né? Se bem que Paulo Baia e Igor Torres podem jogar na mesma posição do time, né? Mas do Elvis ele não respondeu. O Elvis não tá jogando bem, Carlão. Ok, mas qualquer resposta dessa, eu posso também falar, tá bom, e o Igor Torres vem jogando bem para ser titular do time, né? Então vamos lá, pontue aí a entrevista do Pintado, o Frank. Assim, a gente sempre sabe que o treinador ele não vai se indispor com o elenco, chegar numa entrevista e falar o que ele pensou, falar o que ele falou no vestiário. O Pintado hoje, assim como o seu time que ele escalou, está todo equivocado. Não gostei da entrevista, algumas respostas absurdas, Carlos. E assim, tá aí no elenco, tem que jogar, eu tô contigo, então vai jogar todo mundo. A gente vai ter que aguentar todo mundo aí. Vai pôr os nego ruim tudo pra jogar, porque os caras têm que jogar. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, né, Pintado? O seu Igor Torres, desde que chegou, ele não tem uma única boa partida pela Ponte. Ele não tem, assim, nenhum momentos da gente falar, puxa, esse cara vai nos ajudar. Então para com a palhaçada. Tem coisa que, eu não tenho papo na língua, tá certo? Ninguém paga o meu salário aí na Ponte Preta, então eu vou falar o que eu tenho que falar. Chega de trazer esse tipo de jogador pro elenco. Aí bota essa ameba pra jogar e ninguém mais tem oportunidade. Pô, a gente tá cansado. Palhaçada na Ponte Preta. Pelo amor de Deus, gente.
O jogador entra, faz uma boa partida, some, nunca mais entra no time. Alguém consegue me explicar por que o Luiz Felipe hoje é titular e o Everton não entra mais? Alguém consegue? Gente, que tipo de critério que a Ponte Preta utiliza? Não é possível. Você coloca o Igor Torres, atrapalha o André, o Eliel de centroavante, porque o Eliel não consegue jogar. O Eliel não é ponta. O Eliel não é ponta, o Eliel é matador. Coloca 2 caras pela beirada para fazer jogada e deixa o Eliel parado lá, pra bola bater nele e entrar. E fica correndo atrás de lateral, quer dizer, aí quando chega lá pra bola não faz gol, né? Não adianta, gente, se vocês quererem usar o jogador fora da sua característica, não vai virar. Ai, que saudade, velho, do Hélio dos Anjos. Porque ele fazia o simples, põe o cara pra jogar na dele. Gente do céu, não precisa inventar. Outra coisa, tem má fase, tem momento que o jogador não vai bem. Gente, ô Leozinho querido, ou você tá numa má fase ou chega pro treinador e fala, eu não gosto de jogar dessa forma que eu não consigo jogar. Gente, Carlão, hoje foi um desespero. Olha, o torcedor fala, reclama, mas eu hoje, Carlos, vou dizer que pra mim, a pior partida que vi da Ponte foi essa de hoje. Hoje foi um bagunçado tático, foi bagunça na escalação, bagunça na substituição, tudo no tempo errado e não concordo com a declaração do Pintado. Hoje, Pintado, você vai me desculpar. Hoje eu vou contestar tudo o que você falou. Se tomou as decisões erradas, demorou para fazer as trocas. E se você assistiu o jogo e fez isso, assiste de novo o nosso próximo adversário para a gente não correr no mesmo erro. E só lembrando, se nós estivéssemos num carro de Fórmula 1, olhando pelo retrovisor, os últimos carros estão chegando, tá bom? Deu para entender? Deixa eu abraçar o pessoal aqui das redes sociais, o Rocha Wilson, que falou aqui, me desculpe, mas o Arthur, assim como os outros, está muito abaixo, a crítica é normal, os laterais da Ponte não sabem cruzar. O Ronaldo Queiroz, é hora de começar o Campeonato Paulista. E a hora que começar o Campeonato Paulista, o time da Ponte vai virar uma piada. E nós, torcedores, é que sofremos. O único que não merece crítica é o torcedor e o Kaique, diz o Wilson Rocha. O Ademir Júlio, só hoje que o Pintado foi um treinador fraco, empatar com esse time horrível do Sampaio Corrêa vai ganhar de quem? Diz o Ronaldo Queiroz. Saudades do Hélio, diz o Ademir Júlio. Marcelo Leme. Então, Corsato, coloca um repórter para perguntar e pressionar o Pintado. A nossa função aqui não é colocar repórter para pressionar e nem para afagar ninguém, né? Muito pelo contrário, né? Nosso repórter estava lá, o Pedro Lino, e fez pergunta. Defender o Arthur, você está de brincadeira. Então, o problema é achar que só a opinião de um que vale, né, Marcelo? Vou continuar defendendo o Arthur. Se você acha que eu estou de brincadeira, então eu vou continuar brincando aqui, defendendo o Arthur. Tem mais uns 5, 6 no time, pior que ele. Vamos pegar no pé desses caras primeiro. Me desculpa a intromissão, mas, gente, não é criticar por criticar. Sério que vocês estão querendo criticar o Arthur? O que o Arthur errou hoje? Que jogada que o Arthur comprometeu o time hoje, gente? E já no jogo passado foi a mesma coisa. O Arthur tá recuperando seu futebol. Compara ele com os lateral direito. Carlão, os laterais da Ponte não conseguem cruzar uma bola. O Gé entrou. Aí você tinha um cara grandalhão dentro da área. Primeira bola que o Luiz Felipe cruzou. Carlos, fala pra mim, a que altura ele levantou essa bola? Deus do céu, rasteiro. Parece que tá tocando. Parece que tá tocando bola pro Tamanduá, que fica comendo a grama. O Pintado não tem culpa. O time é ruim, diz o Ronaldo Queiroz. Aí diz um torcedor aqui, eu tenho culpa. O Pintado não, Marcelo Leme. O Wilson Antônio, Corsato, aí tá voltando aqui no Melhor em Campo. Criticar sim, mas não quis dizer que o jogador não serve mais. Também acho que teve jogadores piores em campo hoje. Mas dizer que o torcedor é burro aí, não. Eu não disse que o torcedor é burro, né? Eu falei que é burrice do torcedor criticar o Arthur, né? Mas aí falar que o torcedor é burro, a diferença é grande, né? Por exemplo, falar que o Pintado fez uma burrice de escalar o Igor Torres é uma coisa. Se o cara pegar o microfone e falar, ô Pintado, você é um burro, um asno, é outra coisa. Totalmente diferente. Viu, ô Rocha? Obrigado, viu, pela sua participação. Acho que o erro do Pintado foi entrar com esse Torres. Aí nós concordamos, né? Valeu. Igor Torres, piada, ele é ruim, não merece estar na Ponte Preta. Aí tem aqui um ouvinte, eu não vou nem falar o nome dele. Gente, cuidado com o que vocês falam e escrevem na rede social. Podem tomar processo. Se vocês têm dinheiro para gastar com advogado e se defender,
fiquem à vontade, mas que piada de mau gosto. Carlos. Está tudo errado, infelizmente, rumo à Série C, o Marcelo Leme. Não vamos cair não, querido. Joel da Silva também está com a gente. Valeu, aquele abraço. Vai, o André. Mandar um abraço aqui ao nosso querido Albert Cavalcante. Foi pra isso que você chamou? Curtindo Tava falando tão... a nossa... Esse André tem cada coisa. Você podia mandar um abraço pro Albert no final da jornada. Então vou seguir aqui. Vou seguir aqui. O melhor de Valinhos. Albert Cavalcante. Vamos lá, deixa eu eleger aqui o melhor em campo então. Vamos lá, hein? Pro melhor em campo. Vamos lá, rapaziada. Vocês têm que achar um melhor em campo aí. E eu já sei, sabe quem vai ser? Não, calma, peraí. Vamos lá, ouvinte participando aqui. Vamos ver aqui. Filipinho, melhor em campo, diz o Rocha Wilson. Um voto. Filipinho. Quem mais aqui? O Wilson Antônio. Corsato, pra mim, Filipinho, melhor em campo. 2 votos pra ele. Luiz Antônio. Filipinho, melhor em campo. Valeu. 3 votos aqui então, pro Filipinho. Deixa eu ver se tem mais um aqui em cima. Isso é no Facebook, tá, gente? Depois eu vou lá pro YouTube. Bom, aqui é isso. Deixa eu dar uma chegadinha aqui no YouTube. Mensagens no YouTube. Futebol Interior. Osmar Dangar, Filipinho. Nelson Letrinta, Filipinho. Akira Miyamoto, Fábio Sanches. 1 voto pro Fábio Sanches. 5 votos, 6 agora pro Filipinho. Boa noite, time FI. No aquecimento, o Igor Torres não acertou um chute. Nas 2 chances, um pipocou e a outra chutou de joelho. Tá de sacanagem. Pintado. Aparecido Alves. Tem que jogar todo mundo no nosso time. Aqui da Várzea, onde todos nós pagamos para manter um time. Em time profissional, onde ganham para jogar, tem que pôr em campo os melhores. Tô contigo, Aparecido. É isso mesmo. Carlos Lemos Matozinho votou no Paulo Baia, que teve aí 20 minutos de jogo. Roberto Santos, visivelmente desequilibrado na entrevista. Colocar Igor Torres irritou a todos. Não teve melhor em campo. Nota 0, diz aqui o Roberto. Reclamar do juiz. Também achei. Aí também é fazer cortina de fumaça, né, gente? Reclamar do juiz, eu fiquei com vergonha aqui pro Ponte Pretano. Nelson Letrinta, Filipinho novamente. Gustavo Carvalho, o Luiz Felipe não tem cacuete de jogador. Viviane Cristina, Filipinho melhor em campo. Osmar Dangar, Filipinho melhor em campo. Valeu. Bom, a maioria aqui votou no Filipinho, hein? Arthur foi bem hoje, tá dizendo aqui o Matozinho. Então, tem gente falando que defendeu o Arthur e eu tô de brincadeira. Tá dizendo o Matozinho, mas tá bom. Igor fraquíssimo, Everton tem que entrar aos poucos. Gente, o Everton não dá pra jogar, é outra coisa que a gente precisa ver aí, essa insistência com o Everton, tá? Para ganhar ritmo, Paulo Baia e Thales titulares. Paulo Baia melhor em campo, diz aqui o Matozinho. Bom, a nossa audiência, 2 votos pro Paulo Baia, 1 pro Fábio Sanches e 9 votos pro Filipinho. Já começa com 2 pontos aqui o Filipinho. Frank Francisco, melhor em campo. Filipinho, sem sombra de dúvida. Filipinho, 3 pontos, 3 votos pra ele. André Luiz. Pra você aí que falou, criticou, falou muito do Arthur, pra mim um dos melhores jogadores desse elenco da Ponte, merece o respeito acima de tudo, ele dá o sangue, ele corre os 90 minutos, então pra você aí, ó, que falou que o Arthur isso, o Arthur aquilo, concordo plenamente com o Carlos Corsato. Arthur, o melhor jogador de hoje na partida, 0 Ponte, 0 Sampaio. Ele votou no Arthur, eu vou votar no Filipinho, né? Um monstro, de novo, Filipinho, o jogador da Ponte Preta. Tá aí, então, craque do jogo, Felipinho, camisa número 6 da Ponte. O melhor em campo, o craque do jogo. 19h39, vamos pro intervalo. Na volta, o Frank Francisco, nós vamos no FM até as 8 da noite, tá? Em 102.5, 98.5. O Frank Francisco vai eleger agora, vai fazer depois do intervalo as notas do jogo. 7h39, canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982
3281-3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. 7 da noite, mais 42 minutos, é fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, esse é o Fim de Jogo aqui nos canais Futebol Interior. O Batata tá dizendo aqui, meu Deus, se o Arthur é um dos melhores do elenco, por isso que estamos nessa draga. Ué, é isso. E volta a dizer, um dos melhores do elenco, por quê? Porque o nível técnico é baixíssimo. Quem se destaca no time do Ponte? Elvis, que é um craque. Tudo bem, Elvis. Elvis tá gordo. Elvis não corre. Mas a função dele não é essa. Mas não tá bem, não. Agora não tá bem. Não, agora não tá bem, mas não é horroroso. Só que aí trinca na emenda o meu argumento, porque ele escala o Igor Torres de titular, né? Agora, se o Elvis estiver fazendo menos que o Igor Torres, aí eu paro. E os melhores, o zagueiro Fábio Sanches, o Elvis, o Arthur, é aqueles que estão dando sangue. Quem mais, Frank? Fala aí. Filipinho, Leonaldi que corre. Os caras pelo menos correm. O time da Ponte sempre teve tradição de raça e garra. Tem jogador aí que não entendeu isso até hoje. É isso. Bom, vamos lá. Com as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior, a Ponte Preta empatou com o Sampaio Corrêa 0-0 e por incrível que pareça, vamos achar coisa boa nesse resultado, nessa rodada, a Ponte aumentou para 5 pontos a diferença do primeiro time na zona da degola, porque mesmo que dê tudo errado, por exemplo, o Avaí ganha o seu jogo do Novo Horizontino na segunda-feira. Não dá pra perder os dois? Não dá não, né? O Avaí ganha seu jogo do Novo Horizontino, né? O Avaí vai a 30 pontos, né? Mas e aí, Corsato? O Avaí hoje é o primeiro time na zona da degola, mas a Chape tem 27 e ela vai ficar no Z4. E aí a Ponte iniciou com 27 pontos... de 31 pontos contra 27 do primeiro time na zona da degola, que era a Bolívia Querida. Agora a Ponte vai a 5, porque a Chape já jogou e mesmo que dê tudo errado, a Ponte vai terminar aí essa rodada com 5 pontos de vantagem para o primeiro time do Z4. Ou seja, o copo meio cheio está aí. E olha que tive que procurar muito para achar um copo meio cheio aí. Vamos lá então, as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Imagino eu que notas baixíssimas para os jogadores da Ponte hoje. Vamos lá, Frank Francisco. Começar aqui com o goleiro Kaique França. Carlos, o Kaique, na verdade, não teve trabalho, né? Mas eu vou dar uma nota 6 para ele. A estabilidade de sempre, é o jogador de confiança. Luiz Felipe. 4. Edson. 4,5.
Fábio Sanches. 5. Arthur. Meia dúzia. Felipinho. 6,5. Leonaldi. 5. Só 5 pro Léo? Eu queria dar menos ainda. Hoje ele foi então mal. Então tá bom, não mexe na nota não. Lucas Natan. Lucas Natan, 4,5. Hoje não foi bem, né? Mas é interessante, né? Quando ele pedia passagem, que foi depois do jogo que ele estreou e fez gol, o Pintado não colocou. Não dá pra entender os critérios, né? Não vamos tentar entender também, né? Everton. 4,5. Segundo o Pintado, saiu contundido, hein? Deixa eu só fazer um adendozinho, Carlão, só um minutinho. Claro. O Carlos falou, e é um fato, gente. Estamos muito felizes, eu particularmente, pela contusão que esse moço teve, de estar voltando a jogar futebol. Olha, fantástico. Só pelo amor de Deus, gente, não tentem inventar moda. O Everton é um jogador para entrar em segundo tempo, em fins de partida. Tá certo? Nós não vamos dar ritmo para ele com ele jogando. Tá aí, ó. O treinador acabou de falar que saiu sentindo. Qualquer pancada que ele tomar, ele vai sentir. A contusão é gravíssima. Teve a Copa Paulista aí, podia ter colocado o Everton para pegar ritmo de jogo lá. Exatamente, gente. Se querer fazer o Everton pegar ritmo de jogo na Série B, nós estamos lascados. E outra, nós vamos queimar, vocês me desculpam, vocês vão queimar uma posição em campo, porque é uma substituição certa. O Everton vai demorar muito para retomar as coisas, talvez o ano que vem. Então, ó, pensar um pouquinho, galera. Se a gente se ajudar, com certeza Deus pode fazer alguma coisa. Igor Torres. Igor Torres. Ai, Carlão, eu tento ter boa vontade. Nota 4, vai. Eliel. Coitado do Eliel. Vai passar fome, né? Vai. Não, vai passar fome aí. Vai. Nota 5. Tá jogando errado, tem que ser centroavante. Tem que jogar 5. Mais perto da área. 5 para ele, 5. Né? Pela luta, pela garra, porque bola não chega, Carlão. Tá, agora vamos lá. Jogadores que entraram aqui. Deixa eu ver quem foi que entrou no segundo tempo. A primeira alteração foi do Igor... O Everton, o Thales, né? Que entrou na vaga do Everton. Então vamos começar com a nota dele. Nota do Thales. Agora deixa eu achar o Thales. Lá embaixo. Lá. O Thales eu dei 6, Carlos. 6 pro Thales. Entrou bem, fez uma fumaça do lado dele. Aliás, por que não é titular ainda? Vamos lá. É a 16, né? Elvis e o Gé. Vamos lá, primeiro com o Elvis. Carlos, o Elvis eu tinha dei 4,5 pro Lucas Natan. O Elvis, você tem que dar 10. 2 tapas que ele deu na bola aqui, 10. ó. Se é 10, a torcida vai pegar você. Quer dizer, eu tô brincando aqui, né? Falei 10 aqui, você vê, foi um hábito. Mas 2 tapas que ele deu na bola aí, já deu pra ver que é o cara. Então nota 5 pro Elvis. 5 pro Elvis e o Gé. O Gé. Achei o Gé. Carlão, o Gé também tá voltando de uma contusão grave, vamos ter que ter paciência. Mas entre ele e o Igor Torres, eu também daria 10. Mas para não ter briga, nota 5 pro Gé. 5 pro Gé. Paul Vidiero entrou a 24 do segundo tempo. Colombiano, estreando com a camisa na ponte. Carlos, por incrível que pareça, eu gostei. Gostei, criou boas jogadas do lado dele, não é fominha. A gente vê que é um jogador que procura dar assistência. Olha, gostei da amostra. Agora, pelo amor de Deus, o jogador entrou bem, deixa jogar na próxima. Já vai dando camisa. Porque a gente já tá cansado de ver, cara, jogador na ponte jogar sem estar fazendo nada. Exemplo, Igor Torres. E o treinador me fala que o Igor Torres foi bem. Ah, Pintado, você tá de sacanagem. Carlão, dei nota pra ele já ou não? Não. O Paul Vidiero não. 5,5. Tô perguntando do Paul Vidiero, do Igor Torres nós já falamos. É que eu tô estressado, só de lembrar de Igor Torres me estressa. Eu também tô, mas vamos ter que segurar, porque é isso. E ó, gente, eu tô falando, hein? Melhor empatar do que, por exemplo, se a gente tivesse perdido hoje pro Sampaio, vamos olhar o copo meio cheio, tá? E o Paulo Baia, entrou pra jogar no meio campo na vaga do Leonaldi. Ó, Carlos, o Paulo Baia não pode ser reserva no time da Ponte Preta. Gente, pelo amor de Deus, ele não é nenhuma sumidade, mas não pode ser reserva nesse time aí, pô. Ó, eu não sei, Pintado, qual que é o problema. Eu já falei, gente, existe muito leão de treino. Vocês foram boleiros, vocês sabem disso. E eu não tô assistindo nenhum treino da Ponte. Mas se vocês me disserem ou demonstram que o jogador joga pelo que produz durante a semana, para tudo que eu quero descer, negão. Tem cara que só treina, não joga nada e quer massagem. Ah, tem dó, pô. Carlão,
Me fala aí, de quem que eu tô falando? Do Paulo Baia? Baia. 5,5. Frank do céu. E o Pintado, hein? Treinador da Ponte. Hoje o Pintado deu uma soprada na paçoca, hein? Ó, e Carlos, hoje eu tô à vontade pra falar, né? Porque eu tenho dado boas notas pro Pintado, falei bem. Só que hoje o Pintado tomou alguma coisa no hotel. E tava estragado. Nota 4 pro Pintado hoje. 4 pro técnico Pintado. E a nota do jogo? O jogo foi fraco, né? Ó, vocês tinham que pagar por torcedor que tava no estádio, tá, galera? Pelo amor de Deus, nota 3 e olha, com muita boa vontade pro jogo. Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, Márcia Bezerra Lopes, Luiz Carlos de França Costa e o Diego Pombo Lopes, a arbitragem pro jogo. Ó, eu vou dar nota 6 pro árbitro, Carlão, porque só do cara conseguir apitar um jogo desse sem arrumar uma polêmica, pra mim ele foi o melhor em campo. Tá certo. Tá, então, as notas do jogo por Frank Francisco aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vou pedir pra você dar aquela moral aqui pro narrador aqui. Lá no site futebolinterior.com.br, no blog Planeta dos Macacos, as notas dos jogadores da Ponte daqui a pouco vão lá pro site, tá bom? futebolinterior.com.br, vai lá na aba blog, você vai conferir as notas dos jogadores da Ponte depois desse empate com o Sampaio Correia. 0-0. André Luiz, o nosso repórter feliz. Eu quero o seu destaque final. Ponte Preta que empatou com o Sampaio Correia 0-0. Vai, André. Olha, só vou falar uma coisa antes disso, que se eu fosse da nota, eu sou repórter aqui da nota comentarista, eu daria hoje 10 pro Elvis e 10 Paulo Baia também. Bom, destaque final da Ponte, que após esse empate em 0-0 com o Sampaio Correia, a Macaca volta a campo na próxima sexta-feira, às 19 horas, dia 15 de setembro, no Oba, Onésio Brasileiro Alvarenga, diante do Vila Nova. Para essa partida, o técnico Pintado aí terá o retorno. Ele terá aí os jogadores, poderá ter o retorno do Matheus Silva e do André Atacante, além de outros jogadores que ele deverá aí trabalhar durante a semana e ver aí se há possibilidade, caso do Souza, caso do Gabriel Santiago, e vamos ver qual é a formação que o técnico Pintado deverá montar sua equipe para o confronto diante do Vila Nova. E já emendando com o destaque do Sampaio Correia Futebol Clube, que após este empate com a Ponte esta tarde e noite no Majestoso por 0-0, próximo compromisso da Bolívia Querida será no próximo sábado, 17 horas, Estádio Castelão em São Luís do Maranhão. Alô, São Luís do Maranhão, aquele abraço, diante da Chapecoense, com a estreia no banco do técnico Fernando Marchiori, meu caro Carlos Corsato. Valeu, André Luiz, grande abraço pra você, um ótimo final de semana e até sexta-feira tem bola rolando pra Ponte Preta contra o Vila Nova lá no Oba, seja o que Deus quiser, né, André? E tomara que o Pintado não esteja estragado, como disse o Frank. Forte abraço a você, aos demais companheiros. Contei com os trabalhos técnicos esta tarde e noite dele, Felipe Marques, o nosso glorioso Shazam, que faz chover nos botões da Rádio FI, canais Futebol Interior. Forte abraço a você dos canais Futebol Interior, a você que esteve conosco hoje e até sexta com Vila Nova e Ponte Preta. Até lá! Valeu, esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. A Ponte empatou com o Sampaio Correia 0-0. Vou pegar o destaque final aqui do Frank Francisco e aí só fica a ficha técnica do jogo pra gente trazer aqui pro torcedor. Destaque final, Frank. Bom, Carlos, obrigado a você, obrigado à nação que nos acompanhou aí. Todo agradecimento, carinho para vocês que curtiram a nossa transmissão. Porque a gente sempre fala, você assistiu, você gostou, não gostou, não tem problema. Taca o dedo lá no like, entendeu? Pra gente poder, a plataforma entender que o conteúdo é legal e que vocês gostam. Gente, Carlão, eu tô irritado hoje. Gente, eu não acredito no que eu vi hoje. Sinceramente, eu queria saber o hotel que o time da Ponte ficou e conversar com o cozinheiro. Cara, deram algum suco estragado pros caras. O Pintado hoje errou tudo que ele podia. A entrevista do Pintado, pelo amor de Deus. Carlão, no intervalo do jogo, o Igor Torres falou o que mesmo, Carlão?
Falou que a Ponte tava jogando bem. Meu Deus. Então assim, gente, alguma coisa não está certa. Alguma coisa está muito errada lá. Hoje a galera tomou alguma coisa estragada. Nação Ponte Pretana, é o seguinte, ó. Beijo gordo. Fui! Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Bom, pessoal aqui na live tá fazendo aqui a pontuação para o time não cair. Nesse momento, o primeiro time na zona de rebaixamento tem 33% de aproveitamento, que é a Chape, né? Não, é o Avaí com 26, né? Mas vamos supor que o Avaí empate o seu jogo, para ficar mais fácil a conta aqui, viu, gente? Então seria a Chapecoense, 27 pontos, certo? 33,3% de aproveitamento, ok? Então, nesse momento, 39 pontos salva, porque dá 34% de aproveitamento. 39 pontos, mas não vai nessa não. Não vai nessa. A minha conta é 43 pontos no mínimo. Mas 43 é para sofrer ainda na última rodada, tá? 44, última rodada tá livre. Então, nesse momento, o time com 33%, né, que é o aproveitamento da Chape nesse momento, cairia com 38 pontos. Seria o primeiro time na zona da degola. Mas não vai nessa conta não, que a gente pode se perder, tá? As contas aí dos matemáticos dão 43, 44 pontos, a Ponte hoje tem 32, portanto, a Ponte tem mais 12 pontos para buscar aí nessas rodadas que faltam. Já foram 8 jogos no segundo turno, né? Então tem mais 11 rodadas ainda para a Ponte Preta buscar mais 12 pontos para tentar sair. É claro que é daquele jeito, né? Aí é brigar até o final do campeonato para não cair. Lembrando que nesse momento a Ponte Preta faz aí uma das piores campanhas de toda a sua história na Série B, depois de 27 rodadas com esses 32 pontos. Vamos com a ficha técnica do jogo para fechar a transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ficha técnica do jogo depois do empate da Ponte com o Sampaio Corrêa pelo placar de 0-0. Aliás, no 15º confronto entre as equipes, esse é o 7º 0-0. São 9 empates entre as equipes e agora 3 vitórias para a Ponte, 3 para o Sampaio Corrêa, equilibradíssimo, 11 gols para cada lado. As equipes já se enfrentaram por 3 campeonatos diferentes, Copa do Brasil 2 jogos, Campeonato Brasileiro que foi da Série A o primeiro, que o Arthur Eugênio contou a história em 1977, em 19 de outubro de 1977, e depois todos os jogos pela Série B. Ponte de Kaique França no gol, Luiz Felipe, Edson, Fábio Sanches e Arthur, Felipinho, Leonaldi, depois Paulo Baia, Lucas Natan, depois o Elvis, Everton, depois Thales, Igor Torres, depois Gé e Eliel, depois o Paul Vigeiro, pintado treinador. O Sampaio de Thiago Braga no gol. Tinha que chamar ele de Thiago Brava no finalzinho, né? Thiago Braga no gol, Matheus Pivô, Gustavo Henrique, na vaga do Matheus Pivô entrou o Samuel Santos, né? Gustavo Henrique, Rafael Jansen e Pará, depois o Pimentinha, Claudinei, Neto Paraíba, Robinho e Tiaguinho, depois entrou Vinícius Alves, Alisson, depois Vitinho, Ítalo, depois Maurício, Dejair Ferreira, o treinador interino do time, porque o Fernando Marchiori já vai comandar a Bolívia Querida no próximo sábado contra a Chapecoense lá no Maranhão, em seu estádio. Jogo ali de times que estão disputando ali também para não cair. Caio Max Augusto Vieira do Rio Grande do Norte, o árbitro, auxiliado pela Márcia Bezerra Lopes e o Luiz Carlos de França Costa. No VAR, o Diego Pombo Lopes. 3.403 o público pagante, 484 não pagante, total 3.887 para uma renda de R$ 49.245. De novo a Ponte tomou prejuízo jogando no Majestoso, porque precisa de uma renda acima de R$ 80 mil para não tomar prejuízo. Bom, o Fábio Santos foi amarelado, não estava pendurado ainda bem, né?
Então foi amarelado aqui do time da Ponte. Eu acho que da Ponte Preta o único amarelado foi o Pintado, né? Também tomou cartão amarelo no final do jogo. Leonaldi também. Leonaldi, Fábio Sanches e Pintado, os amarelos da Ponte. Samuel Santos, Matheus Pivô, Rafael Jansen e Pará, os amarelados da Bolívia querida. Sampaio e Ponte, Ponte e Sampaio, final do jogo. 0 Ponte, 0 Sampaio Correia. Ficha técnica do jogo. 8 em ponto para fechar o destaque final do repórter Pedro Lino. Vai, Pedro. Boa noite, Corsato. Boa noite a todos que estão na escuta da transmissão entre Ponte Preta 0, Sampaio Correia 0 na Rádio Essência FM no Portal Futebol Interior. Um público de 3.887 pessoas acompanharam o jogo aqui no Majestoso. A Macaca que volta a campo na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite no Oba, contra o Vila Nova. Faltam 11 jogos para o término da Série B e a Macaca precisa vencer 5 para se manter no torneio do ano que vem. Abraço a todos e bom final de semana. Terça-feira estarei de volta no Meio Campo FI. Pedro Lino aqui direto do estádio Moisés Lucarelli. Tá certo, aí o Pedro Lino que fez hoje o trabalho lá no estádio Majestoso. Obrigado, Pedro, grande abraço, bom descanso. É isso, então, hora de fechar o fim de jogo. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Fechando o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior e, consequentemente, a nossa jornada esportiva também aqui nos canais Futebol Interior. Ponte 0, Sampaio Correia 0, 27ª rodada. Transmitimos para você com o Franco Francisco no comentário e com o André Luiz nas reportagens. Estivemos com a Essência FM 102,5, 98,5. Também com a Ilha do Amor, FM em São Luís do Maranhão, 106.3. E as nossas parceiras, Rádio Futebol na Canela, MS Web Rádio, Edpira de Piracicaba e Esporte Sul Web de Jandaia, no querido estado do Paraná. Um abraço para todos por aí, agradecendo a todas as parceiras que estiveram conosco aqui nos canais Futebol Interior. Mesa de som na Essência FM com o Lucas Pessoa, a coordenação do amigo Gil Kleber, a direção do pastor Josimar Fonseca. Essência FM, uma rádio da Igreja Família da Fé. Aqui nos canais Futebol Interior, mesa de áudio e vídeo a cargo do Felipe Marques, a direção comercial do Cláudio Nicorsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Segunda-feira, Meio Campo FI, meio-dia, 7 da manhã. Tem o Café com Bola, vamos falar muito desse jogo Ponte Preta e Sampaio Correia. Ao meio-dia estarei com o Claudine Corsi aqui na bancada do Meio Campo FI. E às 8 da noite, na segunda-feira, no YouTube, Hora da Macaca, vamos falar desse jogo Ponte Preta e Sampaio Correia, junto com o Anderson Grigoletto. Agradecendo a todo mundo que participou, você que mandou mensagem pra gente, pra Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier Jump Esportes e Restaurante do Dadá. Na sequência, na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, 2 jogos para você, hein? Mirassol e Botafogo com o Wilson Rocha. Vamos deixar aqui o pré-jogo. E às 8h45 tem Esporte e Criciúma. O Lucas de Souza com o Albert Cavalcante vão dar um recado aqui nos canais Futebol Interior nessa noite de sábado. Amanhã tem Atlético Goianiense e Juventude às 3h45, às 18 horas CRB e Vitória, e na segunda-feira fechando a rodada Avaí e Novo Horizontino. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso para você. Um excelente final de semana. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, valeu. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.